seu coração. Rádio FM. O nosso show está no ar. O nosso show está no ar. Vai começar mais um jogo. É hora de se emocionar, torcer e vibrar. Aqui nós vestimos a camisa. A bola vai rolar. No ar, Equipe Rádio Futebol Interior. Hora certa. Boa noite para você em Campinas, 6h33. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje é Marcelo Cossato. Oba, salve, simpatia, excelente noite para você que está ouvindo a gente, ouvindo a Rádio Futebol Interior, nessa noite de quinta-feira, hoje 25 de janeiro de 2024, está no ar mais uma jornada esportiva com carimbo dos canais Futebol Interior, com a direção executiva do Elcio Paiola, a direção geral do Dr. Arthur Eugênio Matias, a mesa de áudio e vídeo por conta do nosso Felipe Marques, comigo nessa transmissão, repórter feliz, André Luiz, estará com a gente aqui nos estúdios dos canais Futebol Interior. Estaremos também com representante lá no estádio da Vila Belmiro, em Santos, com o nosso Pedro Lino, o presidente, ele que estará trazendo todas as informações do palco do jogo. É o Campeonato Paulista para você, Série A1, segunda rodada. Ponte Preta e Santos. Santos e Ponte Preta na vila mais famosa do Brasil. É a segunda rodada para as duas equipes deste Campeonato Paulista. Estamos também no ar pela Rádio Valinhos FM 87.9, com a direção de programação do Ismael Neto, a presidência do Wagner Faneco, a equipe técnica da Mayla Siqueira e também do Gustavo Baltecin. É o seguinte, vamos que vamos, com mais uma jornada esportiva aqui nos canais Futebol Interior. Conosco, cafécanecão.com.br, o café no seu melhor momento. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 997883821 ou então pelo 3242-3125. Chamou, pediu, chegou. Lembrando que a sua marca pode estar em destaque aqui nas nossas transmissões também, aqui dos canais Futebol Interior da Valinhos FM. É só chamar no zap, viu? 19 98989 3526. Vamos juntos com a coordenação de esportes do Carlos Corsato para mais uma jornada esportiva para você, aqui nos canais Futebol Interior. Santos e Ponte Preta é o destaque para você. A bola rola daqui a pouquinho, às 7h30 da noite. E a gente já vem com as primeiras informações para você deste jogão de bola envolvendo Ponte Preta e Santos. Santos e Ponte Preta, segunda rodada, Campeonato Paulista, Série A1. E para destacar as informações, os canais Futebol Interior, tem ele, André Luiz, o repórter feliz. Seja bem-vindo, grande abraço, boa noite, André. Muito boa noite a você, Marcelo Corsato, e uma boa noite muito, mas muito especial a você ligado em 87,9 na Valinhos FM, e você também nos canais Futebol Interior. É a Associação Atlética Ponte Preta, versão 2024, que vem de um empate 1-1 jogando contra o Mirassol na abertura do Paulistão 2024, em sua Série A1 no último sábado no estádio Moisés Zucarelli. Foi para a Vila Belmiro, lá em Santos, onde a Macaca daqui a pouco enfrenta o Peixe em busca da sua primeira vitória neste Paulistão Série A1. Quanto ao time, o técnico, o João Brigatti, tem problemas.
Iago Dias, com um problema no tornozelo direito, fica de fora, assim como o volante Felipe Amaral, que esta semana foi vendido para o América Mineiro, não joga mais pela Ponte Preta. E em relação ao time que entra em campo daqui a pouco na Vila, a Elvis ficará como opção no banco de reservas, Gabriel Santiago vai para o jogo, Luiz Felipe retorna à ala direita, enquanto Igor Inocêncio vai atuar improvisado pela ala esquerda. As esperanças de gols da Macaca é Dodô, que entra no lugar de Iago Dias, que fará a dupla com Gé daqui a pouco na Vila, diante do Santos, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, e o tradicional Santos, um dos maiores clubes do Brasil e do mundo, que teve em suas fileiras nada mais, nada menos do que o maior jogador de futebol de todos os tempos, o Rei Pelé. Hoje vive dias mais complicados, Campeonato Brasileiro Série B, aliás, é adversário da Ponte Preta na Série B, enfim, mas no Paulistão, nas últimas edições aí, lutou contra o rebaixamento, certo, André Luiz? Certo, meu caro Marcelo Corsato, é o Santos Futebol Clube, o peixe do eterno Rei Pelé, que daqui a pouco enfrenta a Macaca, que vem de vitória na estreia do Paulistão 2024 em sua Série A1 diante do Botafogo, jogando no estádio Santa Cruz, Ribeirão Preto, 1-0. E, logicamente, por tudo isso que você disse, continua muito pressionado pela sua torcida, sua imensa torcida pelo Brasil, o Santos Futebol Clube que tem, e a torcida exige que o Peixe faça um bom Campeonato Paulista e, consequentemente, uma ótima Série B neste ano de 2024 para retornar à elite do futebol brasileiro em 2025. Quanto ao time, o técnico Fábio Carrilli deverá manter a mesma equipe que venceu o Botafogo na última rodada, e apenas ficam de fora os jogadores, o Jorge com recuperação de lesão no joelho direito, o Zabola com recondicionamento físico, Alisson com recuperação cirúrgica no joelho, Sandri e Alex Nascimento em fisioterapia, e o Otero, que deverá ficar como opção no banco de reservas. Com isso, a esperança de gol do Peixe é com Guilherme no comando de ataque do Alvinegro daqui a pouco diante da Macaca na Vila, meu caro Marcelo Corsato. É isso, portanto, as primeiras informações para você de Ponte Preta e Santos, Santos e Ponte Preta, segunda rodada do Campeonato Paulista 2024. Daqui a pouco, vamos dar uma passada no placar ao vivo dos canais Futebol Interior para falar dessa rodada, que além desse jogo da Ponte Preta tem o jogo também do Santo André com o Novo Horizontino um pouco mais tarde. E é claro, daqui a pouco temos convidado, né? O André Luiz vai acionar aí o Renato, o atacante que pode ser que faça a estreia com a camisa da Ponte Preta hoje. A gente não sabe se como titular ou no banco de reservas, a princípio no banco de reservas, mas deve entrar no decorrer da partida. E o Arthur Eugênio vai trazer histórias para você que acompanha a gente aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Já quero pedir aí a sua participação com a gente nas nossas redes sociais, tá aqui na tela, tá? Futebol Interior, tanto no Face como no YouTube. Você pode mandar a sua mensagem pra gente na nossa arquibancada virtual, tá bom? Face e também YouTube. YouTube, se inscreva no nosso canal, compartilhe a nossa transmissão, clica lá no sininho. Vai ser um prazer ter você com a gente. E você que não tá ainda na nossa página lá no Facebook, Futebol Interior, tem muitas informações para você por lá também. Seja bem-vindo. E você que está no FM 87.9 da Valinhos FM, muito obrigado. Excelente noite de quinta-feira. A gente vai para o intervalo rapidinho. Daqui a pouquinho tamo de volta com muito mais para você, canais Futebol Interior aqui. Nós vestimos a camisa. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. Tamo de volta aqui nos canais Futebol Interior. Excelente noite pra você que tá ouvindo a gente. Agora são 6h43. Bom, pelo que eu sei, aí o André já tem a escalação oficial da Ponte Preta e também do Santos. Então, André, até antes do Arthur Eugênio e também do nosso convidado, passa aí a escalação da Ponte e do Santos pro jogo. A macaca escalada e definida pelo técnico João Brigatti. Vai a campo daqui a pouco diante do Santos com Pedro Rocha no gol. Luiz Felipe Castro, Matheus Silva e Igor Inocêncio. Meio campo, Leonaldi, Felipinho, Ramon Carvalho e Gabriel Santiago. E à frente, Dodô e Gé. Já o Santos Futebol Clube do técnico Fábio Carilli. Vai a campo com João Paulo no gol. Gil, Felipe Jonathan, Aderlan e Joaquim, João Schmidt, Pedrinho, Pituca e o Furque, e à frente Giuliano e Guilherme, meu caríssimo Marcelo Corsato. Muito bem, tá aí então a Ponte Preta no lugar do Iago Dias, então é o que a gente falava, né? O Dodô vai pro jogo. O Dodô vai pro jogo. E no lugar do Felipe Amaral entrou o... Emerson Santos. Não, Leonaldi. E no lugar do Elvis, o Gabriel Santiago. Muito bem, entendia que ele poderia colocar o Emerson Santos, mas ele coloca o Leonaldi e eu acho que ele acerta. E o banco de reservas da Ponte, para você ter uma ideia, tem o Luan para o gol, Gabriel Risso para a ala esquerda, Emerson Santos volante, Elvis meia, Edson zagueiro, Fraga volante, o João Gabriel, que é atacante. João Gabriel, o André Henrique, que é da base, o Renato, que é atacante, o Paul Vidiero, que é atacante, e o Luiz Aquim, que é zagueiro. Muito bem. É isso. Muito bem. Ó, final da Copa São Paulo deu timão, hein? O Corinthians, mais uma vez campeão da Copa São Paulo. Corinthians 1, Cruzeiro 0. São Paulo completando 470 anos, a capital de todos os paulistas. Bom, daqui a pouco eu vou lá no YouTube. Já vou no YouTube falar de você que tá no Facebook também. Já passei aí os caminhos, né? Pra você que tá na Valinhos FM e de repente não conhece o nosso trabalho, vem pra cá também, Futebol Interior, Facebook e YouTube. Daqui a pouco tem o Pedro Lino. A hora que o Pedro Lino estiver à disposição, a nossa técnica pode racionar. Aqui em Campinas, 23 graus. Em Santos, 22 graus e chove na cidade de Santos. E é claro, né? Lá no litoral, realmente a chuva está castigando mais do que aqui, onde estamos em Campinas, mas o gramado vai estar molhado na Vila Belmiro. Gente, seguinte, ó, antes até do Pedro Lino, da gente falar mais e conversar com você que está acompanhando, vamos trazer histórias do futebol com o Arthur Eugênio, e ele vai falar de um cara que, para mim, né, tá entre os 3 melhores goleiros da Associação Atlética Ponte Preta de todos os tempos, que é o nosso Sérgio Guedes, treinador hoje da Portuguesa Santista, mas que também como treinador da Ponte Preta, ele foi um dos maiores goleiros da história da Ponte, né? E treinador hoje da Portuguesa Santista, mas como treinador também foi vice-campeão paulista comandando a Ponte Preta.
E ele jogou no Santos, e no Santos também fez um excelente papel, jogou na seleção brasileira. Então o Arthur Eugênio tá chegando para falar aí do Sérgio Guedes. Vai, Arthur, a bola é tua. Arthur Eugênio. Amigos do futebol interior, eu vou buscar na história um goleiro, para mim, um dos melhores goleiros do futebol brasileiro. Eu vou contar aqui a carreira do goleiro Sérgio Guedes, revelado pela Ponte Preta, ótima passagem pelo Santos, chegou à seleção brasileira e que também, entre outras equipes, jogou no Goiás. Aqui, no futebol interior, Ivanilton Sérgio Guedes. O Sérgio Guedes, nascido em Rio Claro, no dia 7 de novembro de 1962. Sérgio Guedes começou nas categorias de base da Ponte Preta. A Ponte Preta sempre revelando grandes goleiros. Revelou Wilson, Quiqueto, Valdir Pérez, Moacir, Carlos, João Brigatti, Luiz Henrique, tantos outros goleiros. Hoje também tem Ivan, um goleiro de padrão internacional. Mas vamos aqui contar a história de Sérgio Guedes. Sérgio Guedes começou muito bem nas divisões de base da Ponte Preta, conquistando títulos importantes. Olha aí uma foto de Sérgio Guedes nas categorias de base da Ponte Preta. Esta foto é da Copa São Paulo de Juniores, 1982. A Ponte Preta conquistou o título. Em pé, Pardal, nosso amigo Pardal, preparador físico. Sérgio Guedes, Heraldo, filho de Diede Lameiro, treinador de futebol recentemente falecido. Valdir, um grande zagueiro que jogou em Portugal. Everaldo, que coincidentemente hoje trabalha como auxiliar técnico de Sérgio Guedes. Silvio, volante, e Carlinhos, lateral esquerdo. Agachados, Roberto, Chicão, Celso, Paulo César, o PC, que é vereador em Aguaí, e Mauro, o ponta esquerda, ótimo ponta esquerda, jogou no Palmeiras, no Corinthians, hoje trabalha no Corinthians, e o massagista Dadá. Mas a Ponte Preta tinha muitos goleiros, e para dar experiência ao Sérgio Guedes, a Ponte Preta fez a opção de emprestá-lo ao Araçatuba. O Araçatuba, à época, disputava a divisão intermediária, 1983, e era um campeonato muito difícil. E com apenas 20 anos, Sérgio Guedes foi titular do Araçatuba. Olha Sérgio Guedes dando entrevista em início de carreira com a camisa do Araçatuba. O Araçatuba tinha uma base da seguinte forma. Olha um time do Araçatuba em 1983, com Sérgio Guedes no gol. Sérgio, Bira, Paulo, Sérgio Márcio e Osório. Requena, César e Corá. Paulinho, Lula e Daércio. Daércio é um ponta esquerda que chegou a jogar no Corinthians. O treinador desse time, uma lenda, o Wilson Francisco Alves, o Capão. Você vê uma foto de Wilson Francisco Alves aqui no futebol interior, na época que ele era treinador do Grêmio Maringá. Até hoje em Maringá, o Wilson Francisco Alves é muito aplaudido. Sérgio Guedes voltou para a Ponte Preta em 1984. Aliás, quase que a Ponte Preta perdeu o passe junto ao Araçatuba. Sérgio Guedes fez uma campanha maravilhosa no Araçatuba. Outras equipes queriam e havia uma falha no empréstimo e quase a Ponte Preta perdeu Sérgio Guedes para o Araçatuba. E a partir de 1984, Sérgio Guedes passou a ser usado na equipe ponte pretana. No começo de 1984, o goleiro Carlos foi vendido para o Corinthians e Luiz Henrique não se firmou como titular. A partir daí, Sérgio Guedes passou a ser titular do time ponte pretano. Vamos a uma equipe da Ponte Preta com o Sérgio Guedes. Olha esta foto do Pacaembu em 1986. Neste jogo, se eu não me engano, contra o Palmeiras, eu trabalhei um sábado à tarde pela Rádio Cultura de Campinas. Em pé, Odair, Sérgio Guedes, Valdir, Regis, Júnior e Carlinhos. Agachados, Wagner, Márcio Luiz,
Chicão, Valmir e Mauro. Sérgio Guedes, na Ponte Preta, em 1986. Depois, em 1989, Sérgio Guedes chegou ao Santos, que precisava de um bom goleiro para suceder Rodolfo Rodrigues. Para muitos, o maior goleiro da história do Santos, o uruguaio Rodolfo Rodrigues. E Sérgio Guedes foi muito bem no Santos. Até hoje é apontado como um goleiro importante da história do time da Baixada Santista. Acompanhe uma foto de Sérgio Guedes no Santos. Sérgio Guedes, o goleiro deste time, em pé. César Sampaio, Sérgio, Luiz Carlos, Davi, Ditinho e Vladimir. Agachados, Carlinhos, Juari. Na volta da Europa em final de carreira, César Ferreira e Hernani, que também jogou na Ponte Preta, e Heriberto. Este Sérgio Guedes, no Santos. Aliás, vamos contar a história de Sérgio Guedes. Daqui a pouco a gente apresenta outras fotos interessantes. Araçatuba, Ponte Preta, Santos. Depois Sérgio Guedes começou a jogar em várias equipes. Jogou no Goiás em 1993. E eu trago aqui no Futebol Interior uma imagem de Sérgio Guedes no Goiás em 1993. Você está acompanhando aí Sérgio Guedes no principal clube da região centro-oeste brasileira. Depois jogou no Internacional, Botafogo de Ribeirão Preto, Lousano Paulista, voltou ao Santos, mas já sem ser titular, São José, Curitiba, América de Rio Preto, onde conquistou o título do Campeonato Paulista da A2, Grêmio São Carlense no final, e esteve rapidamente na Portuguesa Santista. Jogou também na Seleção Brasileira. Vamos agora acompanhar fotos da história de Sérgio Guedes em várias equipes. Você vê aí Sérgio Guedes no Internacional de Porto Alegre. Olha que foto interessante de um time postado do Internacional. Em pé, você vê o Sérgio Guedes, é o primeiro. A base do Internacional com Sérgio Guedes era a seguinte: Sérgio, Luiz Carlos Vinck, Argel Fux, Adilson e Robson, Anderson, Elson, Luiz Fernando Gomes e Caico, Nando e Dinei. O técnico do Internacional à época era Cláudio Duarte. Agora esta foto é histórica. Festa para Pelé, técnico da Seleção Brasileira, Paulo Roberto Falcão. Sérgio Guedes, o goleiro da Seleção Brasileira, Pelé, o penúltimo agachado, um timaço da Seleção Brasileira para homenagear Pelé, com Sérgio no gol da Seleção Brasileira. Você vê aí Sérgio no Botafogo de Ribeirão Preto, disputando um campeonato paulista. Esteve no Curitiba, esteve no São José. Olha um álbum de figurinhas do Campeonato Paulista de 1997 com Sérgio Guedes, a base do São José à época. O técnico era Cabralzinho. Sérgio, Wilson, Fábio, Ronaldo e Marcos Paulo, Marcelo Conde, Rogério, Wagner Mancini, hoje também treinador, e Giancarlo, Wagner e Adilson. Era um time do São José em 1997. Depois, em 1999, Sérgio Guedes, o grande líder do América, campeão paulista da A2. Você vê aí uma reprodução do Jornal Diário da região de São José do Rio Preto. Sérgio Guedes, aqui no Futebol Interior. Se você quer que eu aborde algum outro jogador, algum confronto histórico, alguma seleção envolvendo clubes, fale aqui com o Futebol Interior. Ó, a forma de você falar com o Futebol Interior está aqui. Futebol Interior, o principal veículo de comunicação esportiva do Brasil, desde 1999, sempre valorizando o futebol brasileiro. Você sabe, se a notícia é de futebol e não está no Futebol Interior, é fake news, sempre aqui no Futebol Interior. Arthur Eugênio. Muito bem, tá então o Arthur Eugênio falando do goleiraço
Sérgio Guedes, né? Um dos principais goleiros da história da Associação Atlética Ponte Preta, que jogou em várias equipes do futebol brasileiro, futebol paulista. Bom, vamos fazer o seguinte, ô André, vamos repetir o time da Ponte Preta aí, que você passou e eu tô anotando aqui, aí que eu percebi que tem uma surpresinha aí nessa escalação. Repete a macaca de novo aí, o André. E bota surpresinha nisso, meu caro Marcelo Corsato. Escalada e definida pelo técnico João Brigatti. A macaca vai a campo com Pedro Rocha no gol, Luiz Felipe na ala direita, Castro, Matheus Silva e Igor Inocêncio improvisado na ala esquerda. O meio-campo, Leonaldi, Felipinho, Ramon Carvalho e a surpresinha, Gabriel Santiago no lugar de Elvis, que ficará como opção no banco de reservas. Dodô e Gé, a esperança de gols do torcedor pontepretano, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, teoricamente a Ponte vai hoje no 4-5-1, né? Mas... variando pro 4-4-2, né? E 4-3-3, porque um vai ficar numa ala, o outro de um corredor, né? Que é o Dodô, e o outro, Gabriel Santiago, vai ficar no outro corredor. No outro corredor. Mas, teoricamente, a Ponte no 4-5-1. Vamos fazer o seguinte, a gente vai falar mais do time da Ponte, falar mais do Santos, mas temos som com o nosso Pedro Lino, que tá lá na molhada Vila Belmiro, para trazer pra gente o que tá pegando e o que tá acontecendo nesse momento lá na Vila Belmiro, na Baixada Santista. Grande abraço, boa noite, Pedro Lino. Boa noite, Marcelo, boa noite, amigos Avalinhos, FM do Portal Futebol Interior. A macaca tá aquecendo agora no gramado da Vila Belmiro, na minha frente aqui Pedrão, Luan também aquecendo, Elvis, Leonaldi, Felipinho. O time do Santos também aquecendo, muita chuva aqui na Vila Belmiro. Cheguei aqui por volta das 2 horas da tarde, muita chuva. A chuva não para, só aumenta. A bola rola às 7h30 da noite, Santos e Ponte Preta, pela segunda rodada do Campeonato Paulista, aqui na Valinhos FM, no Portal Futebol Interior. Corsato? Muito bem, como é que tá aí a presença do público? Você acha que vamos ter um bom público na Vila Belmiro hoje, ou a chuva vai afastar o torcedor do Santos, Pedro? O público tá chegando, público bem legal aqui na Vila Belmiro, né? Apenas torcedores do Santos. O público tá chegando tem a faixa ao contrário da torcida jovem, porque o Santos caiu, eles estão protestando e a torcida jovem virou a faixa. Na coberta, né, tem bastante público legal aqui, Corsato. Muito bem, o Pedro Lino, ele tá com a gente, vai ficar aí com o som ligado lá e vai estar trazendo as principais informações pra gente ao vivo no palco do jogo. E é claro também a entrevista coletiva no final do jogo do técnico João Brigatti. O Carilli tá falando, será que a gente consegue pegar um pouco do Carilli ali? Vamos ouvir. Sim, a mais, né, para que a gente esteja mais preparado ainda a cada jogo, para que a gente chegue nas decisões aí bem forte. Aí, este é o técnico Fábio Carilli, da equipe do Santos Futebol Clube, meu caro Marcelo Corsato. Daqui a pouco deve ser o Brigatti, a gente vai ficar atento aqui. Eu ia até chamar o intervalo, mas não vou chamar. O André tem convidado também, o Renato. Mas vamos aguardar aí o Brigatti para falar com a gente. Pois não, Pedro? Por enquanto nada do Brigatti aqui. Tô na porta do vestiário, por enquanto nada do Brigatti. Tá bom, o Brigatti provavelmente já deixou alguma coisa gravada aí pra TV. Brigatti. Agora sim, fala, Brigatti. Hoje contra o Santos, uma equipe qualificada, bem modificada também para o ano de 2024. Esperamos que a nossa equipe possa ter a personalidade de entrar em campo, a gente sempre respeitando a equipe do Santos, mas também, né, logicamente, impor o nosso futebol. E nós viemos aqui para Santos para buscar um resultado positivo. Então é isso que eu tenho passado para os nossos atletas. Pouco tempo de trabalho que nós tivemos, mas é com esse pensamento, da gente buscar aqui os 3 pontos, sempre respeitando mais uma vez a equipe do Santos. Tá aí, esta é a palavra do técnico João Brigatti, meu caro Marcelo Corsato. Fomos em carona aí com a TV, que está fazendo aí a geradora do jogo, a TNT, palavra dos 2 treinadores. É claro que a Ponte Preta vai tentar um bom resultado, a Ponte que tem um tabuzinho aí, né, ô André, a Ponte que não perde pro Santos desde 2018, 2020 a Ponte Preta eliminou o Santos no Campeonato Paulista. Naquele ano a Ponte quase foi rebaixada, foi o ano da pandemia. Aí depois dos últimos 2 jogos a Ponte ganha de Novo Horizontino, ganha do Mirassol e vai para as quartas de final. E nas quartas de final a Ponte vence o Santos pelo placar de 3-1
e se classifica para a sequência do campeonato. O Santos, é claro, nos últimos anos não vem fazendo um bom campeonato paulista, mas a Ponte Preta aí nesses últimos tempos está levando vantagem contra o Santos, né, André? Aliás, é um tabu que persiste. Eu lembro também de outro jogo aqui pelo Campeonato Brasileiro, um domingo, 11 horas da manhã, onde eu estava trabalhando nesse jogo também. A Ponte venceu por 3-0. Nesse bem que você falou, a Ponte estava totalmente desacreditada, inclusive com o técnico Brigatti, né? Verdade. O técnico Brigatti ganhou do Novo Horizontino, ganhou do Mirassol na volta daquela questão da pandemia e se classificou, enfiou 3-1 no Santos, passeou na Vila Belmiro e chegou ali na semifinal contra o Palmeiras, onde foi eliminado. Então, o retrospecto para a Ponte, Marcelo, ele é muito favorável. Mas, logicamente, hoje, né, o passado não se fala o presente. Apesar que nós estávamos conversando aqui em off, em tudo o que o Santos passou no final do ano, com rebaixamento, com reestruturação de elenco, o Santos é sempre Santos. O Santos é um time muito grande, o Santos do rei eterno Pelé, e que com certeza hoje o Santos na Vila Belmiro ele é favorito para esse jogo diante da Ponte, mas como a Ponte se dá bem jogando na Vila, a Macaca pode fazer uma macaquice e voltar com os 3 pontos da Vila hoje, Marcelo Corsato. É isso, é o que esperamos os torcedores da Ponte Preta e, é claro, o torcedor do Santos espera a vitória do Santos, que seria a segunda no campeonato, porque o Santos começou com vitória neste campeonato paulista da primeira divisão. São 7 da noite, mais 2 minutos, vamos para mais um intervalo e na volta vamos trazer o Renato, tá no banco de reservas, ele pode estrear com a camisa da Ponte Preta nesta noite de quinta-feira. A gente volta daqui a pouquinho aqui na Valinhos FM e também nos canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão. Desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos de volta. André, faz pergunta difícil não, André Luiz. Não faça pergunta difícil. Bom, vamos rapidinho aqui. Você tem o Renato para falar com a gente, né, André? Sim. Mas com relação ao Elvis no banco de reservas hoje, entendo que seja pelo gramado molhado. Porque se não for isso, não entendo o porquê do Elvis no banco de reservas, André. Na verdade, Marcelo, o Elvis ele é muito técnico, né? O Elvis, tecnicamente, é o cabeça do time, é a cabeça pensante, ele coloca a bola onde ele quer e, logicamente, com um gramado encharcado e chovendo do jeito que está chovendo em Santos e na Vila Belmiro, apesar da drenagem ser muito boa, o Brigatti, entendemos que ele preferiu aí optar
de um jogador que vai segurar mais o meio-campo, que é o Gabriel Santiago, porque o Elvis flutua e com o gramado encharcado não vai poder exercer toda a sua técnica que sabe e com muita maestria. Então, por isso, ele ficará como opção no banco de reservas e poderá entrar no decorrer da partida, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem. Pedro Lino, tá comigo, Pedro Lino? Não, ele tá, mas não tá. Ele tá, mas não tá. O Wilson Correia, vamos lá, Macaquinha. Gustavo Carvalho, eu prefiro que o Inocêncio jogue na direita. Luiz Felipe não apoia. Colocaria ele improvisado na esquerda. Com a escalação desse jeito, perdemos as duas laterais. Tá cornetando aqui o Gustavo Carvalho no YouTube. Deixa eu pegar mais uma mensagem. O Zé das Medalhas. Torcedor da Macaca, cidade de Carlópolis, no Paraná. Ô, Zé! Tamo junto e misturado no mesmo barco. Eduardo Tolentino, boa noite, turma. Boa transmissão a todos. Nosso Edu. Grande abraço pra você, Edu, aqui dos canais Futebol Interior. O Pedro Beraldo. Salve, Carlão. Não, sou muito, ó, muito mais bonito do que o Carlos Corsato, que hoje meteu o atestado. Tá aqui o atestado do Carlos, ó. Tá aqui, ó. Ele meteu o atestadão, não veio pro jogo. Sou o Marcelo Corsato, mas muito, ele é viu? muito mais bonito, viu? Sou muito, mas muito mais bonito, viu? Pedro Beraldo, obrigado aí pela participação. Tamo junto, é um prazer ser confundido com o Carlos. Não tem como não confundir, né? Porque somos gêmeos, os dois torcem pra Macaca. Eles são gêmeos. Tamo junto, Pedrão. Ó, você que tá ouvindo a gente aí, pode mandar mensagem no YouTube, Facebook, YouTube. Lá no Facebook eu vou entrando e saindo, indo e voltando, mas vou registrar a sua participação. Fala, Pedro Lino, agora ele tá comigo, diga! Já alinhei com o pessoal aqui, coletiva com o técnico João Brigatti após o jogo. Beleza, ô Pedro, o Elvis no banco de reservas, seria pelo estado do gramado, tempo chuvoso, ou você não tem essa informação, você acha, ou o que você pensa aí, você que tá aí no estádio, Pedro? Eu não tenho essa informação, mas acho que choveu muito em Santos, tem uns 3 dias que para de chover. Ontem caiu um temporal, hoje que choveu muito, tipo, a tarde inteira, o gramado tá pesado. Eu acho que o João Brigatti tá meio que prevenindo o Elvis para colocar ele no jogo domingo. E a Macaca joga em casa no domingo contra a Inter de Limeira, preservar para não machucar, né? É verdade, tem isso também, né? E a gente sabe que o Elvis não vai conseguir jogar todos os jogos. Tanto que a Ponte trouxe aí mais um meia, que é o Dudu. A Ponte contratou esse jogador e ele vai provavelmente fazer aí, vai revezar com o Elvis nesse meio campo da Ponte Preta. Então, André, vamos chamar aí o seu convidado, André? Vamos sim, vamos ouvir o atacante Renato. O atacante Renato responde o que fez aceitar o convite da Ponte Preta e quais são as suas principais características. Assim que eu tive a proposta, o professor me ligou, obrigado, me falou do projeto do clube, junto com o meu empresário, com a minha família, eu conversei e achei por bem vir para cá, né? Aceitar esse desafio. Sei que aqui é um clube grande, é um clube de torcida, de massa. E se Deus quiser, vou ser muito feliz aqui, junto com meus companheiros. Então, minha característica é ano passado fiz várias funções dentro dos jogos, beirada, do lado direito, do lado esquerdo, fiz algumas vezes de falso 9, então, e agora o meu foco é aqui na Ponte Preta. Infelizmente não deu certo ter ficado no clube lá. Saí de cabeça erguida, com sensação de que dei o meu melhor, e agora é pensar aqui na Ponte e fazer um ano abençoado tão melhor quanto foi no CRB. O atacante responde agora se recebeu proposta do Guarani. Não tive proposta concreta do nosso rival, teve sim especulação, mas nada concreto. É assim que fui informado que tinha um convite da Ponte Preta e logo em seguida chegou a proposta e junto com a minha família eu decidi vir para cá. E para fechar, ele diz como está fisicamente. Cheguei um pouco depois do grupo, ainda não estou bem fisicamente, né? Tanto que estou sofrendo com um pouco de dores ainda, que é normal de pré-temporada, mas junto com o pessoal da comissão técnica a gente está conversando para ver uma melhor maneira. Palavra do atacante Renato,
contratado pela Macaca para a temporada 2024, meu caro Marcelo Corsato. Beleza, então, tá aí o Renato que deve fazer a sua estreia com a camisa da Ponte Preta no jogo de hoje, está à disposição no banco de reservas. Aqui no Facebook, o Roberto Santos está mandando um 2-0 para Macaca, o Iago de Oliveira, vamos Ponte, mas com esse time é difícil ganhar aí na Vila, hein? Não tá acreditando o Iago, não. O Álvaro Volney, sobrou algum jogador na Ponte ou já venderam todos? O último que foi vendido foi o Felipe Amaral. Mas, ó, eu entendo o seguinte, né? Não tô aqui, não tenho procuração nenhuma para defender ninguém, viu? Eu tô dando a minha opinião aqui, você pode concordar, discordar, não tem problema. Se quiser mandar aqui nas redes sociais, pode também. O caso do Felipe Amaral, a Ponte, ela ia perder o jogador. O jogador poderia assinar um pré-contrato a partir de junho com outra equipe, e seria com o América. A Ponte não ia ganhar nada com isso, né? Por quê? Porque o staff do jogador e o jogador não queria renovar. Eles não iriam renovar. Então a Ponte aceitou a proposta do América, vai ficar ainda com 30% do jogador e vida que segue, né? Tudo na vida tem que ver o contexto. E entendo que foi o melhor que a Ponte conseguiu fazer no caso do Felipe Amaral, porque ele não ia renovar, gente. A Ponte ia perder o jogador de graça, André. E tem um detalhe, logicamente é um jogador muito técnico, um jogador que tem um futuro brilhante. Além do América, ele pode despertar o interesse de outras equipes. E lá na frente, a expectativa, né, pelo que eu andei vendo, andei olhando, andei analisando, a expectativa pode conseguir morder aí futuramente até uns 6 milhões de reais. Lógico, 3 milhões foi pouco? Foi, mas pensando dessa forma, pegar 3 ou não pegar nada mais pra frente, é preferível pegar 3 milhões, não, Marcelo? É isso, e a Ponte ainda fica com 30% dos direitos. Enfim, eu entendo que foi o melhor que a Ponte podia ter feito aí, no caso do Felipe Amaral. É bom jogador? Claro que é. Entendo que ele era titular do time, tanto que no primeiro jogo ele estava no time. Ele era titular do time do Brigatti, mas não tinha o que fazer, gente. A Ponte ia perder o jogador de graça. E a Ponte tem reposição na vaga do Felipe Amaral. Tem o Leonaldi, tem o Fraga, o Emerson Santos. Então, eu acho que é bom jogador, mas não vai fazer tanta falta assim. Eu espero que o Felipe Amaral jogue muito, mas muito no América, que ele possa ser vendido pro futebol do exterior e a Ponte ganhe mais dinheiro com ele ainda. Agora, lógico, a gente entende, o torcedor entende o nosso telespectador, ouvinte também, que tá triste com tantas baixas da Ponte. Nós também, aqui da imprensa, queríamos que não tivesse baixa alguma, que o Kaique ficasse, que outros jogadores que saíram, Fábio Sanches, Arthur, quem mais, Marcelo? O atacante lá, o Pablo Diego, ficasse, e que esses que chegassem para adicionar, chegassem para somar no elenco da Ponte. Mas, infelizmente, com todos os problemas que nós já sabemos, né? Financeiramente, que o clube passa, não houve a possibilidade e agora é ir com o que tem. Lógico, tá contratando, né? Eu entendo que de todas essas contratações que a Ponte fez na Intersafra 2023 para 2024, a melhor contratação, na minha opinião, é o Renato, o atacante, é a contratação melhor, na minha opinião, que a Ponte fez. Agora, os outros chegam também para jogar. Tem jogadores aí, jogador até da seleção boliviana, que é o Luiz Aquim. Então vamos aguardar, vamos ver aí no decorrer do campeonato. É lógico, é um tiro curto, a Ponte precisa, lógico, rapidamente fazer os 12 pontos para pelo menos se manter na Série A1 e daí o que vier para frente vai ser lucro para a Macaca nesse Paulistão 2024, meu caro Marcelo Corsato. É isso, tô com você, André, tô com você. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Celso Fittipaldi, grande Celção, um abraço. Um abraço pra você, querido. Boa noite. Empate na Vila não pode ser descartado. Considera um bom resultado. Pela escalação, a que o Brigatti também acha. Acho que o Brigatti pensa assim. Abraços, ótimo trabalho à equipe. Obrigado, Celso. O Lincoln Nissan também tá com a gente aqui. Eu tô no Facebook. Vou sair do Facebook, agora vou lá pro YouTube, mas vou dando uma passadinha aqui nas redes sociais, aqui dos canais Futebol Interior. Futebol Interior, YouTube, Facebook, você que tá no YouTube, compartilha a nossa transmissão, pode mandar a sua mensagem, sempre um prazer, viu? Ter você junto com a gente por aqui, dá um joinha também, enfim, para mostrar aí para mais
pessoas que estamos aqui na transmissão dos canais Futebol Interior. Faltando aproximadamente 14 minutos para o jogo começar, já a ficha técnica do jogo. E chove na vila, hein? A chuva não Chove. para. É uma chuva que Deus manda que eu vou te contar, hein? A gente tem imagens do jogo, do estádio, do gramado, né? Me parece que não tem poça d'água ainda. Me parece. É o que eu ia comentar. A drenagem, aparentemente, se não me falha a memória, o Santos não faz muito tempo, ele refez todo o gramado, inclusive o sistema de drenagem da Vila Belmiro. Todos nós sabemos, olha, Marcelo, eu me recordo de um jogo que eu fiz lá na Vila, em 2006, Santos e Ponte Preta, a Ponte ganhou por 1-0. Eu estava por outro prefixo. Eu vou te contar, hein? Na hora do vestiário, na entrevista coletiva, a água batia na cintura, meu amigo. É fácil, e depois ir embora de Santos até Campinas, quase 200 quilômetros, né? Molhado, não foi fácil, não. Muito bem, deixa eu mandar um abraço aqui pro de Santos, 1979, pro Adilson também. Boa noite. Tá todo mundo perguntando do FF, o nosso Frank Francisco. Então, a gente tá igual a Ponte Preta, contendo gastos no começo da temporada, né? Então o Frank, ele tá de stand-by, né? E quando a situação melhorar, a gente coloca o Frank de novo na transmissão, tá bom? O Frank nem ouvindo a gente tá nesse momento, né? Eu acredito que não, mas nem forte abraço ao Frank. Grande Frank. E o FF está em stand-by, torcida brasileira. Mas o Frank, ó, tá no nosso coração, torcedor da Ponte Preta. Muito. E colaborador aqui dos canais Futebol Interior. Grande figura, nosso Frank Francisco. Bom, já o André traz a ficha técnica do jogo, mas antes eu quero passar aqui os jogos da segunda rodada do Campeonato Paulista, né? O Mirassol empatou com o São Paulo 1-1. E o Mirassol veio e jogou com a Ponte Preta aqui, né? E a gente falava, o resultado de empate em casa contra o Mirassol. Gente, o Mirassol tem um time acertadinho. Por ser a estreia da Ponte, até que foi vantajoso para a Ponte empatar com o Mirassol, porque a Ponte teve bons momentos. Eu assisti o jogo da íntegra, não estava na transmissão, mas assisti o jogo em minha residência, prestando muita atenção nesse time da Ponte. A Ponte teve altos e baixos na partida, melhorou, começou mal a partida, depois dos 15 minutos melhorou muito, tomando canto do jogo até que abriu o placar. E daí numa falha pelo setor direito, ali tudo improvisado, né? O Luiz Felipe, que estava marcando pelo lado esquerdo, não é dele, ele tomou o corte do atacante do Mirassol. O Matheus Silva saiu da direita e foi lá na esquerda também tentar cortar, não conseguiu. E o Mirassol acabou empatando a partida. Por ser estreia e por toda a reformulação, a Ponte manteve uma pequena espinha dorsal do seu time que vinha do ano passado. Na minha opinião, foi um bom resultado. Agora, a Ponte tem que pontuar. Hoje em Santos, para mim, um empate seria de intenso bom tamanho, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem. Bom, resultados da rodada então, além desse Mirassol 1, São Paulo 1, Água Santa 0, Botafogo 1, o Ituano venceu o Corinthians por 1-0, a Portuguesa perdeu em casa para o Red Bull Bragantino 2-1, com transmissão dos canais Futebol Interior ontem, Guarani e São Bernardo empataram 0-0, o Palmeiras suou, mas ganhou da Internacional de Limeira pelo placar de 3-2, e além desse jogo da Ponte Preta, que começa daqui a pouquinho às 7h30 da noite, hoje para fechar a rodada, tem Santo André e Novo Horizontino. Muito bem, classificação do Grupo A. Santos é o primeiro com 3, Portuguesa na segunda colocação 3, Ituano 3 é o terceiro, Santo André é o quarto com 1 ponto. Grupo B, Palmeiras é o primeiro com 4, Água Santa é o segundo com 3, esse é o grupo da Ponte Preta. A Ponte a terceira tem 1, se vencer ela vai para a segunda colocação do grupo, né? E o Guarani é o quarto colocado com 1 ponto. Grupo C, o Bragantino é o primeiro com 3, Corinthians é o segundo 3, Mirassol o terceiro 2, a Inter de Limeira não pontuou, é a última colocada do grupo. Grupo 4, que é o grupo D, São Paulo 4, São Bernardo 4, Botafogo 3 e o Novo Horizontino 1 ponto. Artilheiro do campeonato é o Rafael Veiga, do Palmeiras, com 3 gols. Lembrando que essas informações e outras você pode conferir no nosso aplicativo Placar ao Vivo. Aliás, você que baixou o aplicativo Placar ao Vivo já há algum tempo, faz o seguinte, exclui o aplicativo e vai na Play Store, aí na loja virtual do seu celular e baixa de novo, tá? Que tem atualização, às vezes não chegou para você ainda, mas exclui e baixa ele novamente, que você vai ver que vai estar bem melhor, mais leve, com muito mais informações. O nosso Placar ao Vivo na sua lojinha virtual, aí você pode baixar, tá? Se você já baixou há algum tempo, exclua o que você tem e baixe de novo o Placar ao Vivo. Vamos fazer o seguinte então, vamos trazer
os jogadores que vão entrar em campo, a ficha técnica do jogo para você aqui nos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Anote aí, torcedor Ponte Pretano. Seu técnico João Brigatti definiu. Você confere aqui em 87,9 na Valinhos FM nos canais Futebol Interior. Escalada e definida a Associação Atlética Ponte Preta. Vai a campo no sistema 4-5-1, variando para o 4-4-2 com Pedro Rocha, o goleiro número 1. Na ala direita, 14, Luiz Felipe. A zaga central, 3, Castro. Com a 4 no costado, o quarto zagueiro e capitão da equipe, Matheus Silva. E na ala esquerda, o 2 é Igor Inocêncio. O meio-campo da Macaca começa com 5, Leonaldi. 16, Filipinho. 18, Ramon Carvalho. E 17, Gabriel Santiago. E à frente, 7, Dodô. E 9, o artilheiro Gé. Olha o repeteco da Macaca de Pedro Rocha, 1, Luiz Felipe 14, Castro 3, Matheus Silva 4, Igor Inocêncio 2, Leonaldi 5, Felipinho 16, Ramon Carvalho 18, Gabriel Santiago 17, Dodô 7 e o Gé com a 9. No banco, Luan, Gabriel Risso, Emerson Santos, Elvis, Edson, Fraga, João Gabriel, André Henrique, Renato, Polvidiero e Luiz Aquim. A Ponte Preta estreou no Campeonato Paulista, acabou empatando com o Mirassol pelo placar de 1-1, portanto 1 ponto, 1 gol tomado, 1 gol feito, 0 de saldo. A Ponte que volta a campo no próximo domingo, 4 da tarde, aqui em Campinas. A Macaca encara a Internacional de Limeira, jogo que vai ter transmissão Valinhos FM, canais Futebol Interior. Futebol Interior. Santos, gol! É o Santos Futebol Clube. O Peixe escalado e definido pelo técnico Fábio Carilli no sistema 4-3-3. Vai a campo com João Paulo, goleiro número 1. Na ala direita, 4, Aderlan. A zaga central, 2, Gil, com a meia dúzia no costado. O quarto zagueiro é Joaquim. E na ala esquerda, 3, é o Felipe Jonathan. O meio campo do Peixe começa com 5, que é o João Paulo. 8, Pituca. 10, Juliano. E à frente para o camisa número 7, Pedrinho. 11, Guilherme. E 9, Júlio Furque. Olha o repeteco do Santos Futebol Clube com João Paulo 1, Aderlan 4, Gil 2, Joaquim meia dúzia, Felipe Jonathan 3, João Schmidt 5, Pituca 8, Juliano 10, Guilherme com a 11, Pedrinho com a 7 e Júlio Furque com a 9. No banco, Diógenes, Rodrigo Falcão, Messias, Samuel, Rainer, Kevson, Nonato, Rincon, Casares, Marcelo, William Bigode e Otero. O Peixe que estreou no campeonato com vitória para cima do Botafogo, jogando em Ribeirão Preto pelo placar de 1-0. O Santos tem 3 pontos, marcou 1, não sofreu nenhum gol. E o próximo jogo, nada mais, nada menos, o clássico no Allianz Parque, domingo, 18 horas, contra o Palmeiras. Arbitragem. Apita o jogo, Fábio Monteiro dos Santos. Ele será auxiliado pelo assistente 1, Alex Ang Ribeiro. Assistente 2, Gustavo Rodrigues de Oliveira. Quarto árbitro, Rodrigo Santos. Árbitro de vídeo, Vinícius Furlan. Todos árbitros da Federação Paulista de Futebol. Ficha técnica do jogo. Tá, então, a ficha técnica do jogo para você, Ponte Preta e Santos. Santos e Ponte Preta é o jogo que você acompanha. A Ponte Preta entrando junto com o Santos. Nesse momento, o Santos todo de branco. A Ponte toda de preto, né? Consequentemente, a Macaca jogando com o seu uniforme número 2. A bola vai rolar daqui a pouquinho. A chuva continua. O nosso Pedro Lino está lá no estádio. Pedro Lino está na Vila Belmiro e, é claro, acompanhando tudo para você que tá ligado aqui na Valinhos FM 87.9. Um abraço para você que tá junto com a gente pelas
ondas da Valinhos FM. Obrigado pelo carinho. Você que está junto com a gente no site Futebol Interior, no Placar ao Vivo. Você que está acompanhando a gente também pelos aplicativos e, é claro, no YouTube e no Facebook. Muito obrigado pela audiência. A ponte, como eu disse, toda de preto, né? Com calção, meias, camisa preta com faixa branca no peito. O Santos todo de branco. Aliás, o Santos entrando aí, né? O capitão do Peixe deve ser o Diego Pituca. O capitão da Ponte é o Matheus Silva, que já foi capitão no último jogo. Pituca, portanto, confirma aí o nosso repórter André Luiz, é o capitão da equipe do Santos. Ele que volta, né? Mas o Santos, uma curiosidade, vai ser executado o hino nacional brasileiro lá no estádio da Vila Belmiro nesse momento. E no último jogo do Santos, né? Na estreia do Campeonato Paulista, o Santos venceu por 1-0 contra o Botafogo em Ribeirão Preto, e a delegação do Santos já entrava no ônibus, o ônibus já estava saindo, né? E aí descobriram que estava faltando um jogador, que era o Joaquim. Aí quando viram, o Joaquim estava correndo atrás do ônibus já, ali na saída do estádio em Ribeirão Preto. Que fase, hein, André Luiz? Meu Deus do céu. Quase foi esquecido em Ribeirão Preto, Joaquim. Esqueceram o jogador pra trás. Ah, mas aí é bom, ele ia naquela choperia famosa lá e ia fazer a festa, Eu né, acho que ele ia gostar, hein, de ser esquecido. A bola vai rolar, você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior, Campeonato Paulista 2024, Série A1. É a segunda rodada pra você. Falei agora há pouco aqui, o Santos joga no próximo domingo contra a equipe do Palmeiras. Jogo marcado pro Palestra Itália, o Allianz Parque, né? Palestra Itália pros antigos, agora Allianz Parque. E a Ponte Preta joga no domingo, 4 da tarde, transmissão aqui dos canais Futebol Interior contra a Internacional de Limeira, que ontem deu um trabalho danado pro time do Palmeiras. Deu um trabalho daqueles, hein? Eu pensei que a Inter ia ganhar o jogo, então jogo difícil também pra Ponte no domingo. Aliás, não tem jogo fácil esse Campeonato Paulista, né, Marcelo? Não tem jogo fácil. O Santos de João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca, que é o capitão, e Juliano, Pedrinho, Júlio Furque e Guilherme, é o Peixe do Fábio Carilli. A Ponte Preta escalada com Pedro Rocha, Luiz Felipe Castro, Matheus Silva e Igor Inocêncio. Até aqui, os mesmos jogadores que jogaram na estreia. Leonaldi, no lugar do Felipe Amaral, que foi negociado com a América. Filipinho, Ramon estavam de titulares na equipe no jogo contra a equipe do Mirassol. E o Gabriel Santiago entra aí na vaga do Elvis, que hoje está no banco de reservas. Tem Dodô, né, que é o jogador escolhido para ocupar a vaga do Iago Dias, que tem um problema médico, foi vetado pelo departamento médico. E o Gé, ele que fez o gol da Ponte na estreia do Campeonato Paulista. O atleta que fez o gol do Santos na estreia, na vitória contra o Botafogo, Otero, está no banco de reservas. E o árbitro da partida, o Fabiano, anota aí, viu, André? Fabiano Monteiro dos Santos. Ele tem 26 anos, rapaz. Tem idade para ser meu filho. Tem idade para ser nosso filho, né? Mas 26 anos, então ele deve estar atuando há pouco tempo na Série A1, né? Sim, há pouco tempo na Série A1. Aliás, a arbitragem jovem, né? Porque o Alex Ang Ribeiro tem 40 anos, aí é o mais experiente dos árbitros. O Gustavo Rodrigues de Oliveira é o auxiliar número 2, ele tem 36 anos. E o Furlan? E o Furlan, que é secretário de esportes em Santa Bárbara do Oeste, é o VAR, né? Ele tem 44 anos. O quarto árbitro é o Rodrigo Santos, 38 anos. E aí, André, expectativa para Ponte Preta e Santos, que começa daqui a pouquinho? Boa expectativa para esse Santos e Ponte Preta. Logicamente o Santos joga em casa, né? Seria um absurdo falar aqui que a Ponte é a favorita. A Ponte vai naquela atuada de sempre. Nós, como conhecemos bem a expectativa do técnico João Brigatti, a forma que o João Brigatti trabalha, principalmente técnica e taticamente com esse elenco, o Brigatti vai mais cauteloso, logicamente explorando os contra-ataques. O Santos é favorito, mas eu acredito na macaquinha e eu acho que a macaca hoje vai fazer macaquices na Vila Belmiro e vai sair com a vitória 1-0 para a macaca. Gol de Gé, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem. Também acho que o Santos é favorito, mas a nossa audiência aqui no YouTube, né, onde tem a enquete lá que você pode votar, são até agora 19 votos, tá dando Ponte Preta, hein? Tá dando Ponte Preta aqui, com 58% dos votos. E o Santos tem 16%
dos votos, 26% para empate. Portanto, a Ponte Preta, com a nossa audiência aqui, tá levando a melhor por enquanto aqui no YouTube. Olha o tamanho do Matheus Silva, rapaz. Perto do quarteto de arbitragem, do camisa número 8 do Santos, que é o Diego Pituca, eles ficam tudo pequenininha. Rapaz. E a gente percebe aqui o pessoal que trabalha lá na Vila Belmiro, né, da manutenção do campo. A chuva é forte. Eles estavam jogando cal ali de novo nas linhas, enfim, porque a chuva realmente é muito forte, mas o gramado me parece bom. A drenagem parece ser boa. Parece ser boa sim a drenagem da Vila. Vamos ver até quando segura, né? Porque no decorrer do jogo, logicamente, se continuar esse pé d'água que está na cidade de Santos, vai encharcando cada vez mais o gramado, mesmo com excelente drenagem. Pode se formar algumas poças, mas a princípio eu não acredito em comprometer a partida esse gramado da Vila Belmiro, meu caro Marcelo Corsato. Jogadores já se posicionando ali, o goleiro João Paulo todo de azul, goleiro da equipe do Peixe, goleiro da Macaco Pedrão, provavelmente vão ter trabalho porque bola molhada, campo pesado, fica mais rápido, enfim, tem que ter mais atenção. Pedrão que pegou muito contra o Mirassol, tá todo de vinho, Bordeaux ali, o goleiro da Ponte Preta. Wilson Correia, um pontinho será bem-vindo, agora se vier 3 ficaremos hiper felizes. É isso aí. A Viviane Cristina. Boa noite, amigos. Bem-vindo, André. Vai, Ponte Preta. Obrigado, Vivi. O árbitro da partida esperando o momento exato para começar o jogo. A bola vai rolar, você vai se ligar aqui nos canais Futebol Interior. O árbitro da partida, Fabiano Monteiro dos Santos, já disse, 26 anos. Posse de bola para o time do Santos. Juliano vai dar o primeiro tapa na bola. Apita o árbitro. Tem bola rolando, tem emoção na ponta da chuteira. Tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior com a Valinhos FM 87,9. Comigo, André Luiz e também Pedro Lino, além do Felipe Marques na mesa de som. E é claro, a grande audiência dos canais Futebol Interior e você, torcedor, acompanhando a gente na Valinhos FM. Que bom, que gostoso estar na frequência da Valinhos FM. Junto com a gente, cafécanecão.com.br, concessionária Sim e restaurante do Dadá. Vai mandando a sua mensagem pra cá. Fique à vontade no nosso YouTube e também no Facebook Futebol Interior. Seja bem-vindo. A Ponte Preta defendendo o gol que fica à direita do seu receptor. A equipe do Santos, consequentemente, defendendo o gol à esquerda. A Ponte atacando, então, para a esquerda. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte ataca nesse primeiro tempo pro gol do portão de entrada do estádio Moisés Lucarelli. Ponte vem pro campo de ataque, bola enfiada na frente ali pro Gabriel Santiago. Pau nele, falta. Tá parado o jogo, falta pela direita, corredor direito, Felipe Jonathan chegou fazendo a falta, bola pra Ponte, vem bola na área aí, hein, André? O Felipe Jonathan não quis saber de brincadeira, pelo lado direito, pegou o Gabriel Santiago, é falta para a Macaca, chega por ali o camisa número 7, o Dodô para a cobrança, juntamente com o Luiz Felipe, vai chover, bola na área do Peixe. Vem a Ponte Preta pro campo de ataque, quem sabe o primeiro já era do jogo, chove no gramado, e na área do Peixe pode chover ainda mais, vem bola pra dentro da grande área, e na hora de bater a falta escorregou, a bola pingou, caiu dentro da grande área, afasta a zaga do Peixe, tira dali Joaquim, aí completa, tira o jogador da equipe do Santos, o Júlio Furque, a bola sobrou pra Ponte Preta, vem de novo o campo de ataque, bola enfiada na frente, passa pelo Gé, passou pelo Gé, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola, parece que teve desvio no jogador do Santos. Bola pra Ponte, André. Teve desvio sim, lateral para a Ponte, e nós já vemos as primeiras poças sendo formadas na Vila Belmiro. Continua 0-0, informando o restaurante do Dadá. Lateral, lado esquerdo, bola pro Igor Inocêncio. Jogou dentro da grande área pro Gé. Tá parado o jogo. Ele caiu ali no gramado, mas o árbitro pegou um toque de mão do atacante da Ponte Preta, ou então a saída de bola. O jogo tá parado. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Espero você aqui na nossa arquibancada virtual. Fique à vontade, use e abuse. YouTube, Facebook, YouTube, Futebol Interior. Você pode mandar sua mensagem pra gente também através aí do nosso WhatsApp 989893526. Vem Ponte, vem Macaca pra lá, pra cá, pedalou Dodô. Caiu no gramado, pediu falta, o árbitro não deu. A bola sobra pro time do Santos aqui pela direita. A bola com o Gil, tocou pro Felipe Jonathan, deu a bola um pouco mais atrás aí, mete o pé na bola, tira dali o Pituca, capitão do time. A bola sobrou pelo lado direito pra Pedrinho, ex-jogador do São Paulo.
Jogou bola na frente, vai correr com ele o jogador da Ponte. Escorregou, caiu o Igor. A bola pro Pedrinho, vem a batida pro gol do Juliano pra fora. Igor Inocêncio foi atrás do Pedrinho, saiu catando o cavaco. E o Pedrinho na linha de fundo, quase o gol do Santos aí, André. E o Castro foi na caçada do jogador do Santos, acabou escorregando, fez que foi, mas acabou o fundo no cruzamento do camisa número 7, Pedrinho. Quase o Santos chega ao primeiro gol. Tiro de meta para Pedro Rocha. Continua 0-0 Vila Belmiro, informando o Café Canecão. Valinhos FM Futebol Interior com você no Campeonato Paulista. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. 7 da noite, mais 35 minutos em Campinas, bola aqui no campo de defesa, quarta zaga para Matheus. Matheus recua, toca para Pedrão, tem que sair com os pés, dá um bico na bola, ela cai para Gé, domina, divisória do gramado, fez a finta para cima na marcação do Pituca, ficou no gramado, a bola para Ramon. Ramon soltou, boa bola na ponta esquerda, vem a passagem por ali do Ramon, recebeu, toca essa bola, Ponte Preta do Dodô, Ramon, Dodô, toca a bola para Igor Inocêncio, sai da ponta, vem pro meio, tocou pro Gé, de novo, fez a finta, boa jogada pro Inocêncio, tocou dentro da grande área pro Dodô, bateu pro gol, cruzado, pegou o goleiro. João Paulo, na pequena área, caiu por baixo, fez a defesa. Boa chegada da Ponte pelo lado esquerdo, André. Na triangulação com Gé, Igor Inocêncio e Dodô. A bola sobrou pro Dodô, que chutou forte. Perna direita, perna esquerda, canto baixo esquerdo. O goleiro João Paulo fez a defesa e já repôs. Continua 0-0 Vila Belmiro, informando concessionária Sim. Seja bem-vindo, você que está ouvindo a gente. Bola pela esquerda, campo de ataque pro time do Santos. Bola com o Guilherme no carrinho, chega Filipinho. Desarma pro time da Ponte Preta, soltou a bola na frente para Gabriel Santiago. Pediu a falta, Felipe Jonathan chegou para cima dele, o árbitro deu lateral. Posse de bola pro time da Baixada. Posse de bola pro time do Santos. A bola aqui no campo intermediário defensivo. Bola com João Schmidt, base do São Paulo. Jogou, bola na frente, lado esquerdo pro Guilherme. A bola se perde e vai embora. Esse Guilherme aí é aquele que jogou pelo Grêmio, né? Sport, estava no Fortaleza e teve um campeonato brasileiro da Série B aí que ele fez gol na Ponte Preta jogando pelo Sport. Tem que tomar cuidado com o Guilherme, que é um bom atacante. 5 minutos e meio passados deste primeiro tempo. Tem a nossa enquete para você votar lá no YouTube. Quem você acha que vence o jogo? Ponte Preta? Tá dando Ponte Preta por enquanto aqui, viu? Ponte, Santos ou empate, você pode votar. youtube.com/futebol interior. Manda a sua mensagem pra gente, compartilha a nossa transmissão, dá um joinha, estamos esperando você lá no YouTube, no Facebook também, daqui a pouco eu vou votar por lá. Posse de bola pro time do Santos pelo lado direito, bola com Aderlan, ex-jogador da equipe do Red Bull Bragantino, agora no Peixe, tocou pra Gil, ex-Corinthians, solta a bola pra Joaquim, ele que quase foi esquecido em Ribeirão Preto, devolveu, tocou a bola pra Gil, Gil domina, toca essa bola aqui no meio, pra Aderlan, chegou pra cima dele a marcação ali do jogador da Ponte Preta, que era o Gabriel Santiago. Na verdade, o Dodô escorregou, mas a bola voltou. Campo de defesa para o time do Santos, vai tocando bola na zaga, bola com o Joaquim. Joaquim deu para Felipe Jonathan, vai para cima da marcação do Gabriel Santiago. O Santos vai tocando bola aqui no campo de defesa. A Ponte marca do meio campo para trás. O Gé é o jogador mais adiantado do time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Santos vem com o Pedrinho. Pedrinho solta essa bola para Felipe Jonathan. Teve propostas para sair do Santos, mas o Santos não liberou. A bola para Guilherme, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola para João Schmidt. Ele domina, número 5 da equipe do Peixe. Perna esquerda, toca a bola para Felipe Jonathan também com a perna esquerda. A chuva não para. Pedro Lino é o nosso repórter, está lá na Vila Belmiro. A qualquer momento ele pode chamar e tem prioridade para falar com a gente. É bola pro time do Santos, vem Pituca. Diego Pituca, da base do Botafogo de Ribeirão Preto. Tava no futebol japonês, volta pro Santos. Mas já teve uma boa passagem pela equipe peixeira. Aliás, do Santos que ele foi pro futebol japonês, solta a bola pelo lado direito, vem Peixe, Pedrinho tocou, boa boa pra Aderlan, vai pra cima da marcação dele por ali o Filipinho, a bola no meio, trabalha o time do Santos, João Schmidt, domina com a perna esquerda, meia direita, pensa, toca a bola pra Aderlan, corredor direito, tocou a bola pra Schmidt, calcanhar na bola, toca pra Pedrinho, linda finta pra cima da marcação, linha de fundo não, bico direito da grande área, prefiro tocar um pouco mais atrás pro Pituca, daí Pituca, Pituca, faça assim o jogo todo hoje, pelo menos pro torcedor da Ponte, né, André? O Diego Pituca mandou essa bola lá no estádio da Portuguesa Santista, que é na entrada de Santos, né? O Eurico Mursa.
Pegou muito mal na bola, o Diego Pituca mandou longe da meta do goleiro Pedro Rocha. Tiro de meta para a Macaca, continua 0-0 em Santos, informando o restaurante do Dadá. Segue mandando a sua mensagem pra gente, muito bom ter você por aqui. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Lembrando que você pode participar com a gente pelo YouTube, no Facebook também. Tamo junto! Olha, aqui no Placar ao Vivo, eu vejo que pela segunda rodada do Campeonato Paulista, a bola vai rolar daqui a pouquinho, 9 da noite, tem Santo André e Novo Horizontino. Claro, no Placar ao Vivo, você tem todas as informações, tá bom? Todas as informações no Placar ao Vivo. Deixa eu atualizar aqui, daqui a pouco vou passar os jogos em andamento. Lembrando que o Corinthians foi campeão da Copa São Paulo, mais um título do Corinthians. Hoje aniversário da cidade de São Paulo, capital de todos os paulistas, 470 anos. Reposta de bola para o time do Santos, a chuva permanece. Felipe Jonathan dominou, soltou essa bola para Juliano. Ex-Corinthians devolveu, tocou a bola para Guilherme. Guilherme, ex-jogador do Fortaleza, do Grêmio, do Sport. Devolveu, tocou a bola para Joaquim. Ex-Cuiabá, toca para Gil. Gil domina, levanta a cabeça. Boa bola! Bola boa pela direita, ninguém marcou. O Pedrinho encosta na marcação. Igor Inocêncio, ele vai para a linha de fundo, para lá, para cá. Para, pensa, de novo, linha de fundo, dá o bote, perna direita por baixo, faz o corte. Igor Inocêncio, para ceder escanteio, pela direita para o time do Santos, primeiro do jogo, André. E o Pedrinho tá fazendo um salseiro por ali, pelo lado direito do ataque do Santos. De novo, Igor Inocêncio, toque providencial pela linha de fundo, escanteio, lado direito, favorece ao Peixe. Vem aí para a cobrança, vamos aguardar, é o camisa... Número 10, é isso? Camisa número 10, é o 11, é o Guilherme na cobrança. Guilherme vai pra bola, jogadores se pegando lá dentro da grande área. A ponte atenta, o goleiro Pedrão também. E o árbitro pede pra esperar um pouquinho, né? Porque os caras estão se pegando. Os caras estão... Tá parecendo balada, viu, André? Tá parecendo os embalos de sábado à noite, Marcelo Corsato. Eu não vou falar o que eu pensei, porque nós estamos no rádio, né? Não pode. Não pode. É escanteio pro time do Santos. Jogada ensaiada, escanteio curto, bola no segundo pau dentro da grande área. Tira de soco, Pedrão. Podia ter segurado, hein, Pedrão? Ah, podia, hein? Mas a bola molhada, ele não teve confiança. Aí o Gil não dominou, a bola se perde e vai embora. Faltou confiança pro goleiro da ponte. Mas chove em Santos, hein, meu amigo? Pelo amor de Deus, hein? Rapaz, São Pedro... a drenagem é boa, hein? Caprichou, hein, São Pedro? Caprichou, hein? A drenagem tá boa, porque eu vou falar um negócio pra você. Tá funcionando bem a drenagem da Vila Belmiro, porque olha, a chuva é intensa, não para. Posse de bola, campo de defesa pro time da ponte, despacha a bola dali, Luiz Felipe. A bola volta, sobra pro time do Santos. Bola com o Guilherme das costas para marcação. Luiz Felipe vai com ele. Ele toca a bola pra Pituca, deu uma carrapeta calcanhar pro Schmidt. Schmidt devolveu, tocou a bola pra o Aderlan. Aderlan pelo lado direito, solta a bola pra Pedrinho. Pedrinho dominou, deu pra Juliano. Vem o 10 do Peixe, faz o gingo. A ginga de corpo pra cima do Ramon, ganhou da marcação, tocou pro Pituca. Levanta a cabeça, domina com a direita, com a esquerda, ele toca. Lá do outro lado, lado esquerdo, cuidado aí, Luiz Felipe, não vai com muita sede ao pote, não. A bola pro time do Santos, bola com o Pituca, capitão da equipe. Solta a bola pelo lado esquerdo pra Guilherme. Felipe Jonathan passou, vai pra cima da marcação dele, por ali o Gabriel. Vem cruzamento dentro da grande área, Matheus Silva. Mete o pé esquerdo na bola, tira dali. Jogador do Santos estava atento. A bola voltou, sobrou. Pituca jogou dentro da grande área. Matheus tirou, cortou errado. A bola vai entrando. Já era. Gol. É do Santos na Vila. É gol, é gol, é gol. Futebol é a nossa paixão. Juliano recebeu um presente, cruzamento que veio. O Matheus Silva, capitão da ponte, foi cortar, mas deu uma assistência pro Juliano. Ele dominou, ajeitou o corpo no canto esquerdo do goleiro Pedrão. Foi pra bola, mas não pegou, tá aberto, o placar tá desbloqueado, o placar da Vila Belmiro. Juliano, 10 no costado, pode comemorar, a festa toda sua, da torcida do Santos. É, goleirão Pedrão, essa não deu pra você, amigão, ó, já era. Tá no fundo da rede, marca de 11 minutos passados do primeiro tempo na Vila. Agora Santos 1, Juliano, o nome do gol. 0 pra Ponte Preta. Detalhe, a selfie do gol do Santos aí, André Luiz. E o detalhe que no cruzamento pelo setor esquerdo, o Matheus Silva subiu, mas cabeceou muito mal.
deu uma pichotada de cabeça de graça no meio da área para o Juliano, que deu tempo de matar a bola, olhar e de perna direita, jogar no canto baixo esquerdo da meta de Pedro Rocha, que nada pôde fazer. Aberto o placar na Vila Belmiro, Juliano, camisa 10 agora. Santos 1, Ponte Preta 0. Rapaz, Matheus Silva deu uma assistência aí, depois o árbitro pediu para esperar um pouquinho na reposição, né? Para recomeçar o jogo, porque eles estavam analisando se não teve um toque de mão ali do Juliano. Não teve. Confirmado o gol. 1-0 para o time do Santos, gol de Juliano. Mas que bobagem do Matheus Silva. E agora o Gé, rapaz. Ali o Joaquim tá caído. Vamos ver, né? Vamos ver. O Gé subiu, foi nada, hein? Ele apoiou. Tá certo que ele fez a falta. Mas jogador de futebol também. Eu acho um negócio chato isso, cara. O cara encosta no jogador de futebol, o cara já cai. Parece que deram um soco na cara do jogador do Santos, mas não foi o que aconteceu, né, André? Parece que deram um nocaute nele. Na verdade, não houve absolutamente nada. Falta para o Santos, o árbitro assim mesmo marcou, já cobrada, continua a Vila Belmiro, o Santos vence 1-0, informando o Café Canecão. É isso, o Santos vence. A Ponte perde, o Santos vence o jogo. Você tá ligado aqui nos canais Futebol Interior, muito bom ter você junto com a gente por aqui. Fique à vontade, participe, mande a sua mensagem. Eu vou sair aqui do Facebook agora, do YouTube agora, e vou lá pro Facebook para registrar a participação do ouvinte. Mas enquanto isso, vamos girar tempo e placar. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 14 minutos, primeiro tempo de jogo, Campeonato Paulista Série A1, segunda rodada, nessa noite de quarta-feira, 25 de janeiro, estádio Vila Belmiro, molhada, Vila Belmiro em Santos, o placar tá assim, confere aí, ó, Santos 1, Juliano foi pra rede, Ponte Preta, não tem nada. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu com você. Vamos juntos aqui no microfone dos canais Futebol Interior conosco. Valinhos FM 87,9 anunciando para domingo. Domingo tem mais transmissão, tem mais Ponte Preta nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM com Ponte Preta e Internacional de Limeira, jogo 4 da tarde. Toque eletrônico do Felipe Marques marcando 15 minutos do primeiro tempo. André, resultado justo, o Santos vence. Pelo que o Santos fez até o momento, a Ponte apenas naquele ataque que desceu com o Dodô, a defesa fácil de João Paulo, Santos atacando ora pela esquerda, ora pela direita. A minha preocupação maior é pelo lado direito do ataque do Santos, que ali está improvisado o Igor Inocêncio, por ali está sendo uma avenida, e pelo volume de jogo o Santos conseguiu aí no cruzamento, que veio pelo outro lado, pela esquerda, a pichotada, a falha do zagueiro Matheus Silva, dando de graça pro Guilherme. Resultado justo até aqui, Marcelo, 1-0 para o Santos. Santos foi para a rede com o Juliano a 11 minutos deste primeiro tempo, e vem de novo o campo de ataque, bola para dentro da grande área, vai pintar o segundo, bateu para fora! O Furque tava livre na entrada da grande área, recebeu o passe, ninguém marcando, ele bateu pro gol, a bola se perdeu, foi embora, quase o segundo do Santos, André. E de novo pelo lado direito, uma avenida está ali para o Santos, no meio de 3 jogadores da Ponte, o Furque recebeu de costas, girou e chutou forte, na saída de Pedro Rocha, sorte do goleiro da Ponte, a bola passou à direita e foi embora, quase o Peixe amplia na Vila, continua 1-0, informando concessionária sim. E pelo Campeonato Pernambucano, o Petrolina vai empatando com o Afogados pelo placar de 0-0. Você acompanhando no placar ao vivo dos canais Futebol Interior. Abraçando você que está no Facebook. O Carlos Eduardo Lemos Matozinho está com a gente. Deixa eu ver quem mais. O Joel da Silva. Abraço a todos. Vamos Ponte. Paulo César Grande PC está em Paulínia. Marcelo Corsato. Fala PC. Mande um abraço para nós aí. Timão campeão da Copinha. Verdade. Mais um título da Copinha pro Corinthians. Está dizendo ele que vai dar Ponte. Então vai ter que virar o jogo. Vamos Ponte, tá dizendo o Johnny Alves. O Hudson Batagini, fala meu querido. Vamos, macaca querida, 2-1 pra nós. Precisa virar, hein? Precisa virar. Olha a Ponte, pela direita, cruzamento na boca do gol. Bate na zaga. Será que vai sair? Chega, mete a cabeça na bola, a zaga da equipe do Santos. A bola se perde, vai embora. Escanteio pra nós, hein? Escanteio pra nós, escanteio pra Ponte pela direita, André. É o último toque do Joaquim, a bola pela linha de fundo. É escanteio, lado direito, favorece a Ponte. Vem ali para a cobrança o Luiz Felipe, não, apenas lateral para a Ponte, Luiz Felipe já cobrado.
Foi lateral, não escanteio. Cobrou o lateral, bola pra entrada da grande área. Chega, a zaga do Peixe tira. A bola volta, sobra pra Ponte, mas aí na sequência Pituca lançou, bomba a bola. É pro Furque, ele contra 3, lado esquerdo. Invadiu a grande área, chega, faz a marcação por ali. O jogador da Ponte Preta, que é o Castro. A bola voltou, sobrou, ele recua. Toca essa bola pra o João Schmidt. João Schmidt deu pra Pituca. Pode até bater pro gol, hein, Pituca? Pode até bater pro gol. Pituca preferiu tocar na direita pra Aderlan. Descolou, cruzamento na boca do gol, na cavadinha, passa por todo mundo, falhou a zagueira Ponte, vem de novo a batida, Furque, já era, gol, é do Santos na Vila, é gol, é gol, é gol, futebol é a nossa paixão. Na marca de 18 minutos passados deste primeiro tempo, bola na direita, cruzamento passou por toda a área da Ponte. Falhou todo mundo, o goleiro não sai, a zaga não corta, Luiz Felipe perdido e ela explodiu no peito do Furque. Já estamos há um mês que tivemos aí o Natal, faltando 11 meses para o Natal em 2024. Mas a zaga da Ponte hoje está parecendo Papai Noel, rapaz. Entrou na zaga da Ponte, é gol. Furque pode comemorar a festa toda sua da torcida do Peixe. Goleirão Pedrão, essa de novo não deu pra você, amigão, ó, já era. Tá no fundo da rede. Agora no placar da Vila, Júlio Furque, o nome do gol. 2 pro Santos, 0 pra Ponte. Detalhe, a selfie do gol do Santos, segundo no jogo, hein, André? E eu dizia, o lado direito uma avenida. O Brigatti vai ter que mexer ali, senão a coisa vai ficar complicada. De novo pelo lado direito, o Santos desceu, cruzamento. 4 jogadores da Ponte na pequena área. Inclusive o Matheus Silva saiu da bola. O Pedrão também ficou no meio do caminho, fez que foi, mas acabou fundo. E a bola de presente livre lá no segundo pau, depois que passou por 4 jogadores da Ponte mais o goleiro. O Furque apenas bateu no peito e cumprimentou de perna direita do canto baixo direito da meta de Pedro Rocha, que de novo nada pôde fazer. Amplia o Santos na Vila, 2 para o Santos, 0 para a Ponte. Júlio Furque, camisa 9. Rapaz, olha, eu vou falar um negócio pra você. 20 minutos agora o toque eletrônico do Felipe Marques. E o Santos já tem 2 gols. Olha, tá pintando goleada na Vila. Vem de novo o Santos, campo de ataque, bola pra dentro da grande área. Olha a zaga da Ponte de novo ali. Jesus amado. O Luiz Felipe quase meteu contra. O Pedrão foi e buscou, André. Marcelo, tá todo mundo perdido. O Matheus Silva não tá se entendendo com o Castro. Na área direita, o improvisado Igor Inocente tá tomando um vareio dos atacantes do Santos. Olha a Ponte. Falhou a zaga do Peixe. Joaquim espanou o taco, quase que deu pro Jack, não tava atento, ficou nas mãos do João Paulo. Segue, André. E se o Brigatti não mexer no intervalo, vai ficar difícil a coisa, principalmente o lado esquerdo. O Igor Inocêncio, ele está perdidaço em campo, ele não sabe se ataca ou se defende, e por ali está sendo o caminho do Santos até aqui, 2-0 com justiça no jogo. E é bola cantada, né? Porque no primeiro jogo também foi uma avenida o Igor Inocêncio pelo lado esquerdo, né? E aí, é claro, ele é lateral direito, né? Mas tá jogando de lateral esquerdo. Tem que ter uma cobertura ali, mas olha, eu vou falar pra você, viu? Mas tem o Risso, né? Que é o lateral esquerdo aí que foi contratado do futebol argentino. Mas que horror, hein, a zaga da Ponte Preta hoje. O Pedrão não pegou na bola, cara. Tudo que foi entrou também. Ele pegou uma agora há pouco ali. Uma bola que o Luiz Felipe quase mandou contra. Mas saiu muito mal no primeiro gol. Pedrinho tocou pro Juliano, bateu pro gol! Ela passa, vai embora! Tá pedindo escanteio o Juliano, hein? Não sei não se teve desvio do Pedrão. Mas é cada enxadada uma minhoca no ataque do Peixe. Os caras estão até pedalando, viu, André? Estão pedalando e de novo pelo lado direito. O Pedrinho serviu, o Juliano que chutou. A bola passou por toda a extensão da grande área do Pedro Rocha e foi embora. Tiro de meta para a Ponte. Continua 2-0 o Santosense na linha, na Vila, informando o restaurante do Dadá. O Álvaro Volney tá dizendo, vai ser humilhação hoje. O Sérgio Pasquini, mais um ano sofrido, assim não dá. O Álvaro, é isso, temos um monte de perna de pau. E o Santos vem de novo. Rapaz, eu baixo a cabeça quando olho o Santos só no ataque de novo. Mas aí a zaga da Ponte chega, tira com o Filipinho. Filipinho alongou, o passe tocou do outro lado, lado direito. É pro Gabriel Santiago, vai pra cima da marcação, fez a falta, Gabriel Santiago. Fez a falta, Gabriel Santiago. Não, Gabriel Santiago, vai de boa. E ele fez a falta, né, André? Ele reclama ainda, fez a falta em cima do jogador do Santos. Ali o camisa
Vamos ver ali o camisa número meia dúzia do Santos, que é o Joaquim. Ainda ficou reclamando, falta para o Santos, a ponte perdidíssima e o Brigatti vai ter que conversar muito no intervalo com esses jogadores, mudar seu esquema tático para a segunda etapa, principalmente acertar o lado esquerdo da ponte, que está perdido, senão vem mais por aí, continua 2-0 para o Santos, informando o Café Canecão. Aqui no YouTube, Futebol Interior, abraços para o Júlio César Guevara, o Edilson Roberto, falha bizonha do Matheus no primeiro gol, Renata Dalgalo tá mandando um vamos ponte, tá difícil, Renatinha. O Juninho, lendário, dá nem vontade de assistir, essa M, 3 pontinhos. Edilson Roberto, outra falha, agora do Luiz Felipe, difícil assim, 2 falhas. É que no segundo gol passou por todo mundo também, goleiro não cortou, enfim. Deixa eu ver quem mais tá aqui. Viviane e Cristina, tempo, hein? Precisa se acalmar, porque dá pra empatar. Calma, muita calma. Ó, tá confiante a Vivi. O Edilson Roberto, as 2 laterais estão péssimas. Vem Santos de novo. Aderlan, os caras estão dando carrapeta, estão pedalando. Juliano tentou um toque de calcanhar na bola. Agora a bola sobrou pro time da Ponte aqui com Castro. Solta a bola um pouco mais atrás para Igor Inocêncio. Despacha, a bola tira dali. Ó, a TV mostra aqui. São 6 finalizações do Santos. Da Ponte, nenhuma. Mas a Ponte teve uma, né, com o Dodô. Chute que o João Paulo defendeu logo no começo do jogo. Então eles esqueceram de computar isso daí. Posse de bola para o time do Santos pelo campo de ataque lado esquerdo. Bola com o Guilherme, chega para cima dele o Luiz Felipe, a bola se perde e vai embora. E a chuva não para, hein? Darcy Altino, mãe Brigatti não é técnico para a Paulista. Quando não recua o time antes da hora, abre tudo pro adversário. Essa zaga da Ponte é uma vergonha. Tá dizendo Darcy Altino. Fala do Thiago Oliveira agora. Qual é o problema? A Viviane Cristina tá dizendo. Boa noite, saudações. Tá dizendo aqui o Fred. Fala, Fred. Tamo junto e misturado. Ponte Preta e Guarani no mesmo grupo. No mesmo grupo. Resultado bom aí pros adversários desse grupo B, porque a Ponte vai perdendo e o Santos vai vencendo. A Ponte vai ficando aí com apenas 1 ponto da primeira rodada. Ponte vem com o Filipinho, sofreu a falta, o árbitro deu vantagem. Gé dominou, soltou, bola pra Dodô. Vamos, Dodô, sem cair, Dodô. Lado esquerdo, invadiu a grande área, também sabe pedalar. Tocou pro Gé, entrada da grande área, tem o Leonardo. Toca, Gé, a bola. Toca, Gé, a bola. Girou o corpo, tocou errado. Aí chega, zagueiro Santos demorou pra tocar. O Leonardo tinha passado faz tempo. E aí ele demorou para tocar, quando ele tocou a zaga fez o corte. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. 25 minutos passados, é primeiro tempo de jogo. Molhada Vila Belmiro em Santos. Série A1, Campeonato Paulista, segunda rodada. Na Vila Te Contém, não confere comigo. No placar, Valinhos FM, Canais Futebol Interior. Giuliano e Júlio Furque. Santos tem, 2. A Ponte tá zerada no placar, 0 para Macaquinha. Portal Futebol Interior. Acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior. Pelo Campeonato Baiano, a Juazeirense vai batendo o Jequié pelo placar de 2-0. 25-26 agora. 26 minutos passados deste primeiro tempo. O Santos vence, a Ponte perde, só dá Santos. A Ponte assiste o Santos jogar. Filipinho dominou, tocou a bola pro capitão da Ponte, Matheus Silva, falhou feio no primeiro gol. Bola para Ramon, dominou, tocou a bola pro Gé, sai da grande área. Pra Ramon, alongou, passe na frente pro Dodô. Chega Gil, mete o pé na bola, tira dali, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola, lado esquerdo pro time da Ponte Preta. Lembrando que estamos com um representante lá na Vila Belmiro. O nosso presidente, Pedro Lino, está na Vila Belmiro. E, claro, entra aqui na nossa transmissão com detalhes para você a qualquer momento. Lateral pra Ponte pela esquerda, Igor Inocêncio. Soltou essa bola pro Gé, dominou, fez a finta, tocou pro Igor. Lado esquerdo, cruzamento fechado na boca do gol. Ela caiu atrás do goleiro. Ele tentou cruzar com a perna esquerda, mas a bola tomou uma direção totalmente diferente do que ele esperava e quase enganou o goleiro do Santos ali, hein, André? Eu diria que ele fez que foi, mas acabou fundo, né, Marcelo? Ele fez que ele via cruzar, na verdade ele jogou por cima do João Paulo e por muito, mas muito pouco o Igor Inocêncio não encobre o goleiro do Peixe para diminuir para a Ponte. Continua 2-0 Vila.
informando concessionária Sim. Continue mandando a sua mensagem, Facebook e YouTube. YouTube, Facebook, tamo te esperando por aqui. Mande a sua mensagem na nossa arquibancada virtual. Você torce pra Ponte, é contra, não tem problema. Você é santista, tá feliz com a vitória do seu peixe? Parabéns, mas tamo junto. O importante é que você se manifeste, que você dê um like pra gente, compartilhe a nossa transmissão. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, com você no Paulistão 2024. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para a número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. E o Santos vai vencendo. 27 minutos e 50 passados deste primeiro tempo. 2-0 pro Peixe. A Ponte tem posse de bola no campo de defesa pela meia esquerda. Bola com o Filipinho. Solta essa bola, tocou pela direita para Luiz Felipe. Sai da ponta, vem pro meio. Na caça dele tá o Guilherme. Ele solta a bola para Ramon. Dominou o jogador da Ponte Preta. Gé tá pedindo. Sai muito da área o Gé. Sai muito da área o Gé. Mas foi assim que ele fez o primeiro gol no Campeonato Paulista. No empate contra o Mirassol. Tá pelo lado esquerdo. Toca essa bola para Dodô. Também pedalou de novo. Solta a bola para Gé. Gé domina, dá para Ramon. Ramon toca a bola para Dodô. Veio do Goiás emprestado para Ponte Preta. Domina, solta atrás, toca a bola para Castro, Castro dominou, toca a bola para o capitão da Ponte Preta, que é o Matheus Silva, passa a metade do gramado pelo corredor direito, soltou a bola para Luiz Felipe, encosta na marcação dele o Guilherme, para lá, para cá, puxou, perna direita, tentou na frente para o Leonardo, chega a zaga do Peixe, tira, a bola volta, sobra, recupera a Ponte Preta, Ramon deu o bote, ganhando o Pedrinho, toca a bola para Igor Inocêncio, lateral, vem aqui pro meio, toca a bola para Felipinho, Felipinho dominou, soltou essa bola para Ramon Carvalho pela meia esquerda, toca na ponta, é pro Gé, passou o Dodô, ele preferiu cruzar para dentro da grande área, bate na zaga, chega Pituca, mete a perna esquerda na bola, tira, ela cai aqui no campo de ataque ainda pra Ponte, bola pra Filipinho, fez a dominada, vai bater pro gol, Filipinho, Jesus amado, e vai contar como chute ao gol isso aí, mas vou falar um negócio pra você, hein, Filipinho, aí não, hein, André? O time inteiro da Ponte tá perdido, né? Você viu o Filipinho com a técnica que ele tem, a classe, o chute que ele deu agora, a bola foi parar quase na bandeira de escanteio, tiro de meta para o Santos, continua o Santos soberano no jogo, ganhando por 2-0, informando o restaurante do Dadá. O Aparecido Alves, se os defensores da Ponte não derem uma chegada nos atacantes do Santos, eles vão continuar pedalando, e o Santos vem de novo, segura aí Ponte, já tomamos 2, bola na esquerda para Guilherme, chega, mete o pé na bola, tira dali, Luiz Felipe. Para fazer o corte, a chuva intensa. Luiz Felipe, tá dando um trabalho danado, Guilherme. Vai, André. E o Guilherme pelo lado esquerdo e o Pedrinho pelo lado direito estão acabando com o Luiz Felipe e com o Igor Inocêncio. E a chuva é forte, o gramado é bom. Agora começa a surgir as primeiras poças. A Ponte não aproveitou, o Santos já fez 2 gols. Vai ficar difícil pra Ponte. Bola pelo lado esquerdo, o Pituca trabalhou, tocou pro Guilherme. Guilherme devolveu pra Jonathan, muito forte o passe. Bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola é pro time da Ponte Preta, que é muito defesa pelo lado direito. O Edilson Roberto pergunta, cadê o Elvis? Tá no banco de reservas, viu, Edilson Roberto? Opção hoje. Um problema ali, quarto árbitro, foi lá no banco da Ponte, gesticula, fala, e o Brigatti só tá observando ali o que o cidadão está falando. Porque não tem muito o que reclamar, né? A Ponte tá tomando um vareio do Santos. O Santos jogou 15 minutos, na verdade 20, né? 18, vai. E já fez 2 gols. 30 minutos passados deste primeiro tempo. Olha o Santos de novo. Olha o Santos de novo. O Guilherme chegou. O Filipinho faz o corte, tira pra Ponte. Solta a bola pelo lado esquerdo. É bola pro Ramon. Ramon deu o passe na frente. Aí fez a falta pra cima do Dodô. O Guilherme tá parado o jogo. Falta, campo de defesa, favorece o time da Ponte Preta. Canais Futebol Interior. Aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão. O café no seu melhor momento. Ponte vem pro campo de ataque, bola com o Igor Inocêncio, ganhou do Pedrinho, sofreu a falta, mas o árbitro deu vantagem, tocou pro Gé Gil, pra cima dele, pau nele, falta, tá parado o jogo, falta pra Ponte. Não sei se poderia jogar essa bola direto pro gol, eu tentaria, viu, André? Pelo lado esquerdo, o Gil chegou ali fazendo a falta no Gé, mas como eu dizia pra você agora há pouco em off, a Ponte tá perdendo muito a segunda bola. Principalmente com essa bola lançada, a Ponte perde a segunda bola, a defesa muito afastada dos jogadores de frente, os jogadores de marcação, primeiro e segundo volante, então isso daí faz com que o jogo fica fácil para o Santos. E o principal de tudo, tanto o lado direito como o lado esquerdo de marcação da Ponte estão tomando um vareio. O Luiz Felipe totalmente perdido, perdendo todas as bolas para o jogador Guilherme e olha a Ponte.
Bola pra dentro da grande área. Foi o Gabriel Santiago que bateu. Chega a zaga do Peixe, tira. A bola cai com Ramon Carvalho. Tocou pra Filipinho. Acabou de receber instruções ali do técnico da Ponte. Obrigado, Filipinho. Bola pro Ramon, meia à esquerda. Campo de ataque. Toca a bola pela direita. Meia direita pra Luiz Felipe. Vira o jogo. Pra ninguém, hein, Luiz Felipe. Bola pro Pedrinho, melhor pro jogador da equipe do Peixe. Toca pra João Schmidt. João Schmidt deu a bola pra Felipe Jonathan. Recebeu o passe aqui no campo de defesa. Tocou bola pra o jogador que é o Pituca. Pituca solta na frente pra Guilherme. Passe errado, melhor pra Ponte Preta. Chega por ali o Filipinho. Tocou atrás. Bola pro Castro, cuidado aí, Castro. Luiz Felipe recebeu, tentou fazer a finta pra cima do Juliano, perdeu, recupera a posse de bola, o Santos chega no meio do caminho, o capitão da Ponte, Matheus Silva. Tira dali, deixa eu mandar um abraço pro Batata. O Batata já tá pesão da vida aqui, viu? O Batata. Boa noite, Marcelo é o Batata de Rio Preto. Se não sair da retranca e não tirar esse Matheus Silva do time, vamos levar uma goleada histórica. Abraço pra você, Batata. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A coisa tá feia pra Ponte Preta. Já tá levando 2 no lombo. O Wilson Correia diz, segura o Elvis para os jogos em casa. Eu também não colocaria o Elvis agora não, viu? Resolveu que tá perdendo o jogo por 2-0, né? Eu tentaria o Renato no segundo tempo. Alguma coisa diferente aí junto com o Gé, enfim. Se fizer um gol, né, no primeiro tempo, né, e ir pro intervalo 2-1, quem sabe? Olha a Ponte, pela direita, Luiz Felipe vai pra cima na marcação no pé de ferro. Chegou o Joaquim. Perna esquerda na bola, tira, afasta o perigo, solta a bola na frente pro Furque. O Furque ganhou de cabeça na zaga da Ponte, a bola caiu no meio pra Juliano. Chega pra cima dele, Filipinho na bola, segundo o árbitro. Ganha pra Ponte, a bola com o jogador que é o Ramon Carvalho. O Ramon Carvalho toca essa bola pra Gabriel Santiago, ficou aqui pelo lado esquerdo. Pensa, toca a bola pro lado esquerdo ainda, a bola pra Igor Inocêncio. Deu a bola pro jogador que é o Ramon. Ramon dominou, tocou essa bola pra Ponte. Leonardo bateu pro gol. De longe, né? A bola, o Gé levanta os braços ali. Ninguém entendeu muito o que o Leonardo quis fazer, mas se o Gé acredita, a bola passou na frente dele também, viu, André? É muito fraco o chute do Leonardo, a bola passou pelo Gé na frente dele. Eu, para a segunda etapa, eu faria o seguinte, o Luiz Felipe, ele tá perdidíssimo, assim como o Igor Inocêncio. O Igor Inocêncio, ele é lateral direito. Eu colocaria o Igor Inocêncio na direita, entraria com o Risso e traria no ataque o Renato ao lado do Gé. Isso é uma boa opção aí pro treinador da Ponte Preta, o João Brigatti. Vamos ver. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Vamos ver esse lance, vem Ponte, campo de ataque, Ramon tocou pra Gé, linha de fundo, para lá, pra cá, solta essa bola um pouco mais atrás, pro Dodô, pro Ramon, soltou, bola pro Gabriel Santiago, enfiou dentro da grande área pro Luiz Felipe, antes dele chega por ali a zaga com o Guilherme, ajudando na marcação, na recomposição, mete o pé na bola, tira dali, a Ponte tenta descontar, a Ponte tenta diminuir, tá no prejuízo. Jesus, hein? Bola pro Matheus Silva, ele foi dominar, a bola dominou ele, tomou um baile da bola, o Matheus Silva aqui no campo de ataque. Aí chegou na sequência, fez a falta pra cima do Juliano. Não tá acertando uma o Matheus Silva hoje, hein, ô André? Não tá acertando uma e também pra segunda etapa é algo de se pensar, hein, João Brigatti, pensar. Tem no banco o Edson e também tem o Luiz Aquim, porque o Matheus Silva, eu vou te falar, hoje ele entregou a rapadura, mas entregou assim daquele jeito de bandeja. Falou, faz o gol. E é aquele lance que tira a confiança do cara, né? E sem contar que a bola, o campo molhado, difícil pra jogar. A Ponte recuperou uma bola aqui, vamos ver. Filipinho tocou, boa bola pro Gé. Sou mais você, Gé. Encara a marcação, puxou pra perna direita, bateu pro gol, trava a zaga, volta, sobra Ramon, bate pro gol, bate na zaga. O Gé jogando aqui pelo lado esquerdo fica mais difícil pra ele, porque ele vai cortar sempre pro lado de dentro do campo. E aí caiu na perna direita, ele bateu pro gol, foi travado. Na sequência o Ramon também travado, André. É que não é a forte, né? A forte do Gé é o pé que ele tá cortando muito, como você disse, pelo lado direito. Quando ele corta pro esquerdo, a paulada vem mais forte. Mas vamos ver aí, a Ponte aperta nesse primeiro tempo, faltando aí com os acréscimos um pouco mais de 15 minutos. Vamos ver se a Ponte pelo menos faz um gol
para dar uma animada nesse time aí para a segunda etapa. É isso, bola com o jogador que é o Leonaldi, domina aqui pela meia direita, pensa Guilherme na marcação, encosta por ali também o jogador Júlio Furque, ele tem que recuar, toca a bola pro capitão, Matheus Silva na zaga central, tocou a bola para Ramon organiza, e o Brigatti agora conversou com o Igor Inocêncio aqui pelo lado esquerdo, ele recebe essa bola, lado esquerdo, para lá, para cá, domina, Gabriel Santiago, na verdade é o Dodô que tá aqui pelo lado esquerdo, dominou, saiu com a bola, o árbitro não viu, ainda bem pra ponte, bola com o Igor Inocêncio, tocou pro Filipinho, perdeu, chega Dodô, bate na bola, a bola volta, sobra na boa. O Aderlan fez a finta bonita pra cima do jogador da ponte, a bola sobrou com o Pituca toca a bola pra Felipe Jonathan, alongou o passe, tocou a bola pra Guilherme, na base da correria, na velocidade, linha de fundo, lado esquerdo, cruzou fechado na boca do gol, passa por todo mundo, ele procurava no segundo pau o Furque. O Santos toda vez que chega leva perigo, hein, André? E de novo, preste atenção, no lançamento o Guilherme de novo ganhou do Luiz Felipe pelo lado esquerdo do ataque do Santos, levantou a cabeça e cruzou, o Luiz Felipe apenas olhando o que o jogador do Santos estava fazendo, por sorte o jogador Júlio Furque não chegou, senão seria o terceiro gol do Santos. A ponte totalmente perdida nessa primeira etapa e perde por 2-0 para o Peixe, informando Concessionária Sim. É isso, e a ponte vem agora pro campo de ataque, já é o cara que dá mais trabalho para a zaga da equipe do Peixe, bola com Gabriel Santiago, pela meia, invadiu a grande... Gabriel Santiago, meu pai amado, mas ainda teve um toque por baixo na bola, a bola se perdeu, foi embora, é escanteio, tem que tocar mais rápido a bola, né, André? Escanteio pra ponte. Ele cortou errado, ele cortou pra direita, se ele dá um corte pra esquerda, ele sai na cara do João Paulo e faria o gol. Deu sorte ainda do zagueiro do Santos mandando para escanteio, é escanteio, lado direito, Luiz Felipe vem pra bola, a Macaca perde, quer diminuir o placar na Vila Belmiro. Escanteio pra ponte pelo lado direito, todo mundo dentro da grande área, Filipinho tá lá o Jé também, vamos ponte, bola pra dentro da grande área, afasta a zaga do Peixe, mete a cabeça da bola, tira, a bola cai com o Luiz Felipe aqui na intermediária, solta essa bola pra Dodô, dominou, pedalou pra lá, pra cá, sai da ponta, vem pro meio, na caça dele tá o Guilherme, ele toca a bola pro Ramon Carvalho, a bola escapuliu da perna esquerda, mais sorte que bateu na direita, bola pra Luiz Felipe, chama pra marcação Juliano, sai da ponta, vem pro meio, puxou pra perna esquerda, bateu fraco pro gol. A zaga tirou, a bola voltou, sobrou, caiu na intermediária, ofensiva. Círculo central do gramado, bola com Ramon Carvalho, domina, vira o jogo, toca lá na meia, na ponta direita, corredor direito, a bola com Gabriel Santiago, domina, pedala, pra lá, pra cá, solta essa bola pra Leonaldi, perna direita, cruzou na boca do gol, sobe o goleiro. Antes do Matheus Silva, João Paulo saiu do gol para fazer a defesa, André. E no bom cruzamento do Leonaldo pelo setor direito, subiu no terceiro andar, o João Paulo junto com o Gê fez a defesa e já repôs. E o Santos vinha, Igor Inocêncio por baixo fez o corte. O Edilson Roberto, não temos atacantes de beirada. Mesmo erro do ano passado. Hoje, realmente, nenhum atacante no jogo, né? Porque o Iago Dias se machucou no primeiro jogo, tá fora da partida. E a ponta tá jogando com o Gabriel Santiago, que é meia atacante. E com o Dodô, que também é meia atacante de beirada mesmo, nem no... tem o Polvidiero no banco de reservas, né, André? Tem o Polvidiero agora, tem um detalhe, hein? Os dois alas que deveriam apoiar e fazer essa função, eles não conseguem passar do meio campo. E quando o Santos está com a posse de bola, cada lançamento, todos os dois perdidos, tanto o Igor Inocêncio pelo lado esquerdo, improvisado, quanto o Luiz Felipe pelo lado direito, que é dele, os dois totalmente perdidos, e os dois gols do Santos saíram, um do lado esquerdo, outro do lado direito, meu caro Marcelo Corsato. E o Peixe vem de novo, Aderlan, Juliano de primeira, tocou dentro da grande área, Júlio Furque, proteção da zaga da ponte, a bola se perde e vai embora. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Passados 40 minutos e meio passados deste primeiro tempo. Campeonato Paulista, segunda rodada, Série A1, estádio da Vila Belmiro, noite de quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Placar da Vila tá assim, confere comigo, ó. Santos tem 2, Ponte não tem nada. 87.9, a voz da nossa gente, Marcelo Corsato. Eu, você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, muito bom, muito gostoso ter você com a gente aqui nos canais Futebol Interior. Que bom estar junto com você por aqui, apesar da derrota da Ponte. Ó, posse de bola pro Santos, 63%. E eles vêm, Pedrinho invadiu a grande área, bateu pro gol, a bola se perde e vai embora. Foi fominha agora o Pedrinho, ainda bem, viu? Juliano entrava dentro da grande área,
E do segundo pau tava o Furque. O Pedrinho bateu pro gol, a bola se perdeu, foi embora. Tiro de meta pra Ponte, André. E além disso, a descida dele pelo lado direito, se você prestar atenção, 4 jogadores da Ponte. Nenhum chegou no Pedrinho para evitar o cruzamento, por sorte. Como você bem disse, ele trouxe para o pé esquerdo, chutou longe da meta do Pedro Rocha. Tiro de meta para a Ponte, finalzinho do primeiro tempo, Vila Belmiro, Santos vence 2-0, informando o restaurante do Dadá. 61% agora de posse de bola para o time do Santos, atualizando 39% para a Ponte Preta. Foram 2 escanteios no jogo, até agora nenhum cartão tivemos na partida, nem vermelho, nem amarelo, portanto é isso. Deixa eu ver aqui como é que estamos de chutes ao gol, né? Foram 4 do Santos no gol, tá dizendo aqui, e 2 da Ponte Preta. Na verdade, 6 do Santos, 4 no gol, e da Ponte Preta foram 5, 2 no gol. A Ponte até que tá tentando, deu uma melhoradinha, uma pequena melhorada, mas mesmo assim não suficiente para fazer um gol, né, André? Longe do que precisa. A Ponte tem que acertar essa marcação dos 2 laterais. Um dos laterais pelo menos tem que descer, não desce, sobrecarrega ali o jogador Dodô, também o Gabriel Santiago e na minha opinião, o Brigatti vai ter que mexer nesse time no intervalo, fazer alguma mudança, ou tirar o Luiz Felipe, jogar o Igor Inocêncio pro lado direito e trazer o Rizzo, que é um homem de marcação, é o setor dele ali, o lateral esquerdo, e na frente eu colocaria o Renato ao lado do Gê. Muito bem, daqui a pouco você passa o banco de reservas da Ponte Preta, que vem pro campo de ataque pela direita, a bola com o Luiz Felipe, foi falta, hein? Não sei se o árbitro marcou ou não, mas foi falta. E o árbitro marcou nada o árbitro. Lateral, posse de bola para o time da Ponte. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. 43. Marcelo. 43 minutos passados do primeiro tempo. Fala, André. Banco da Ponte, Luan para o gol, Gabriel Risso, Emerson, Elvis, Edson, Fraga, João Gabriel, André Henrique, Renato, Polvidiero e Luiz Aquim. Olha a Ponte, bola na intermediária pro Dodô, fez a finta, cortou, perna direita, lado direito, linha de fundo dentro da grande área, vai cruzar pro gol, trava a zaga. Trava a zaga, tá tentando, Dodô. Pelo menos tá tentando, Dodô, mas a zaga travou. Na verdade, o Guilherme ajudando na marcação. Ela cai aqui no campo de defesa, a zaga central pro time da Ponte. Bola com o Matheus Silva. Ele dominou pra Macaca, solta essa bola pelo lado esquerdo. Campo de ataque vem por ali o jogador que é o Castro. Número 3 da Macaca. Ele domina, vira o jogo, toca do outro lado. Será que chega? Será que chega, Luiz Felipe? Ela pingou, ele dominou, pertinho da bandeirinha de escanteio. Sai da ponta, vem pro meio, por baixo, Felipe Jonathan. No corte, ó, que virada de jogo do Castro, hein? Boa virada de jogo do Castro. Lado direito, lateral para Ponte. Luiz Felipe vai para a bola, toca a bola para Leonaldi. Leonaldi tocou essa bola para o Santiago. Soltou na direita para Luiz Felipe. Para lá, para cá, cortou para a perna esquerda. Cruzou para dentro da grande área. Pro Gé, chega antes dele. A zaga do Peixe bate na bola. O árbitro vai dar escanteio. Não, tiro de meta. Tá dando tiro de meta, né? O Aderlan tava na jogada, mas quem bate por último na bola é o Gé, André. Tiro de meta para o Santos e apesar de todas as lambanças que a zaga e os 2 alas da Ponte estão fazendo nessa partida, o Cássio é o jogador mais lúcido até aqui. Nelson Letrinta Júnior tá com a gente aqui, o Edilson Roberto, bom primeiro tempo do Gé, e só. Luiz Felipe e Matheus Silva, horrores. E o Leonaldi mostrando que tem que ser banco mesmo. Enfim, tá bravo o Edilson Roberto, o Nelson Letrinta Júnior está concordando com o Edilson Roberto. Quero você aqui nas redes sociais dos canais Futebol Interior. Pode cornetar nossa transmissão, pode xingar a gente aqui. Se você estiver ouvindo, só 2 de acréscimo. Também não tivemos parada, né, André? Não teve quase nada, vamos até 47. Ainda bem, né, que termine logo e que o Brigatti no intervalo acerte esse time, porque ele vai ter que mexer e vai ter que conversar muito com a rapaziada. Acaba, seu juiz. Acaba, seu juiz. Acaba, seu juiz. Daqui a pouquinho, um intervalo, Valinhos FM. Canais Futebol Interior, muito bom ter você junto com a gente por aqui. Você que tá na sua casa, no carro, no trabalho, ouvindo a gente pela Valinhos FM, ó, obrigado, viu? Seja bem-vindo. Campeonato Paulista, jogos de Ponte Preta e Guarani, você vai acompanhar todos nos 87.9 da Valinhos. Um abraço lá pro Ismael Neto, que é o diretor de programação, o Wagner Faneco, que é o presidente, e a equipe técnica da Mayla Siqueira e do Gustavo Baldezin. E vem Santos, se segura aí, Ponte. Vem Santos, pela direita, Adelano, carrinho por baixo, chega, faz o corte. A bola sobra para Igor Inocêncio. Jesus, que virada horrorosa. Deu de presente pro Felipe Jonathan, invadiu a grande área, vai pintar o gol, bateu. Pega, Pedrão! Mas o que deu na cabeça do Igor Inocêncio? Dá uma virada de jogo com todo o time do Santos no campo de ataque. Ele deu uma assistência pro Felipe Jonathan. Se não é o Pedrão, seria o terceiro do Santos.
André. Marcelo, como um jogador profissional consegue fazer isso? Ele tá no seu campo de defesa, ele vai inverter a jogada, ele inverte no meio de 3 jogadores do Santos e por pouco o Felipe Jonathan não faz o terceiro, escanteio, olha o Peixe descendo, finalzinho de primeiro tempo, 2-0 Santos na Vila. Pode ser pior, hein? A Ponte perde, mas pode ser pior. Bola pra dentro da grande área, Filipinho arriscou fazer o pênalti, hein, Filipinho? Escorregou, foram 2 jogadores da Ponte que escorregaram por ali, um deles o Gé, lá do outro lado, no bico direito da grande área, o Filipinho escorregou aqui, quase pôs a mão na bola. Bola voltou com o Juliano, que pede calma pro Aderlan. Finalzinho de jogo, 46-55, finalzinho de primeiro tempo, o árbitro prometeu o jogo até 47, a Ponte recupera a posse de bola. Será que dá tempo de ataque da Ponte? Bola com o Dodô, dominou, tocou, boa bola pro Igor, pro Inocêncio, Ramon vai passar, ele viu, tocou, boa bola, boa, cruzamento dentro da grande área, o Gé tá lá, corta a zaga da equipe do Peixe, tira. Corta a zaga do Peixe, tira, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola pro time da Ponte, mas não vai dar tempo. Apita o árbitro. Fabiano Monteiro dos Santos, 26 anos, ponto final do primeiro tempo na Vila Belmiro. A Ponte estava no ataque, mas não deu tempo. Gols de Juliano a 11 e de Júlio Furque a 18, com 2 pichotadas do sistema defensivo da Ponte Preta. A Ponte perde, o Santos vence. Santos 2, Ponte Preta 0. Você acompanhando a nossa transmissão num oferecimento de cafécanecão.com.br. Concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Concessionária Sim, restaurante do Dadá Delivery, 99788-3821. Jogadores do Santos ali no centro do gramado, jogadores da Ponte de cabeça baixa. Nesse momento a chuva dá uma trégua, enfim. Intervalo de jogo, saída dos jogadores no gramado da Vila. Daqui a pouco tem o Pedro Lino, hein, que vai estar com a gente também, mas acompanha pra gente aí o André Luiz, saída dos jogadores. Eu confirmo a você o placar, intervalo de jogo, Vila Belmiro, com gols de Juliano e Júlio Furque, o Santos vence a Ponte Preta por 2-0, chovendo ainda bastante na Vila, os jogadores da Ponte já no vestiário número 2, os jogadores do Santos Futebol Clube agora descendo para o vestiário número 1, aguardando aí os jogadores tanto de Ponte como do Santos vão falar. Vamos ouvir aí os jogadores do Santos. Juliano. Naquela zona de remate, e ali eu fui feliz também na jogada, finalizei bem, uma característica minha. Feliz pelo primeiro gol em frente ao torcedor, pelo primeiro tempo de boa performance, poderíamos ter ampliado o placar. Sofremos um pouquinho, perdemos um pouquinho de controle do jogo, começamos a acelerar muito e dar o contra-ataque para a Ponte Preta. Mas foi um belo primeiro tempo, uma boa resposta, boa atitude, e agora é manter para a gente conseguir vencer. Eu disse numa última reportagem que nem eu e nem nenhum jogador está à altura do Rei. Mas é motivo de muito orgulho de poder vestir essa camisa tão pesada e eu fico feliz por esse privilégio. Tá aí essa palavra de Juliano, autor do primeiro gol do Santos Futebol Clube, Marcelo Corsato. A vitória do Santos muito também, é claro que o Santos jogou melhor que a Ponte, entendo assim, mas muito pelas falhas do sistema defensivo da Ponte Preta. Com certeza. E hoje, um horror, hein? Vamos ver se alguém da Ponte vai falar. Não tem méritos da né? equipe do Santos. O Santos achou as brechas, o futebol é um jogo de erros e como eu disse anteriormente durante a transmissão, durante o jogo, pelas 2 laterais, vamos ouvir o Gé. Gé, jogador da Ponte falando. Que desacertou um pouco, mas consegui continuar jogando do mesmo jeito que o professor pediu, fazer nosso jogo e quem sabe no segundo tempo conseguir fazer o gol para conseguir apertar o jogo. Obrigado. Passando aí pelo microfone da emissora que tem a detentora de direitos de transmissão, eu confirmo você o placar, intervalo de jogo, Vila Belmiro, com gols de Juliano e também Júlio Furque, o Santos vence a Ponte Preta por 2-0, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, no intervalo FI, também Valinhos FM 87.9, daqui a pouco vou dar uma passada no placar ao vivo e, é claro, tem a opinião do jogo também, eu e o André vamos bater uma bola e, é claro, você pode opinar também o que achou do primeiro tempo, da atuação da Ponte Preta, do Santos, mandar abraço aqui pro Marcelo Borges, boa noite, abraço Marcelo, André também, bom jogo aqui, a melhor equipe, obrigado. Viu? Edilson Roberto já tira o Felipe, Santiago e Naldi. Entra Gabriel Patron, que é o Risso, né? O Elvis e o Renato, tá dizendo o Edilson Roberto. O Juninho, improvisar um lateral não dá pra engolir. Não iniciar com o Elvis é uma burrice. Enfim.
Obrigado pela audiência, todo mundo que está participando com a gente por aqui. Vamos fazer o seguinte então, vamos pro intervalo e tem o Pedro Lino, né? Pedro Lino, ele tá lá? Vamos lá, vamos falar com o Pedro Lino então. Vamos acionar o nosso Pedro Lino, molhado, repórter dos canais Futebol Interior, que tá lá no palco do jogo, na Vila Belmiro, e vai trazer pra gente aí o que tá pegando na saída dos jogadores, trazer um pouco do panorama aí. O Santos vence a Ponte 2-0. A bola é tua, Pedro Lino. Daqui a pouco. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, depois a gente volta com o Pedro, que provavelmente deve estar na hora do lanche lá, né? Então a hora do lanche pra ele é a hora sagrada, não vamos interromper o lanche dele, hein? Não vamos interromper o lanche do Pedro Lino. Aquele rango enorme na Vila Belmiro, olha, eu vou falar pra você, viu? Deu água na boca. E o menino é pequeno, mas ele é pequeno, mas come bem. Ele tem fome. Tem fome. A fome dele é monstra. Muito bem, intervalo, daqui a pouco a gente volta com mais pra você aqui nos canais Futebol Interior e também na Valinhos FM. Segura aí, a gente volta já, canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Total Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o Futebol Interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol tem emoção na ponta da chuteira. Hoje era Marcelo Consato. Muito bem, intervalo de jogo no estádio da Vila Belmiro. A bola rolou no primeiro tempo, no molhado tapete verde da Vila Belmiro. E o Santos vai vencendo a Ponte Preta pelo placar de 2-0. Os gols do Peixe, Juliano a 11 minutos do primeiro tempo e Júlio Furque a 18 minutos do primeiro tempo. 2-0 para o Peixe. Daqui a pouco o André Luiz vem, né, para comentar o jogo. Daqui a pouco também eu trago as estatísticas, mas deixa eu registrar aqui a participação do ouvinte, né? Você que tá mandando mensagem pra gente, você que é o ouvinte aqui dos canais Futebol Interior. Agora eu tô aqui no Facebook, então vamos registrar quem caiu aqui, quem está no Facebook, né? Álvaro, é isso, temos um monte de perna de pau, acho que eu já li essa mensagem, né? O Roberto Santos está com a gente, Ivan Oliveira, Irene Xavier, Paulo Edson, a voz do rádio, o grande Paulo Edson, abraço para você, para toda a turma de Cosmópolis. Vamos compartilhar, pessoal, tá dizendo Mone Fernandes, é isso, dá uma força pra gente aí, você que tá no Facebook, né? Dá uma compartilhada aí, mostra pra mais gente a nossa transmissão, enfim, Facebook Futebol Interior, vai ser um prazer, viu? Ter você com a gente mandando a sua mensagem. E aqui no YouTube também. Você que está no YouTube também é Futebol Interior, tá bom? Futebol Interior, vamos fazer aí a nossa audiência crescer no YouTube. Obrigado a todo mundo que está acompanhando. Bom, agora no YouTube, na enquete, agora o Santos está vencendo, né? Com 44%
a nossa audiência dizendo que o Santos vence o jogo, está vencendo 2-0, 55 votos até aqui. Deixa eu ver se caiu mais alguma mensagem aqui que eu não falei. Rodrigo Brugneira tá mandando boa noite, nação. Boa noite, Rodrigo. Tamo junto, meu amigo. Obrigado aí pela audiência e pela companhia. Você pode mandar sua mensagem aqui no YouTube. A gente gosta muito da sua participação. Seja bem-vindo, viu? Seja bem-vindo. Intervalo de jogo no estádio da Vila Belmiro. A Ponte Preta vai perdendo para o Santos pelo placar de 2-0. Para mim, o Santos merece o resultado, né? O Santos merece o resultado. Vence o jogo até com uma certa facilidade. Fez o gol primeiro a 11, depois a 18, 2 falhas do sistema defensivo da Ponte Preta. Teve outras oportunidades também. Teve uma que o Pedrão acabou defendendo numa bobeira do Igor Inocêncio, que tentou virar o jogo, já mais pro final do jogo, né? Tentou virar o jogo aqui do lado esquerdo pro lado direito. Não tá funcionando o Igor Inocêncio, lateral esquerdo, né? Não tá funcionando, não funcionou no primeiro jogo, não tá funcionando hoje de novo. O Brigatti vai ter que dar uma atenção melhor para esse lado esquerdo. Ele tá improvisado, né? Enfim, mas que não tá funcionando, não tá. E a Ponte Preta tem muitos defeitos. O time tá jogando aí sem um jogador mais ativo no ataque, rápido, né? Porque o Gabriel Santiago e o próprio Dodô são jogadores mais meias, né? Mas estão tentando. Eu acho que até o Dodô tá fazendo um bom jogo. Ora pelo lado esquerdo, mais pelo lado esquerdo até. Mas o Gabriel Santiago também não tá deixando de se movimentar. O Gé procura bastante o jogo, sai muito da grande área. Às vezes a Ponte tenta jogar bola na área, mas não tem ninguém lá, porque o Gé não tá lá. Enfim, o sistema de meio campo, o Ramon Carvalho tenta fazer alguma coisa. O Leonaldo tá lá pelo lado direito de marcação, né? Pra mim, dos três aí do meio, é o pior. Não tá tão bem assim no jogo. E o Filipinho tentando fazer os desarmes ali, portanto, pelo menos na minha visão. Daqui a pouco o André vem e dá a visão dele. Deixa eu passar aqui, né, algumas informações do placar ao vivo. Para você que está acompanhando a gente, vamos falar aqui do placar ao vivo. Por exemplo, Campeonato Amazonense. O São Raimundo vai empatando... Não, já foi esse jogo, né, Marcelo? Já acabou esse jogo. São Raimundo 1, Manaus 1. Pelo Campeonato Paranaense, primeiro tempo de jogo, o PST vai perdendo para o São Joséense pelo placar de 1-0. Tem mais aqui. A bola rolando, primeiro tempo, Nação e Barra, Campeonato Catarinense. 0-0, parcial. O jogo começou às 7h15 da noite, a Juazeirense da Bahia vai empatando com o Jequié, aí é Campeonato Baiano, terceira rodada. Campeonato Pernambucano, quarta rodada, primeira fase. Petrolina e Afogados vão empatando pelo placar de 0-0. O Maguari vai jogando com o Sport 0-0. Deixa eu ver o que mais aqui. Campeonato Mineiro, hein? O América, que é o time agora do Felipe Amaral, vai batendo o Pouso Alegre. Pouso Alegre que tem o Caivano lá, né? E o Lucas Natan também. Jogadores, o Caivano da Copa Paulista, né? E o Natan que fez até gol ano passado na Série B com a Ponte Preta, agora está no Pouso Alegre. Você acompanha todas as informações no placar ao vivo. Futebol Interior. O CSE e o Asa vão jogando, empatando 0-0 pelo Campeonato Alagoano, segunda rodada, primeira fase. Coruripe e Penedense também vão empatando pelo placar de 0-0, portanto, alguns jogos que você confere no placar ao vivo. Agora o André está com a gente já. Eu quero a sua opinião, André, desse primeiro tempo da Ponte Preta, né? Que começou tomando um vareio de bola do Santos. O Santos, em 18 minutos, já vencia o jogo por 2-0. Quero saber a sua opinião. Fala do jogo aí, André. Um primeiro tempo, Ponte muito aquém da primeira partida diante do Mirassol, que teve bons momentos na partida, principalmente o lado direito com o Luiz Felipe, que perdia todas as bolas nos lançamentos ali, o Guilherme atuando por aquele setor, o atacante do Santos, e pelo lado direito, o improvisado Igor Inocêncio. A Ponte tomou um sufoco danado desde o começo do jogo, tanto que logo aos 11 minutos o Santos abriu o placar com o Juliano. E depois, numa falha, que esse cruzamento veio pelo setor direito, com o Pedrinho ali, falha do Igor Inocêncio. E depois o segundo gol aos 18 minutos com o jogador Júlio Furque no cruzamento do Guilherme, falha do Luiz Felipe. Ele ainda teve tempo de matar no peito e escolher o canto, chutar no canto baixo direito do Pedro Rocha. A partir daí, a Ponte acabou
também pelo gramado pesado. A segunda bola não chega. O Leonaldo, na minha opinião, perdido ali no meio campo. O Leonaldo longe daquele Leonaldo que vimos no ano passado. E também o meio campo da Macaca ali, o único que está se sobressaindo é o Filipinho. O Ramon Carvalho tentando ajudar do lado esquerdo. Pelo setor de ataque, o Gé continua sendo aquele atacante brigador, aquele atacante que tenta finalizar, mas muito bem marcado pela zaga do Santos, principalmente pelo quarto zagueiro ali, o jogador que é o Felipe Jonathan. E o Dodô, ele fez ali, ele tentou, chutou uma bola, o João Paulo defendeu, mas muito pouco para uma Ponte Preta que quer sair com um resultado positivo da Vila Belmiro. Perdendo por 2-0, agora no intervalo o Brigatti vai ter que mexer nesse time. Na minha opinião, eu deslocaria para dele, que é o Igor Inocêncio à direita, tiraria o Luiz Felipe, traria o Gabriel Risso na ala esquerda, seria a primeira alteração, e tiraria ali um jogador de meio, porque perdido por um, perdido por mil, e colocaria o Renato ao lado do atacante Gé, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, jogadores da Ponte voltando para o segundo tempo. Você tem aí os jogadores da Ponte à disposição no banco de reservas. Passa mais uma vez pra gente aí, André. Luan para o gol, Gabriel Risso à esquerda, Emerson Santos meio, Elvis para o meio, Edson zagueiro, Fraga volante, João Gabriel. João Gabriel, ele é meio, né? Meia. O André Henrique, que é da base, acho que é meia também, meia atacante. O André Henrique é o André que jogou na Copinha, não é? Isso. Então é aquele André, jogou muito bem, por sinal, a Copinha. O Renato atacante, o Paul Vidiero atacante e o Lizaquim, que é zagueiro. Vamos ver, as equipes estão voltando aí, né? Vamos ver o que vai aprontar o nosso treinador, o técnico do Santos, o Carille. Não tem o porquê mudar o Carille só se tiver algum jogador machucado, né? Ele pode até poupar alguém, né? Tô vendo aí que parece que o Elvis vai entrar, né, André? 8-18. 8-10. O 8 no 18. Na verdade, o 18 no 8, né? Na verdade, o 8 no 18. E o 17, o 10 no 17. O 10 então no tá 17. indo embora o Ramon Carvalho com a 8. O Ramon Carvalho com a 18 para a entrada do 8 Emerson Santos. E tá indo embora Gabriel Santiago com a 10. Aliás, o Gabriel Santiago com a 17 para a entrada do Elvis 10. As duas primeiras alterações processadas pelo técnico João Brigatti. Eu não gostei não, viu, Marcelo? Eu acho que ele deveria... assim, as entradas deles, tudo bem. Eu acho que ele poderia tirar até o Leonaldo. Você entendeu? Deixar o time um pouco mais ofensivo e trazer o Filipinho para a cabeça de área. Mas eu mexeria em uma das duas alas. Ele não mexeu, né? Portanto, o Emerson Santos volante na vaga do Ramon, que pra mim tava fazendo até um bom jogo, né? Não tava comprometendo. E o Elvis na vaga... comprometendo. E o Elvis na vaga do Gabriel Santiago. O Elvis, número 10, portanto, duas alterações aí no time da Ponte Preta. O Santos é o mesmo. Vamos aguardar. O Santos é o mesmo, né? O Santos é o mesmo. É o mesmo para a segunda etapa. Vamos aguardar, porque é aquilo, né? A gente tem que aguardar, é claro, né? Mas, enfim, entendo que a entrada do Emerson Santos, eu acho que até poderia ser um negócio interessante, porque o Emerson Santos, ele é mais alto, né? É um jogador mais alto e o jogo realmente, ele tá muito pegado, né? E o Elvis, aí vamos ver com esse campo molhado, o que o Elvis pode fazer. Não sei se pode fazer muita coisa também, né, André? Ele é muito técnico, e tem um detalhe também, né? O Elvis, ele se machuca, ele embora toda a qualidade técnica dele, já tem uma idade avançada. Então, se ele sofre uma contusão nesse gramado, né, até a título de preservação para o jogo de domingo, um jogo difícil contra a Inter em Campinas, fica mais difícil a recuperação do jogador. Vai começar o segundo tempo, tem bola rolando de novo na Vila Belmiro, tem emoção na ponta da chuteira, vamos que vamos! Tem emoção na ponta da chuteira, hoje é Marcelo Corsato. Eu, você e eu com o André Luiz, que está aqui na tela, com o Felipe Marques, que está aqui do meu lado esquerdo, que você não vê na tela, com o nosso presidente, o Pedro Lino, que está lá
no palco do jogo na Vila Belmiro e, é claro, com a nossa grande audiência. Também na Valinhos FM, vamos que vamos. Junto com a gente, Café Canecão, concessionária Sim e restaurante do Dadá. Ponte Preta com 2 alterações, o Santos nenhuma alteração. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Vai, André! Só a título de informação para o torcedor ponte pretano, o João Gabriel, ele é lateral direito e ele jogou a Copa São Paulo. Muito bem. O Pedro Lino é que faz, hein? Olha a Ponte, campo de ataque, bola pra dentro da grande área, chega a zaga da equipe do Peixe, bola com o Gé dominou, mas aí o zagueiro do Peixe chegou, tirou na sequência Pituca. Tira dali e manda a bola pra lateral, posse de bola pro time da Ponte, vai André. Pedro Lino está nadando na Vila Belmiro. Molhou tudo lá. Pedro Lino molhou tudo, equipamento foi pro espaço. Pedro Lino, que faz, hein, Pedro Lino? Menino novo ainda, é repórter novo, ele vai começar a levar capa, plástico ele vai comer muito sal ainda, que nem nós comemos. Pra não perder equipamento, menino novo ainda, menino novo. Elvis já pegou pela primeira vez na bola, tentou receber, não conseguiu, a bola se perde, vai embora. Lateral, posse de bola pro time do Santos, campo de defesa lado esquerdo. Ô Marcelo, oi. Falando rapidinho, né, a história de um repórter, eu já levei mordida de Rottweiler, eu já caí por cima da placa. O que mais? Já tomei choque no microfone. Não foi fácil não. E já pisei num formigueiro, cara. Você não entrevistou o bicho, não, porque teve repórter que tentou entrevistar Quero já. Você não tentou, já né? tentei, mas eles não foram muito meus amigos, não. Eles queriam me bicar. E nem te conto aonde. Eles queriam bicar no dedão do pé. Melhor não. Comecinho de segundo tempo. Estamos com 2 minutos e meio passados deste segundo tempo. A Ponte Preta com 2 alterações. Então a Macaca em campo nesse segundo tempo com Pedro Rocha, Luiz Felipe Castro, Matheus Silva, capitão, Igor Inocêncio, Leonaldo, Filipinho, Emerson Santos e Elvis, Dodô e Gé. O Santos é o mesmo do primeiro tempo com João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim, Felipe Jonathan, João Schmidt, Diego Pituca, capitão do time, Juliano, Pedrinho, Furque e Guilherme. Daqui a pouco, André, você passa as opções aí do Carilli no banco de reservas da equipe do Santos também pra gente. Posse de bola pro time da Ponte, perdeu a bola recuperada pelo Santos. Juliano, bom passe, bola boa, bola lá do esquerdo pro Guilherme. Invadiu a grande área, bateu pro gol, Pedrão defendeu, voltou, sobrou, Pituca bateu pro gol, bate no Emerson Santos. Volta, sobra pra João Schmidt de peito, ajeitou, jogada de futsal, toca a bola pra Pituca, soltou, tocou essa bola pro Aderlan pra João Schmidt, jogou dentro da grande área, sobe a zaga da Ponte Preta com Luiz Felipe. Bola cai com Emerson Santos, toca a bola para Leonaldo, dominou, tocou na frente, pro Gé, chega com ele a zaga. Marcelo. Joaquim chegou, jogou a bola para trás para João Paulo, vai. Banco do Santos, Diógenes para o gol, Rodrigo Falcão, Messias, Samuel, Rainer, Kevson, Nonato, Rincon, Casares, Marcelinho, William, Bigode e Otero. São opções aí do banco de reservas da equipe do Santos. A Ponte pressiona, o Santos sai jogando aqui no campo de defesa com o João Paulo. Tocou a bola para o Aderlan. Aderlan domina pelo lado direito, pensa, toca a bola para Joaquim. Joaquim vem, o zagueiro da equipe do Santos, domina para o time Peixeiro. Aderlan toca essa bola para Pituca. Pituca deu para Juliano. Juliano toca para Guilherme. Ninguém vai nele. Agora sim, Leonardo chegou, quase roubou. Guilherme tocou a bola para o Juliano. Juliano deu para Felipe Jonathan. Enganou a marcação do Leonardo. Sai do Gé também. Boa jogada. Saiu de mais um, mais outro. Aí chegou no carrinho. O Matheus Silva, a bola veio, sobrou do outro lado esquerdo pro Santos. Segura aí, Ponte. Pra cima da marcação do Luiz Felipe, cruzou na boca do gol. Mete a cabeça na bola, Castro. A bola volta, sobra. Pro Guilherme. Pra cima dele vai o Luiz Felipe. Perde a marcação ali, o jogador da equipe da Ponte consegue, faz o corte por baixo, toca essa bola pro Elvis, e aí o jogador do Santos tá caído aqui numa entrada forte em cima do Felipe Jonathan, e ele tá caído no gramado. Vamos ver se não vai pintar cartão pro jogador da Ponte, né, André? Vamos aguardar ali o árbitro conversando com os jogadores do Santos. Agora, quando o Elvis pega na bola, é outra categoria, né, Marcelo? Bom, como ele sabe dominar bem a bola. O Elvis, quem chegou por ali foi o Matheus Silva. Foi ele. Silva, ele chegou, mas chegou babando, hein? Ele chegou levando tudo. Merecia cartão, viu? Merecia cartão e parece que vai ficar nisso. Eu tô com a camisa da Ponte aqui no jogo, mas é claro, aqui ninguém tá pra enganar ninguém. Pra mim, merecia cartão. E eu acho que ele até tomou, porque o árbitro anota ali, né? Vamos aguardar a confirmação. Tá anotando, o Elvis tá conversando com ele, vamos ver. Mas me parece que o primeiro cartão do jogo, primeiro para Matheus Silva, amarelado, o camisa número 4 da Ponte, continua 2-0 Santos vence na Vila, informando o Café Canecão.
Canais Futebol Interior, Valinhos FM com você no Campeonato Paulista. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Daqui a pouco vou voltar lá para as redes sociais, hein? Facebook e YouTube. YouTube, Facebook dos canais Futebol Interior. Falta para Ponte Preta em cima do Leonaldi. Falta para Macaca em cima do Leonaldi. Por enquanto, estamos aguardando aí mais nada de confirmação do cartão. Vamos aguardar. Agora sim, tá confirmado o cartão, né, André? Por Matheus Silva, a gente já esperava isso. Sim, Matheus Silva, camisa 4 amarelado, informando o restaurante do Dadá. A Ponte vem de novo pro campo de ataque, bola pra Gé. Dentro da grande área, soltou a bola um pouco mais atrás pro Dodô. Passe pro Luiz Felipe errado. Guilherme chegou, deu bote, ganhou. Toca a bola pra Elvis. Elvis dominou, perna direita, solta essa bola. Boa, bola boa. É pro Dodô, Dodô pra Elvis, Elvis pra Dodô. Pra Dodô, pra Elvis, Elvis pra Dodô. Vai tocando a bola o time da Ponte, campo de ataque pela direita. Bola com Elvis, encosta na marcação João Schmidt. Ele prefere tocar um pouco mais atrás pro jogador que é o Matheus Silva, capitão da Ponte. Acabou de tomar cartão. Deu pro Castro. Sai da marcação do Juliano. Põe a Ponte no campo de ataque pelo lado esquerdo. Domina, pensa, toca a bola pra Gabriel Santiago. Deu pra Filipinho. Lado esquerdo pro Filipinho, pro Gabriel. Soltou a bola pro Jé, fez o pivô. Ganhou da marcação, ganhou do primeiro. Gil chega, bate na bola, Joaquim. Sobrou pro Elvis, perna direita, bateu pro gol. Pra fora do gol. Cara, o João Paulo não pegou na bola, só pra bater tiro de meta, hein, André? E na primeira boa descida da Ponte no segundo tempo, pelo lado esquerdo, a bola acabou sobrando no bate e rebate para o Elvis. De perna direita, ele mandou uma paulada por sobre a meta do João Paulo. Tiro de meta para o Santos, que vence 2-0 na Vila Belmiro, informando concessionária sim. Estamos com 7 minutos passados deste segundo tempo. O Santos 57% de posse de bola, 43% para Macaca. 299 passes do Santos, trocou a Ponte, trocou 248. Elvis dominou, tocou pro Filipinho, perna esquerda, bateu pro gol, fraquinho, Filipinho. Um traque na bola, hein, André? E o Filipinho acabou, no último momento, dando um toque pro Elvis ali, que ele chutou de perna esquerda, a bola passou à direita do João Paulo. Tiro de meta para o Santos, continua 2-0, Peixe vence na Vila, informando o restaurante do Dadá. Muito bem, são 10 finalizações do Santos, 5 no alvo. Da Ponte, 5 finalizações, 2 no alvo. Mas é um espectador aí, o João Paulo, jogador da equipe do Peixe. Escanteios são 3, tem na tela aí. Cartões amarelos, só 1. Para Ponte, Matheus Silva tomou cartão amarelo, viu, gente? Matheus Silva tomou cartão amarelo nesse segundo tempo, primeiro cartão do jogo e o primeiro cartão da Ponte no campeonato, porque a Ponte passou zerada no primeiro jogo. Santos vem de novo, se segura aí, Ponte. Pituca alongou o passo, tocou para Juliano, chega Luiz Felipe, bobeou, perdeu, Guilherme deu um pote, Luiz Felipe. Não desistiu e ganha para o time da Ponte aqui no campo de defesa, toca a bola para Leonaldi, foi girar o corpo, perdeu a bola. Bola se perde, vai embora, lateral, posse de bola pro time do Santos. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Santos vem tocando bola aqui no campo de ataque pela esquerda, bola com o Felipe Jonathan. O Santos nesse segundo tempo ataca pro lado esquerdo do seu aparelho, a Ponte Preta consequentemente atacando pro lado direito. Se estivéssemos no estádio Moisés Lucarelli, a Ponte atacando pro gol da linha do trem, o gol de fundo do estádio Moisés Lucarelli. Bola com o João Paulo, bico na bola, a Ponte faz pressão, a bola caiu pelo lado esquerdo, toca de cabeça ali o jogador do Santos, Joaquim, pro Felipe Jonathan, deu a bola para Guilherme, sai jogando, campo de ataque, bola enfiada na frente, chega, faz a falta. Emerson Santos, pra cima do Pituca, tá parado o jogo, mais uma falta. Falta pro Peixe, André. O Emerson Santos chegando no Pituca. Falta, linha divisória de meio campo, lado esquerdo, favorece o Peixe, que vence por 2-0 na Vila, informando o Café Canecão. E bola enfiada na cobrança de falta pro Guilherme, pra trás, vai pintar o terceiro gol, bateu! Pedrão! Salva a Ponte Preta de tomar o terceiro gol. A Ponte não presta atenção, o Santos bate rápido a falta. O Guilherme toca para trás, o Juliano meteu de perna esquerda, Pedrão para defender escanteio. Escanteio pro Santos, o Santos quer o terceiro gol. A Ponte perde, o Santos vence. 10 minutos, toque eletrônico do Felipe Marques na mesa de som dos canais Futebol Interior. Escanteio pro Santos, lado esquerdo, Felipe Jonathan, vem o toque de cabeça, a bola vai entrando. Juliano, já era. Gol! É do Santos!
paixão. É gol, é gol, é gol. Bola na rede, campeão. Já era pra ter acontecido no lance anterior. O Pedrão fez uma defesaça, mandou para escanteio. E agora na cobrança do Felipe Jonathan, ninguém subiu. A zaga da Ponte fica olhando, cara. É proibido marcar, é proibido subir, é proibido se posicionar na defensiva da Ponte. Juliano, que não é tão alto assim, no meio de um monte de jogador de preto. Golpeou de cabeça no cantinho do Pedrão, a bola morreu no fundo da rede. Juliano pode comemorar a festa toda sua da torcida do Santos. Goleirão Pedrão, essa não deu de novo pra você, ó. Tá no fundo da rede. Agora Santos tem 1, tem 2, tem 3. Segundo do Juliano, 0 pra Ponte. Detalhe, a selfie do gol, o terceiro do jogo do Peixe. Vai, André. E o detalhe num bom escanteio cobrado pelo setor esquerdo, no meio de 4. Repito, 4 jogadores da Ponte, o Juliano subiu sozinho e o Castro ficou olhando para a cara dele, olhando o pequenino Juliano subir no meio da zaga de grandões da Ponte Preta, testar no canto baixo direito da meta do Pedrão, que nada pôde fazer. Amplia o placar na Vila Belmiro. Juliano, camisa 10, é o segundo dele no jogo. Agora, Santos 3, Ponte Preta 0. Rapaz, não tá fácil não. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior. Para quem tá ouvindo a gente, né, e assistindo o jogo pela TV, a federação deu uma mudada no esquema de marcação de tempo, né? Eles agora estão parecido com padrão FIFA. Padrão FIFA, né? Eu acho isso uma porcaria, tá? Eu também. Eles marcam 45 e depois começa o segundo tempo, eles continuam 46, 47, então tá lá 57, 50 e tal. Eu vou falar o tempo do segundo tempo. 12, 13 minutos. Eu vou falar o tempo do segundo tempo. Eu vou acompanhar o que tá na tela nos canais de Futebol Interior, tá, gente? Eu acho mais fácil, mais simples. Você entenda do jeito que você achar melhor. Estamos com 13 minutos do segundo tempo, ou 58 de jogo. Pronto. O gol foi aos 11 do segundo tempo. O gol foi de 10 para 11, Vamos computar 11 minutos aí do segundo tempo. Enfim, a Ponte tomou o gol no começo do primeiro tempo e toma gol no começo do segundo tempo. Espero que não vire 2, termine 4, ou até mais, né? Porque a Ponte não faz cócegas no Santos, hein, André? Não faz. O time ainda muito perdido com a entrada do Alves. Melhorou um pouco, deu um pouco mais cadência nesse meio campo da Ponte, mas assim mesmo, você viu, o Elvis pegou 2 bolas, chutou 2 bolas pro gol. Mas assim mesmo, uma falha muito grande, né? A Ponte com essa linha, essa segunda linha, ela não adianta, ou seja, a segunda bola perdendo muito. O Elvis sozinho não consegue fazer milagre. Então, no meu entendimento, o Brigato ele deveria mexer sim pelo menos em uma das 2 alas, porque está sobrecarregando muito o meio-campo da Ponte e a defesa. Vamos e convenhamos, não, Marcelo? Hoje não é o dia da defesa da Macaca, nem do Matheus, que é um excelente zagueiro. E o Cássio também, você viu a falha dele agora no terceiro gol. Tem dia que de noite é assim mesmo, não, Marcelo Corsato? Não tá fácil, não. O Rodrigo Queiroz tá com a gente aqui no Facebook. O Roberto Santos. O Rodrigo tá dizendo... Ronaldo. Tá dizendo o goleiro não sai. O goleiro não sai. Realmente ele não sai do gol, Pedrão, hein? E agora o árbitro parou o jogo aqui para marcar uma falta em cima do Adelan. E tem estatura, hein? E é grande o Pedrão, hein? É grande o Pedrão. Roberto Santos, que vergonha. Vocês da rádio, avisa o Brigatti que o goleiro não sai. Tá dizendo o Ronaldo. Neuci, meu Deus, tá difícil. Neuci Lucato. Luiz Felipe, Igor Inocêncio, Matheus Silva não jogam nem no Amador de Campinas. Tá dizendo o Roberto Santos. Deixa eu ver quem mais. Edson Carlos Jimenez. Grande Edson Carlos. Boa, rapaz. Tudo bem aí? Abraço pra você, viu? Feliz 2024. O Iago de Oliveira. O time tá jogando muito. O problema é a chuva. Tá. Tá assim. Tá assim. Coisa feia. Tá duro hoje. Tá difícil. Tá complicado. O time do Santos vinha pro campo de ataque. A Ponte recupera a posse de bola. Vem com o Gé. O Gé já arranjou umas tretas aqui no campo de ataque da Ponte com os zagueiros do Santos enroscando com eles. Normal, que nem diria Jair Pisserni. Normal. O Gé arranjar treta.
Posse de bola pro time da Ponte Preta, bola com o Matheus Silva, nosso capitão. Já bobeou em alguns lances no jogo. Bola com o Luiz Felipe, deu pro Matheus Silva, devolveu, tocou pro Luiz Felipe. Solta a bola na frente para Leonaldo, chega pra cima dele. A marcação ali do Felipe Jonathan. Recuou, tocou a bola pro goleiro do Santos, é o João Paulo. João Paulo com a perna direita, despacha a bola lá pro campo de ataque. Canais Futebol Interior, Valinhos FM com você no Campeonato Paulista. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. Vamos que vamos, já que o meu time tá perdendo no jogo, que a Ponte, estamos tomando 3 fora o baile do Santos. Você que é torcedor do Santos, está feliz, está na nossa audiência, manda mensagem pra gente aqui. Vamos gostar muito de receber a sua mensagem. Você que é torcedor da Ponte Preta, pode cornetar o time, pode falar mal de todo mundo, porque hoje tá feia a coisa, hein? Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Olha a Ponte, será que dá pra fazer o de honra, Macaca? Bola com o Dodô, lado esquerdo, evita a saída, sai da ponta, vem pro meio, toca a bola um pouco mais atrás pra Elvis. Dominou, tocou pro Filipinho, perna esquerda, pode bater pro gol, prefiro tocar pro Elvis. Podia ter batido pro gol, hein, Filipinho? Bola pro Elvis, olha o Elvis, fez a finta pra cima da marcação do Pedrinho. Cortou, lado esquerdo da ponta pro meio, na cavadinha. Toca a bola pro Luiz Felipe, a bola passou por ele. Vai ter que evitar a saída, conseguiu evitar. Toca essa bola pro Gé, curtindo uma de ponta direita. Olhou pra dentro da grande área, cruzou. Pra ninguém não, o Leonaldo tá lá, o Filipinho também. Dentro da grande área, chega a zaga do Peixe, tira. Chega a zaga do Peixe, tira. A enquete concluída, hein? O Santos, 43% para vencer o jogo. Vai vencendo 3-0. Daqui a pouco as primeiras do Peixe, hein? Tô vendo lá o 22 e o 18, já o André confirma. Batata Ponte Preta tá aqui no YouTube. Marcelo, o maior culpado desse futebol fraco e cheio de falhas é o Brigatti. Porque ele conhece muito bem os pernas de paus que tem no elenco e insiste em escalar e sem falar que ele é uma retranca só. O Akira Miyamoto, aqui no YouTube, Futebol Interior, 2 avenidas, as laterais da Ponte. A hora que você tiver as alterações aí, pode mandar pro ar, viu, André? Mudou. Então vai. Foi embora o camisa número 5, João Schmidt, para a entrada do 18, o Rincon, e foi embora também o jogador... o 22, ele entrou no lugar do 7, o Pedrinho foi embora para a entrada do 22, Otero. 2 alterações processadas pelo técnico Fábio Carilli na equipe do Santos, informando o Café Canecão. As 2 primeiras alterações do Santos no jogo, então, ele troca 6 por meia dúzia. Tira o João Felipe, que é volante, coloca o Rincon, que é volante também, e tira o Pedrinho, atacante, coloca o Otero, meio atacante. Agora o Leonardo aqui pela direita, falta, hein? Ih, o árbitro não marcou a falta, não. Deu tiro de meta. Eu achei que foi falta, acertaram o joelho do Leonaldo lá e o árbitro não deu a falta, André. Pegaram bonito o Leonaldo ali pelo setor direito de ataque da Ponte. Lance favorável ao Santos, que continua vencendo por 3-0 na Vila a Macaca. O Osmar Dangar, boa noite, chegando e já assustado, porém acostumado e vacinado. Acabou um ano assim, começa o outro da mesma forma. Nada mudou. Olha o Santos. Vem de novo, campo de ataque, bola pro Júlio Furque. Chega a zaga da Ponte, tira. Cai no peito do Castro. O Osmar Dangar tá mandando um fui. Até a próxima, que vergonha. Nem deveria ter vindo. Oh, por que não? Igual a muitos que nem aparecem, já estava marcado isso. O Nelson Letrinta Júnior, falta pra Ponte aqui no campo de defesa. Não é possível que o boliviano seja pior que o Castro. A gente não viu ele jogar na Ponte. Na seleção boliviana, mostrou ser um bom jogador, viu? Cheguei, meninos, tá dizendo a Vivi. Adilson Batista, vai Santos. O Nelson Letrinta, 3 volantes perdidos. E agora tem falta pro time do Santos. Falta pro Santos, falta pra cima do Otero e vai pintar cartão. Daqui a pouco o André confirma. Adilson Batista, mande um abraço aí pra mim. Sou fã de vocês. Boa, Adilson. Obrigado, rapaz, pelo carinho. Wilson Corrêa demorou muito pra montar o time. Estão desentrosados, tá dizendo ele. Igor Inocêncio. Amarelou pra ele então, André? Igor Inocêncio, o segundo amarelo no jogo do segundo para jogadores da Ponte. Igor Inocêncio amarelado pela falta do Otero, informando o restaurante do Dadá. O Wilson Corrêa diz ainda aqui no YouTube: preservar jogadores para os próximos jogos. Esqueça esse. Mas tem que tomar cuidado para não tomar uma goleada sonora, né, o Wilson? O duro é preservar e tomar 5, né? E a Ponte que não perdia pro Santos há algum tempo já, hein? Darcy Altino, Leonaldo sem vontade alguma, o que se passa com o garoto? Diz aí, Cordato. Rapaz, eu não sei, viu, Darcy? Eu não sei.
Não tá bem o Leonaldo mesmo, não. Não tá bem o Leonaldo, não. Mas eu acho que ele tá jogando fora de posição, muito pela direita. Olha o Santos, vamos se cuidar, Ponte. Pro vexame não ficar pior. Otero soltou na frente pro Adelano, o carrinho por baixo faz o corte, a zaga da Ponte. E esse Otero é uma fumaça, hein? E pega bem na bola, hein? Campo molhado, bola molhada, o Pedrão que se cuide. 5:21 vem aí na Ponte, é isso, André? Vai sair o Leonaldo com a 5 para a entrada do 21. 21 é o Renato, atacante, estreando na Macaca. E tá saindo também o 5:21 e tá saindo, vamos aqui ver a quem que vai sair na Ponte. Bom, a gente falou do Leonaldo aqui e foi substituído, 5:21, né? E o Luiz Felipe, 14, foi embora para a entrada do meia dúzia, o estreante Gabriel Rizzo. Até que enfim, Marcelo Corsato. Que número que é o Gabriel Rizzo, por favor? É o meia dúzia, que ali fala patrão, mas ele não é patrão coisa alguma, ele é Rizzo, é Gabriel Rizzo, Marcelo Corsato. E Muito foi bem. embora o Leonaldo com a 5 para a entrada do 21, que é o Renato, atacante, também estreando na Macaca, informando concessionária Sim. Que frio, hein, Renato? Que frio, hein, patrão? Riso. Obrigado pra eles. Ó, seguinte. 3 resolve. 3-0. Entra lá e faz 4-3. Resolve a parada pra gente. Que fase. Vamos ver aí, né? Vamos aguardar para que a Ponte melhore no jogo, porque o Santos domina 3-0, ganha fácil o Peixe. Elvis perdeu, a bola sobrou pro time do Santos, bola com o Juliano, bate na bola, chega Emerson Santos, mete o pé na bola, tira dali. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Café Canecão, o café no seu melhor momento. E atenção, torcedor, hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Girando, passados 22 minutos passados é segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista, segunda rodada, Série A1. Paulistão, Vila Belmiro, o placar tá assim, ó. O Santos tem 3, a Ponte não tem nada. Valinhos FM 87.9. Marcelo Corsato. Esse cara sou eu, coloca o capacete que lá vem pedrada e a Ponte tá tomando 3 pedradas no lombo nesse jogo. 2 gols do Juliano, um no primeiro, outro no segundo tempo e um gol do Júlio Furque ainda no primeiro tempo, 3 pro Santos, 0 pra Ponte. O Adilson Batista tá dizendo que é de Jacarezinho no Paraná, obrigado. O Edilson Roberto, o jogo tá difícil, o árbitro ainda mete a mão em nós, por quê? Entendi. Não tá metendo a mão, não. Olha a Ponte. Será que vai agora o gol de honra? Filipinho tocou pro Gé, bateu pro gol! Pra fora! Pra fora do gol. Ó, vou falar um negócio pra você. Ele é um fio desencapado, mas é o cara que mais tenta, né, André? E você viu, a alteração do Brigatti deu certo, porque ele trouxe o Luiz Felipe à ala direita e na primeiro toque do Rizzo que lançou o Gé saiu no meio da zaga do Santos, chutou forte por cima da meta do João Paulo, quase, continua 3-0 Santuzense na Vila Belmiro. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Pizza do Dadá, uma explosão de sabor. Peça pelo delivery 3744-2121. A chuva deu uma parada, né? A Ponte fez 4 alterações. Entraram o Emerson Santos e o Elvis, né? O Emerson Santos, ele já havia entrado na primeira partida da Ponte Preta, portanto, fez a estreia no jogo contra o Mirassol, mas a Ponte tem 2 estreias aí, o Gabriel Rizzo e também o Renato. É isso que eu ia te perguntar, vai chamá-lo, porque a televisão chama de patrão, né? E vai chamá-lo de Rizzo mesmo, né? Gabriel Rizzo. Tem que ver o que tá marcado na papeleta da Ponte Preta aí, né? É Rizzo. É Rizzo, então vamos de Rizzo. Patrão, por enquanto não, só se ele depois vier a informação que ele quer que o chame de patrão. Patrão, que os únicos que tem aqui sou eu, Marcelo. O meu patrão é aqui no futebol interior. Ih, ó o Otero, ganhou, linha de fundo, cruzamento na boca do gol, bate na zaga da Ponte Preta, vai embora. Quem tava lá para fazer o corte era o Castro. Manda a bola para escanteio, o Santos chega, o Santos aperta e quer o 4º gol, André. E eu falei, esse Otero ia fazer um salseiro, chegou providencialmente, o Castro mandou pela linha de fundo, é escanteio, o Santos desce e mais 2 alterações na equipe do Carrilli. Tá indo embora o 10 para a entrada do 17, o 10 que é o Juliano, entrando o 17 o Casares, uma alteração.
E a outra treina em VAR o 9, que é o Júlio Furque. E está entrando o 20, William Bigode. 2 alterações processadas pelo Carilli na equipe do Santos. Informando concessionária sim. Júlio Furque fez o primeiro gol no jogo e o Juliano, para mim, o melhor jogador em campo. Está sendo substituído. Casares, também é outro que pega bem na bola, né? E o William Bigode, aquele das criptomoedas. Olha o Santos, escanteio, bola para dentro da grande área, o William Bigode de cabeça pro gol, bate na zaga da Ponte e vai embora. Cara, o William Bigode na primeira bola já deu trabalho pra Ponte, hein, André? E na primeira bola do Bigode, ele subiu, testou forte, a bola bateu na zaga, linha de fundo, é mais escanteio, lado direito, o Santos aperta. 26 minutos passados do segundo tempo, o Santos vence, a Ponte perde, 3-0 pro Peixe, 3-0 pro Peixe, escanteio, lado direito, bola pra dentro da grande área, vem o toque de cabeça, a bola passa, vai embora. Tava lá o Joaquim. Lá o Joaquim. E a bola se perde, vai embora, fica caído no gramado do jogador do Peixe, André. Em mais um escanteio pelo setor direito, Joaquim subiu mais do que a zaga da Ponte e testou forte. A bola passou à esquerda da meta do goleiro Pedro Rocha e foi embora. Linha de fundo para a Macaca, que continua perdendo na Vila. 3-0. O Edilson Roberto, campeonato de 12 jogos, não dá para poupar ninguém. Tá aqui no YouTube, você pode mandar sua mensagem pra gente no YouTube, vou registrando aqui. Nelson Letrinta Júnior tá dizendo, agora vai, com as alterações. O Edilson, ele responde ao narrador. Teve 2 faltas claras perto da área do Santos, visíveis. Aquela do Leonardo eu tô com você, essa eu concordo. A outra eu não lembro, mas tudo bem. Você tá falando, confio em você, viu, Edilson Roberto? Confio em você. Se eu tivesse R$1.000 agora, eu emprestava pra você, tenho certeza que você ia me devolver depois. Mas detalhe, viu, Marcelo? O árbitro não influenciou em nenhum momento o resultado da partida até agora, apitando, lógico. Uma falha aqui, outra ali. Outra ali, normal. Mas o árbitro, no meu entender, aí passou despercebido, uma falha pequena aqui, outra ali, não interferindo no resultado até aqui. Justíssima vitória do Santos, 3-0. Muito bem, agora o Edilson Roberto está dizendo que o Otero estava impedido, né, no lance. Deixa eu ver quem mais. O Adilson Batista, vocês são os melhores locutores do Brasil. Rapaz. Obrigado. Aí, Adilson Batista, aquele abraço. Aí o meu ego, ele inflama. Ele incha. E se o meu inflamar, como é que fica? Meu pai. Aliás, vem aí André Luiz, o Repórter Feliz, versão 2025. 2025. Se preparando 24 para 25. Esse restinho de ano, ele tá se preparando para 2025, viu, gente? Aguardem. A Ponte perde, o Santos vence. Lembrando que a Ponte volta a campo no próximo domingo, 4 da tarde, transmissão dos canais Futebol Interior da Valinhos FM. Ponte Preta Internacional de Limeira. Vamos, Macaca, vamos descontar, Macaca. Bola com o Filipinho, dominou, recebeu do Risso. Boa bola pro Filipinho, pro Risso. Cruzou na boca do gol, bate na zaga, vai embora. Bate na zaga, vai embora, bateu no Otero, foi embora. E você viu que diferença quando o jogador é da posição, o Risso entrou, melhorou bastante aquele setor, a Ponte apertando por ali, escanteio lado esquerdo, a Macaca desce e vem de pé trocado ali. Quem que vem por ali? Elvis. É o Elvis. Pra bola, autorizado, lado esquerdo, chuveirou na boca do gol, toca de cabeça, ficou viva, voltou, sobrou, já pediu pênalti, o árbitro não deu, a bola voltou, sobrou, Felipe Jonathan, caiu no gramado, pediu falta, o bandeira deu. E o Filipinho fica pé da vida. O Filipinho reclama bastante, hein? E teve o lance dentro da grande área que o Gé levantou o braço lá, ó. Teve um bate e rebate, não dá pra ver, porque muita gente na frente, mas aparentemente o árbitro deu apenas lance favorável ao Santos. Continua 3 para o Santos, 0 para a Ponte. Vila Belmiro informando Restaurante do Dadá. O Wilson Correia tá perguntando, já somos o último do grupo? Provavelmente, né? Deixa eu fazer uma conta aqui, mas provavelmente sim, os últimos do grupo. Pelo saldo de gols. Saldo de gols, né? 1 ponto em 2 jogos. Fizemos 1 e tomamos 4, saldo negativo de 3. E tá tendo conferência lá para ver se teve algum lance irregular dentro da grande área. O árbitro faz assim com o braço, ó. O árbitro da partida, ó, o Fabiano Monteiro dos Santos, pede para esperar, para ver se não teve um toque lá dentro da grande área, né, André? Vamos aguardar aí o que o VAR lá, o Vinícius Furlan, vai dizer. E Marcelo Corsato. Vamos ouvir aí o que ele vai dizer. O árbitro ainda está conversando com o VAR. Que demora, hein? Tudo paralisado. É só no Brasil que é isso, né, cara? Na Europa em menos de 30 segundos se resolve. Ele vai pro VAR, hein?
E ele vai pro VAR. Ele se vai ele pro for pro VAR... É pênalti pra Ponte. Se ele for pro VAR, vamos ter a chance de descontar, de fazer pelo menos o de honra. Pelo menos o de honra, né, Marcelo? Vamos ver o que tá pegando lá. Provavelmente ele vai marcar pênalti, hein? Jogador da Ponte sobe. Tá na bola ali o Matheus. A mão do camisa número 8. Mão do... 2. Do 2. Não, mas eu acho que bate primeiro na mão do Gé. Não bateu, não. Peraí, vamos ver. Bola vai e tal. Não, bateu na mão do 2. Pênalti. Pênalti. Braço direito do 2, pênalti para a Ponte Preta. O 2 é o Gil. O Gil fez o pênalti. A bola bateu no braço do Gil. Na cobrança de escanteio ali, veio um desvio e não estava tão perto assim o jogador. Portanto, esse pênalti para mim tem que ser confirmado, hein? Não, ele vai ser confirmado, certeza. A Ponte tem a oportunidade aí de fazer o seu gol, pelo menos diminuir, né? Dá tempo ainda de fazer. Vamos ver se dá um ânimo para esse time da Ponte. O pênalti confirmado pela arbitragem. Confirmado o pênalti. Pelo senhor Fabiano Monteiro dos Santos, de apenas 26 anos. Confirmado o pênalti para a Ponte. A Macaca tem a oportunidade de diminuir o placar na Vila Belmiro, Marcelo Corsato. Pênalti bem marcado. Demorou para marcar o pênalti, a arbitragem, mas pênalti bem marcado. O Elvis pegou a bola. Não vai ser o Gé, não. Vai ser o Elvis. E o Gil tá lá conversando com o árbitro da partida. O Carlos tá pedindo para eu ligar o microfone tá ligado. Não sei se ele mandou essa mensagem agora ou depois, né? Bom, enfim. Gente, pra mim aqui tava tudo certo, viu? Pra mim tava tudo certo. Liga o microfone. Agora, se não estiver funcionando, vocês falam. Falem, a gente trocou até o microfone agora aqui, ó. Pênalti pra Ponte, marca de 32. Elvis vai pra bola, olha, fixo pra bola. O João Paulo é o goleiro do Santos, ele é pegador de pênalti. A Ponte pode diminuir, fazer pelo menos o de honra na Vila Belmiro, porque olha, jogo sofrível pra Ponte Preta, Pênalti, mão na bola do Gil, a marca de 32. Vamos, Elvis, vamos pro primeiro, já era da Ponte nesse jogo. Elvis olha pra bola. O João Paulo, o árbitro pede pra ninguém invadir, viu? Não pode invadir, não vamos invadir não. Já teve jogo nessa rodada aí que pênalti foi anulado. Elvis pra bola, correu, bateu, já era! Gol! É da Ponte, Elvis! É gol, é gol, é gol! Futebol é a nossa paixão! Da marca de 32 minutos passados deste segundo tempo. Pênalti para Ponte Preta, o Elvis com toda a categoria. O João Paulo caiu no canto direito. A bola foi no canto esquerdo dele. Bola pro fundo da rede. Desconta, diminui a Ponte Preta no placar da Vila Belmiro. Elvis, primeiro dele no campeonato, segundo da Ponte no campeonato, primeiro no jogo. Diminui a Macaca. Agora a Ponte Preta tem um. Elvis, 3 pro Santos. Detalhe, selfie do gol, primeiro da Ponte no jogo, André. E que categoria! Quem sabe, sabe. Um dos últimos meias românticos do futebol brasileiro. Elvis, o craque, camisa 10. Foi com muita maestria para a bola. De perna direita, no canto baixo esquerdo da meta do goleiro João Paulo, que nem na foto sequer saiu. Diminui a Macaca da Vila Belmiro. Elvis, o craque, camisa 10. Ponte 1, Santos 3. Ponte diminuiu com Elvis cobrando o pênalti a 32 minutos. É deste segundo tempo. A Ponte tá de novo no campo de ataque, bola com o Gé. Dominou. Ih, parece que o jogador do Santos ficou caído lá. O Gé joga com a asa aberta, né? Mas o árbitro deu sequência no lance. Bola com o Inocêncio pela direita, cruzou na boca do gol. Chute pro gol, pra fora. Pra fora do gol. Cruzamento do Igor Inocêncio ali pela direita. O Risso foi lá pra esquerda, né? E o Igor Inocêncio tá na direita. E aí, certo. O cruzamento quase a bola sobra, me parece, pro Elvis dentro da grande área. Quase o segundo da Ponte, hein, André? E no cruzamento do Igor Inocêncio acertou, hein? O João Brigatti, eu dizia desde o primeiro tempo, o Brigatti acertou, trazendo o Inocêncio pra direita e levando pela esquerda o jogador, o Gabriel Risso, no lugar do Luiz Felipe. Quase o Elvis fez o segundo. A Ponte melhorou, melhor nesse momento a Ponte no jogo. Continua 3-1 para o Santos, informando Café Canecão.
Paulo César, obrigado pelo feedback aqui. Renata Dalgalo, tá mandando gol da Ponte. Pênalti claro, diz o Edilson Roberto. Leonardo está desmotivado ou com a cabeça fora da Ponte? Não, ele quis renovar com a Ponte. Ele tá motivado, não tá jogando bem, fase. São fases, viu, Paulo César? O Júlio César Guevara, vamos que vamos, nega velha. Obrigado a todo mundo que tá participando aqui. Ó, a Ponte, é claro que eu queria a vitória da Ponte contra o Peixe, né? Mas importante também é ter você, a sua audiência, viu? Obrigado você que tá aqui no YouTube, você que tá no Facebook, você que tá no FM 87.9. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Sim! Na hora da revisão e reparo do seu veículo, venha para número 1 de Campinas e região. Fiat, Jeep, Renault, Citroën, Peugeot e Ram. Venha para a concessionária Sim mais próxima de você. Edilson Roberto, quem sabe mais um golzinho, é o que eu espero. A torcida do Santos, é claro, não quer, mas eu queria mais um golzinho da Ponte Preta, aliás, mais 2, pra gente terminar o jogo empatado. Mas, tá difícil, mas não é impossível. Vem Ponte, campo de ataque, Roberto, tocou pro patrão, devolveu, solta essa bola pro Roberto, perna esquerda, bateu pro gol. Passa por todo mundo, ninguém pega. Passa por todo mundo, ninguém pega. Na verdade, quem cruzou foi o Dodô. O Renato tava lá dentro da grande área, quase o segundo da Ponte. André. E no cruzamento do jogador Dodô, a bola passou por toda a extensão da grande área do Santos, resbalou na zaga, foi embora pela linha de fundo. Quase a Macaca faz segunda, escanteio, lado direito. Elvis, camisa 10 na bola. Os jogadores do Santos não podem fazer o que eles estão fazendo ali, né? Não pode. O Elvis quer bater o escanteio, tá todo mundo ali no escanteio, rapaz. A torcida do Santos tá quase grudando no cangote do Elvis. Ainda chega mais 2 jogadores reservas, ainda fica ali perto dele, enxuriçando. Não é fácil não, hein, Marcelo? Que bagunça, hein? Nossa, o pessoal ali no bandeirinha, todo mundo quieto. Agora que o juiz chega por ali, os reservas do Santos não tem que ficar ali. Autorizado o Elvis pra bola, o toque de cabeça do Castro pra fora do gol. Pra fora do gol, subiu. Agora o Castro subiu lá no campo de ataque, hein, André? E a Ponte melhorou bastante nos últimos 15 minutos, com a entrada aí do Gabriel Risso, a saída do Luiz Felipe, consequentemente o Guilherme Inocêncio jogar na dele. Com a entrada também do Elvis, melhorou bastante a Ponte. A Ponte, nesse momento, já é melhor do que o Santos e merece o segundo gol na partida. Ponte faz pressão aqui no campo de ataque. Atenção, torcedor. Hora de girar para você o tempo que o tempo tem e o que cada time tem no placar. Girando, 38 minutos passados o segundo tempo de jogo. Campeonato Paulista Série A1 é a segunda rodada, Vila Belmiro. O placar, Canais Futebol Interior, Valinhos FM aponta pra você. Santos tem 3, Ponte Preta só 1. Portal Futebol Interior, acompanhe todos os campeonatos ao vivo. Acesse futebolinterior.com.br. Marcelo Corsato. Você e toda a equipe dos Canais Futebol Interior. A Ponte tem ataque, tem falta. Elvis vai pra bola, chuveirou na boca do gol, falhou a zaga, a bola voltou, sobrou pra Ponte, já é briga, invadiu a grande área. Chegou pra cima dele o Joaquim, no carrinho por baixo o Filipinho, faz o corte, a bola se perde e vai embora. Torcida do Santos fica alvoroçada por lá, no carrinho por baixo do Filipinho. Jogador do Santos fica caído, é o Aderlan. Eu achei que ele foi na bola, foi forte, mas foi na bola, né, André? Ele foi na bola, o jogador do Santos está valorizando porque sabe que o Santos não vive nesse momento um bom momento na partida. A Ponte pressiona, a Ponte melhorou bem dos últimos 15 minutos para cá, já merece o segundo gol e com isso o jogador do Santos, vamos ver quem é ali, é o camisa número... Não tá dando o Aderlan. Pra ver, é o Aderlan. O 4. É o 4, ele se contorce no gramado, mas lance normal favorecendo a equipe do Santos. Nesse momento o departamento médico entrando, jogo paralisado. Continua 3-1, o Santos vence na Vila e a Macaca melhora bastante no jogo, Marcelo Corsaro. Jogo parado, jogador do Santos caído. Canais Futebol Interior, Valinhos FM no Campeonato Paulista. Café Canecão, o café no seu melhor momento. Renda. Cara, sei lá, eu vou falar um negócio pra você. Claro que o VAR vai analisar, né? Mas o lance dentro da grande área com o Gé ali, não sei não se foi ombro com ombro, viu? Eu também achei, viu? Vai. Público pagante, 10.733 para uma renda de R$568.720, confirmando o público pagante. 10.733 para uma renda de R$568.720. Até aqui,
Santos 3, Ponte 1. Bom público, hein? Porque choveu pra caramba aí na Vila Belmiro. Bota chuva nisso. E o jogador do Santos já se recuperou, o VAR não analisou o lance lá, lance normal dentro da grande área. Eu queria mais um pênalti pra Ponte, mas o VAR não deu. E agora o Renato briga com o Felipe Jonathan, a bola se perde e vai embora. Lateral, posse de bola pro time do Santos aqui no campo de defesa. Vai pra bola, agora capitão do time, o Rincon. O Pituca era o capitão, mas ele passou a braçadeira pro Rincon. O Rincon agora é o capitão do Santos. Ó, você que tá junto com a gente no YouTube, obrigado pela audiência, viu? Compartilha a nossa transmissão. Você que ainda não se inscreveu no canal no YouTube, se inscreva no nosso canal. Gostamos muito da sua participação. Escanteios são 7 no jogo. Cartões amarelos, os dois pra Ponte Preta. Bola pra Ponte aqui no campo de ataque pela direita, bola pro Gé, chega pra cima dele a zaga, ele ficou caído, a bola voltou, sobrou com o Felipe Jonathan. Deu a bola pra Rincon, Rincon devolveu pro então capitão do time, que era o Diego Pituca. Pro Rincon, se jogou, pediu falta, o árbitro não deu. Renato ganhou, tocou a bola pra Elvis. Linda finta, boa bola pro Igor Inocêncio, cruzou dentro da grande área na boca do gol, bate no Gil. Era o Renato, chegou bateu no costado do Gil. A bola voltou para o time do Santos, chega, sobe. Castro aqui no campo de defesa da Ponte ganha. Toca a bola para Igor Inocêncio. Otero Casares, tava na bola. Caiu ali o Igor Inocêncio, ficou sentindo. A bola se perde e vai embora. É lateral, posse de bola para o time do Santos aqui no campo de defesa. Muito bom ter você junto com a gente por aqui. O Nelson Letrinta Júnior está dizendo que o Alves entrou ligado no jogo. Tá certo, Nelson. Um abraço pra você. Lembrando que toda segunda-feira, 9 da noite, tem Hora da Macaca no YouTube. Hora da Macaca. Procura lá. Hora da Macaca no YouTube pra gente bater papo, falar da Ponte Preta. A produção pegou no pé do apresentador essa semana, porque ele estourou demais o tempo, né? Quase 2 horas de live. Eu vi. Ninguém merece. Então a produção pegou muito no pé do apresentador, que deve cair do comando. Na semana que vem eu devo apresentar a Hora da Macaca. Olha o Santos, bola pra dentro da grande área, afasta a zaga, tira a bola, voltou, sobrou Casares, pegou de primeira, bateu pro gol, pra fora. Também se ele faz, hein? Podia fazer uma estátua pra ele lá na Vila Belmiro, ia ser um golaço, hein, ô André? É verdade, e o detalhe que o Matheus Silva, de novo, ele deu uma pichotada ali na bola, a bola sobrou pro Casares e quase ele fez um golaço. Continua 3-1, o Santos vence na Vila. É isso, seja bem-vindo, YouTube e Facebook Futebol Interior, tamo junto também na Valinhos FM 87,9, muito bom ter você junto com a gente. Jogos de Ponte Preta e Guarani na Valinhos FM, por exemplo, domingo 4 da tarde, Carlos Corsato dá o recado para Ponte Preta e Internacional de Limeira. O jogo começa às 4, a transmissão às 3h01 da tarde, tá? Às 3h01 da tarde a transmissão estará no ar. Carlos Corsato comanda toda a equipe dos canais Futebol Interior. Você ligado aqui nos canais Futebol Interior, deixa eu ver como é que tá o outro jogo que tá acontecendo. Começou às 9 da noite, aqui no placar ao vivo. Santo André e Novo Horizontino, 0-0, bola rolando por lá. Santo André e Novo Horizontino, 0-0. A TV mostra aqui os eleitos, né, os que são votados para craque do jogo, nenhum da Ponte, hein? Juliano, Pituca e Joaquim. É que faz, hein? Que faz. Para mim o Juliano é o melhor, é o cara do também, jogo, né? Juliano. Para mim o Juliano é o cara do jogo. O Paulo César, seria esse o time ideal no momento para a próxima partida? O Renato no time? Sim. Com o Gé? Sim. Com o Risso na lateral esquerda? Sim. Igor Inocência na lateral direita? Sim. Mais ou menos isso. A melhor que o Luiz Felipe. Não sei entre Leonardo e Emerson Santos, mas eu entendo que o Emerson Santos vai ser titular desse time aí. Emerson Santos. Vai ser titular desse time como opção. Sim. Otero toca a bola, o time do Santos. Finalzinho deste segundo tempo, estamos com 44. Vamos ver quanto de acréscimo vai dar o árbitro no jogo. Bola com o Casares. Dominou, trabalhou, tocou bola para Aderlan. Aderlan solta a bola um pouco mais atrás. Vem trabalhando o time do Peixe. Bola com o Gil. O Gil dominou, soltou a bola na frente para o Aderlan. Chega o Risso. Joga e o Aderlan caiu de novo com a mão no rosto, hein? Caiu de novo com a mão no rosto. O Aderlan tá parado o jogo, vai ter alteração. Deixa eu mandar um abraço aqui para você que tá junto com a gente também no Facebook. Você que tá no Facebook, obrigado, viu? Futebol Interior, mande sempre a sua mensagem. A gente gosta muito da sua participação. Seja muito bem-vindo, você que está acompanhando a gente na sua casa, no carro, no trabalho. Na sua casa, no carro, no trabalho. E vai ter mais uma alteração aí para queimar um pouco do tempo aí o time do Santos, hein, ô André? Tá indo embora o camisa número 3, o Felipe Jonathan, para a entrada do 23, Kevson. Mais uma alteração processada pelo técnico Fábio Carilli no Santos, informando o Café Canecão.
Bom, Mais 5. O Santos fez as 5 alterações. Vamos até 50 nesse segundo tempo, informa o André Luiz. Entraram Kevson, Rincon, Casares, Otero e o William Bigode, que não pegou na bola o William Bigode. Na verdade, pegou no primeiro lance, ele golpeou de cabeça, a zaga da Ponte desviou. Mas depois também não apareceu no jogo o William Bigode. Né? A Ponte Preta com 4 alterações. Tem uma para fazer ainda o técnico da Ponte Obrigate. Entraram o Risso, o Renato, Emerson Santos e o Elvis. Posse de bola para o time do Peixe, Guilherme. Estamos com 45 e 40. 3-1, o Santos vence, a Ponte perde. Próximo jogo da Ponte, 4 da tarde, domingo, com transmissão, Valinhos FM, canais Futebol Interior. Próximo jogo do Peixe. É parada dura, hein? Parada dura, hein? Contra o Palmeiras, no Allianz Parque. Olha a Ponte. Olha a Ponte. Vem para o campo de ataque, bola com o Dodô. Dodô pelo lado esquerdo, dominou. Afasta a zaga do Santos, Filipinho, domina, toca a bola pro Elvis. Elvis dominou, tocou a bola pro Dodô, pra lá, pra cá, da ponta pro meio. E aí pediu a falta, escorregou, o árbitro não deu. O árbitro não deu, ficou caído ele com um jogador ali da equipe do Santos. Também achei que não foi nada, foi escorregão do jogador da Ponte Preta. Aí a bola sobrou do outro lado ali pro William Bigode. Pro William Bigode, o árbitro para atendimento dos 2 jogadores que estão lá, estatelados no chão. Ô André. Acabou ali levando uma trombada o jogador da Ponte, camisa número 7, Dodô, juntamente com o jogador do Santos que chegou por ali, chegou todo... É o Aderlan. Desequilibrado, o Aderlan, camisa número 4, jogo paralisado, o árbitro, o senhor Fabiano Monteiro do Santos vai lá, olha... O Santos ganhando minutos preciosos e vai vencendo na Vila por 3-1 a Ponte Preta, informando concessionária, sim. O Paulo Bugre tá dizendo tudo normal. Roberto Santos, o maior erro foi deixar o Elvis no banco de reservas. O Hélio Elias começou a palhaçada. A Lourdes Nascimento, Santos sempre Santos. O importante é ganhar, Santos. Tá bom, você que tá aqui no Facebook. No Facebook, Futebol Interior. A Ponte deu uma melhorada no jogo, né, André? Mas não o suficiente para dar muito trabalho para o Santos, que recuou e joga na boa, faz o básico para manter o resultado. E deu uma melhorada exatamente naquele setor que eu disse, as alas. As alas sofreram muito no primeiro tempo, levando um vareio tanto do lado esquerdo com o Igor Inocêncio quanto o lado direito com o Luiz Felipe. Depois que o Luiz Felipe saiu e o Brigatti acertou as alas, com a entrada do Elvis, o time veio mais cadenciado. Também o Renato, gostei dele na sua primeira apresentação no time, a sua estreia. O time melhorou muito, tanto que chegou aí, deu uns 4 chutes com perigo ao gol, inclusive um cruzamento do Dodô e o gol do pênalti marcado aí pelo Elvis com muita maestria. A Ponte melhorou nos 15 minutos finais, mas não o suficiente para sair da Vila, pelo menos com empate, Marcelo Corsato. A zaga hoje falhou demais e a Ponte tomou 3 gols. Demora, hein, pro Gil para fazer a cobrança da falta. Toda hora ele coloca a bola pra frente. Agora é o João Paulo que vai pra bola. E o árbitro não deu nenhum cartão amarelo pro Santos, hein? Foram 2 cartões no jogo e os 2 pra Ponte. O Santos tá fazendo cera, vence o jogo. Bola pro time do Santos, chega na marcação ali. O Emerson Santos tá com garro, o Emerson Santos tá com vontade. Dominou, soltou essa bola pro Gé. Gé domina, Renato passou. Passa também por ali o Dodô. Já tentou o cruzamento, bate no costado ali do jogador Kevson, da equipe do Peixe. A bola voltou, sobrou Joaquim. O Gé ganhou na boa, na força. Perna esquerda, bateu pro gol, toca a bola, né, Gé? Bateu desequilibrado pro gol, passava o Renato, passava o Dodô do outro lado, ele tentou bater pro gol, ficou fácil. Mansinha pro goleiro do Santos fazer a batida. Na verdade ele não tocou e não chutou, ele não fez nenhuma coisa nem outra, já cansado. Finalzinho de jogo, Vila Belmiro, Santos vence 3-1, informando o Café Canecão. O Rafael Matias tá dizendo que dava para empatar o jogo. Ó, boa, Rafael, obrigado, viu? Tá aqui no Facebook. Um abraço para você e para todo mundo aí acompanhando a gente. Finalzinho de jogo, esse aqui já era, a Ponte perdeu, 3-1, descontamos aí no finalzinho, gol de pênalti do Elvis, 56% de posse de bola pro Santos, 44% pro time da Ponte Preta. A Ponte finalizou 13 vezes, o Santos 15, a Ponte mandou 8 no alvo, o Santos também 8, né? Os cartões no jogo, 2 pra Ponte Preta, os amarelados, o Matheus Silva e o Igor Inocêncio, e escanteios foram 7 no jogo. Na verdade 8, tem mais um aqui que eu computei agora, então 5 pro Santos, 3 pro time da Ponte Preta.
Posse de bola pro time da Ponte. Finalzinho de jogo. Estamos chegando a 50 agora em cima da Pinta. 50 em cima da Pinta. O árbitro deu 5 de acréscimo, 45 mais 5. 50, pode terminar o jogo. O árbitro da partida, o Fabiano Monteiro dos Santos. O Santos vence a segunda no campeonato. A Ponte ainda não vence. 2 rodadas. Um empate na primeira rodada, 1-1 com o Mirassol. Agora perde para a equipe do Peixe por 3-1 jogando na Vila Belmiro. Posse de bola pro Santos pelo campo de ataque lado esquerdo. Quem domina é o Pituca. Pituca solta essa bola, toca ali pro William Bigode, o das criptomoedas, pro Otero. Otero dominou, tocou a bola para Diego Pituca. Pituca para Kevinson, aqui pelo lado esquerdo. Se segura aí, Ponte. Lado esquerdo, cruzamento na boca do gol. Afasta a zaga da Ponte, tira. Vai dar contragolpe. Será que dá tempo do contragolpe? Elvis, pé na direita, alongou o passe, tocou pro Gé. Sou mais você, hein, Gé? Acredito em você, hein, Gé? Vai pra cima, Gé. Tá sozinho. E aí, o árbitro falou que ele fez a falta. O Bandeira levantou o instrumento ali, falou que ele fez a falta. Marca a falta pro time do Santos no campo de defesa, André. Ele deu a falta do Gé, né? Falta de ataque da Ponte, favorece o Santos. Sem pressa alguma, o árbitro já pediu a bola. Continua 3-1, Peixe na Vila. E apita o árbitro, não há tempo para mais nada. Levanta o braço direito, Fabiano Monteiro dos Santos, de 26 anos. Na Vila Belmiro, para mais de 10 mil torcedores, 568 mil reais de renda. A Ponte Preta perdeu, o Santos venceu, 2 de Juliano, 1 de Furque. A Ponte descontou no segundo tempo com Elvis cobrando o pênalti. 3 para o Santos, 1 para a Ponte Preta. Fim de jogo aqui nos canais Futebol Interior na Valinhos FM. E agora tem o fim de jogo dos canais Futebol Interior. Pode soltar a vinheta, Felipe. Começa agora, fim de jogo. Os destaques da partida e muita opinião. No ar, fim de jogo. Fim de jogo começa já com o convidado do André Luiz. Quem vai falar aí, André? Vamos ver aí, jogador do Santos, quem Juliano. que é? O Juliano que vai falar, o craque do jogo, vai recebendo aí a plaquinha azul. Vamos ouvi-lo. Parabéns. Obrigado, muito feliz por ter ajudado a equipe. É um passo importante, reencontro com a torcida num ano que é diferente. Nós precisamos do torcedor, nós somos muito fortes aqui na Vila esse ano, nós precisamos do apoio da nossa torcida, que eles enchem o estádio todos os jogos e que juntos a gente possa colocar o Santos de volta no lugar onde não deveria ter saído e que a gente possa crescer durante o ano nos jogos com melhor performance, melhor fisicamente e evoluindo a cada dia. Tá aí essa palavra do Juliano, meu caro Marcelo Corsato. Eleito o craque do jogo, a gente já esperava por isso, para mim 2 gols, né? Mandou no meio campo o bom jogador, experiente Juliano, número 10 da equipe do Peixe. E o Santos jogou pro gasto, viu? O Santos jogou pro gasto para ganhar da Ponte Preta. A Ponte melhorou, mas o Santos já vencia o jogo por 2-0, né? Muitas falhas nos sistemas defensivos, a gente vai falar mais. Vamos ver se alguém da Ponte Preta vai falar aí no primeiro tempo. No intervalo quem falou foi o Gé. Não sei se eles vão colocar alguém da Ponte Preta, a gente vai aguardar aí. Mas o Santos mereceu o resultado e dizer uma coisa pra você, viu? Poderia ter feito até mais, né, André? Poderia sim, principalmente no primeiro tempo, horroroso da Ponte, principalmente pelas duas alas, a zaga não se entendendo, nem o Matheus Silva com o Castro. Vamos ouvir aí o jogador Elvis, o craque da Macaca. O jogo pra Ponte, fez o gol de pênalti, a Ponte conseguiu pressionar o Santos. O que faltou para um resultado melhor aqui, Elvis? Infelizmente hoje tivemos um primeiro tempo ruim, né? Segundo tempo desigualamos, conseguimos subir a marcação, fizemos o gol, tivemos uma oportunidade ali. Manter esse segundo tempo aí, ver o professor tem para acertar. Temos um jogo difícil em casa com a Inter de Limeira, mas contando com o apoio do nosso torcedor para a gente sair com a vitória. Obrigado. Aí, esta palavra de Elvis, o craque, autor do gol de honra da Macaca na 3-1 para o Peixe. Esta noite, meu caro Corsato. É isso. Com Elvis, né? Tô com Elvis. Entendo que o torcedor da Ponte Preta, claro, machucado, né, por essa derrota. A Ponte que não perdia pro Santos já há alguns anos, né? Caiu aí a invencibilidade da Ponte. Mas torcedor machucado, mas tem que apoiar o time contra a Inter de Limeira. É o nosso campeonato, né? Um adversário da Ponte Preta no campeonato, porque a Ponte entra no campeonato para não ser rebaixada. A Ponte entra para permanecer no campeonato. O Santos tem um time muito melhor do que a Ponte, André. Exatamente, Marcelo. O que nem nós aqui da imprensa
e nem o mais apaixonado torcedor pontipretano vai dizer que a Ponte joga de igual para igual com os grandes. Não, o campeonato da Ponte não foi esse resultado negativo com o Santos. O campeonato da Ponte foi um empate com o Mirassol, que para mim foi negativo. A Ponte tem que se preocupar com o Inter de Limeira, Botafogo, São Bernardo, Guarani, outros times que vai enfrentar ainda do interior. Esse é o campeonato da Ponte. Atingir 12 pontos e se livrar primeiramente do rebaixamento. Bom, ao longo da competição, conseguiu a meta? Conseguiu, ótimo. Daqui para frente vamos almejar outras coisas, como ficar na frente do rival, que é o Guarani, e classificar a próxima fase. De momento, a Ponte tem que se preocupar não com essa partida. É um resultado normal, estamos jogando na Vila Belmiro, vencer a Ponte por 3-1, mas agora a Ponte precisa sim de um resultado positivo diante da Internacional, que, diga-se de passagem, montou um bom elenco para esta temporada e deu sufoco, deu suor para o Palmeiras, perdendo ontem por 3-2 lá no Allianz Parque, em São Paulo. Marcelo Corsato. Muito bem, estamos na Valinhos FM, também aqui nos canais Futebol Interior. Não vamos eleger o craque da Ponte Preta no jogo, então não tem esse quadro hoje, porque a Ponte perdeu. Quando a Ponte perde, a gente não coloca o craque do jogo, mas vamos dar as notas para os jogadores da Ponte Preta. Eu e André Luiz vamos com as notas do time da Ponte Preta no jogo de hoje. Vou fazer a média hoje. Hoje vai ser diferente, porque hoje é eu que mando aqui na bagaça. Dizem que eu não posso bater na mesa, então eu não vou bater na mesa, mas é eu que mando na transmissão hoje. Não bata na mesa, Marcelo Corsato. Vamos fazer a média. Eu vou não falar bata na mesa. Eu vou falar o nome do jogador e o André vai falar a nota dele, eu falo a minha, a gente faz a média aqui nas notas do jogo. Beleza? Fim de jogo para concessionária Sim, Café Canecão e Restaurante do Dadá, aqui na Valinhos FM, nos canais Futebol Interior. Claro que você pode continuar mandando a sua mensagem, dizendo o que você achou do jogo, da atuação da Ponte, dos estreantes, enfim, e da vitória do Peixe, 3-1 para cima da Ponte. Ó, não é fazendo fumaça, não. Não é fazendo fumaça, não, mas o Santo André com o Novo Horizontino. Deixa eu ver como é que tá Santo André e Novo Horizontino aqui. Santo André vai empatando, né? Se o Santo André empatar, aí vai ter que ser porque o Santo André também tomou 3 gols no primeiro jogo, fez 1, né? Então, se ficar 0-0, o Santo André vai ficar na zona do rebaixamento com 1 ponto e a Inter de Limeira não pontuou ainda na competição, certo? A Ponte Preta é a 14ª no momento, viu, gente? É a 14ª no momento no geral. Lembrando que 2 times serão rebaixados no final dessa primeira fase. É claro que são só 2 jogos, mas não é legal, não, a gente terminar uma rodada já na zona do rebaixamento, né, André? É verdade, tá? Todo mundo fala que... Eu também concordo, não vou discordar nem de você, nem de boa parte da imprensa que diz que apesar dos pesares, o resultado com o Mirassol foi bom resultado. Mas a Ponte precisa pontuar, a Ponte precisa chegar a 12 pontos e na próxima rodada não tem desculpa. Joga em casa com a Inter de Limeira e tem que vencer. Tem que vencer. Eu acho que mais um resultado negativo da Ponte, mais um tropeço, ou um empate, ou uma derrota para a Inter, aí já vai começar a acender a luz, ela já vai passar de verde para meio amarelado, porque o campeonato é o tiro curtíssimo, e a Ponte precisa pontuar. Não tem o que fazer. É jogo após jogo, é jogo em cima de jogo, não dá tempo nem de respirar, Marcelo Corsato. É isso, eu não tô fazendo fumaça, é uma informação, tá, gente? No momento a Ponte é a 14ª colocada com 1 ponto, menos 2 de saldo. O Santo André também tem 1 ponto, menos 2 de saldo, só que tá jogando. Se o Santo André vencer, né? Se o Santo André vencer, a Ponte Preta vai terminar a rodada na zona do rebaixamento. Aí vão se enfrentar Ponte Preta e Inter, os 2 times que estão na zona da degola. E lembrando que a última rodada é Santo André e Ponte Preta lá no Bruno José Daniel. Muito bem, vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo, daqui a pouco então as notas do jogo, a entrevista coletiva do técnico João Brigatti, vamos ver o nosso enviado especial, o Pedro Lino tá lá na Vila Belmiro, vamos ver o que a gente consegue para trazer também aí a entrevista coletiva do João Brigatti, treinador da Ponte Preta. Canais Futebol Interior, Valinhos FM, aqui nós vestimos a camisa. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19997883821. No telefone 1932423125 ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou.
Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui, cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Eu e você e toda a equipe dos canais Futebol Interior, com a direção geral do Elcio Paiola, também do Arthur Eugênio Matias, a dupla dinâmica aqui dos canais Futebol Interior, do portal Futebol Interior, a mesa de áudio e vídeo do Felipe Marques. Estamos no ar com o Fim de Jogo, também na Valinhos FM, com a direção de programação do Ismael Neto. O presidente é o Wagner Faneco, a equipe técnica da Mayla Siqueira e do Gustavo Baldezin. Vamos até às 10h30. Rapaz, tem chão, hein? Tem chão, tá dizendo a produção aqui, até às 10h30. Falar em produção, tava conversando aqui com a produção da Hora da Macaca, programa que vai ao ar no YouTube, Hora da Macaca, toda segunda-feira, por volta de 9 da noite, né? E a produção me disse que vai dar mais uma oportunidade pro apresentador oficial do programa. Mas se ele estourar muito o horário semana que vem, aí ele cai. Se ele terminar 1 da manhã, aí ferrou. Aí cai. Aí vai cair, aí vamos procurar um outro apresentador pra Hora da Macaca. Mas um abraço aí pro Carlos Corsato, nosso coordenador. Grande chefe, Big Chefe. E domingo ele acabou de me dizer aqui que estará na transmissão, vai narrar o jogo Ponte Preta e Internacional de Limeira. Aí ele falou que amanhã divulga os outros coleguinhas da transmissão. Tá bom, então. Beleza, muito bem. Suspense no ar. Suspense no ar. A gente tá aguardando aqui a coletiva do Brigatti. O nosso enviado especial, Pedro Lino, tá lá na vila, né? Tá mais molhado que canário na chuva. Que figura, velho. Que figura esse Pedro Lino. Ai, ai. Seguinte, gente, ó. Agradecendo todo mundo que participou. Você que tá mandando mensagem aqui no YouTube. Se inscreva no nosso canal Futebol Interior e também no Facebook Futebol Interior. A nossa audiência aí. Obrigado a todo mundo que tá sempre junto com a gente. João Limílio Neto. Ressuscitamos mais um. Wilson Correia. Time da Ponte melhorou. Eu também acho que melhorou. Você acha que melhorou a Ponte no segundo tempo? Porque o primeiro tempo foi sofrível, André? No segundo tempo. Se ele tivesse entrado com esse time que ele colocou a partir do segundo tempo, com o Elvis no meio campo, o Renato na frente ao lado do Gé, o Igor Inocêncio na direita na dele, não inventando na esquerda, e o Gabriel Risso, a Ponte teria grande chance de sair com o resultado no mínimo de empate da Vila. O Edilson pergunta se... Não, o Edilson fala que esse time é o ideal para o próximo domingo, o time que terminou o jogo, né? Lembrando que entraram o Risso na esquerda, o Igor Inocêncio foi para a direita. Voltou para a direita. Foi para a direita e o Renato entrou no lugar do Leonaldi. E o Elvis também entrou no intervalo de jogo. No lugar do Santiago e o Renato no lugar do Dodô. Então, o time que terminou o jogo foi Pedro Rocha, Igor Inocêncio, Castro, Matheus Silva e Risso. O meio campo com Filipinho, Emerson Santos, Filipinho, Ramon Carvalho e Elvis e Jair Renato. Não, Ramon Carvalho não. Foi Dodô e Elvis. Ramon Carvalho foi substituído. Dodô e Elvis, é verdade. Dodô e Elvis Jair e na Renato. frente Jair Renato. Jair Renato.
Pra mim, esse é o time ideal contra a Inter. Contra a Internacional de Limeira, próximo domingo, 4 da tarde. Carlos Corsato dá o recado na Valinhos FM e nos canais Futebol Interior. Mande um abraço pro Pedro Lino. O Paulo Lino. Dá trabalho, menino, hein? O Pedro Lino deve estar no canal 5 nessa altura, nadando em José Menino. Dá trabalho, menino, hein? Mas um abraço aí, Paulo. Obrigado, viu? O Edson Fernando, vai Peixão, contra o Verdinho, a gente empata, já tá ótimo. Já falei do João Limílio, que ele mandou uma mensagem aqui dizendo: ressuscitamos mais um, ele fala o Santos, né? O Edilson Roberto, concordo com vocês sobre o nosso Real Campeonato, mas demos a vitória de presente ao Santos. Dava para ter um resultado melhor. Sério que vocês acham que dava para ter um resultado melhor? Eu acho que mesmo que se a Ponte não errasse, hoje não ia ganhar não, hein? Segundo tempo a gente melhorou, é bem verdade, mas o Santos, tirou o pé bonito, hein, André? Foi superior. E tirou o pé bonito. E muito superior. Mais um perguntando do Frank, o Edilson Roberto. O FF. Então, Edilson Roberto, começamos a temporada 2024 também tirando o pé do acelerador, né? Diminuindo os custos na transmissão. Então, o Frank... retendo gastos. Isso, o Frank, no momento, está fora das escalas... contenção de despesa. Mas o departamento comercial da empresa está trabalhando para que isso seja revertido e que o Frank volte nas transmissões com a gente. Depende do departamento comercial. Se você conhece, Edilson Roberto, alguém que queira anunciar aqui nos canais Futebol Interior, seja bem-vindo. 98989-3526. Se fechar comigo, eu ainda ganho comissão. Comigo também, viu? Posso até pagar um cafezinho pra você, viu, Edilson Roberto? Se quiser fechar com o Repórter Feliz vai lhe deixar feliz com um belo café. Então você que tá nos ouvindo, tá na live aí. Quase que eu falei live. Live. É live. Live. Você que tá na live, tanto no YouTube como no Facebook. E se tiver alguém interessado em anunciar aqui nas jornadas esportivas, para que Frank volte, para que o Wagner Ferreira volte na transmissão verde e branca, né? Fale com a gente no WhatsApp, chama no Zap. Se fechar comigo, eu ganho comissão e pago um café pra você. Certo, André? Certíssimo. Né? É isso aí. Traga patrocinadores para nós aqui na Rádio Futebol Interior. Muito bem. Junto com a gente, trazendo essa transmissão, cafécanecão.com.br. O café no seu melhor momento. Café Canecão, concessionária Sim. Bom demais, né? No final do jogo eu vou tomar um café Canecão naquela máquina maravilhosa. No final da transmissão, não no final do jogo. Concessionária Sim. O André Luiz em 2025 estará em nova roupagem também com um novo carro. Lá das concessionárias Sim. Versão 2025. Esse restinho de ano ele está se preparando, tá, gente? A maior rede de concessionárias Fiat da região é concessionária Eu garanto que vocês não vão me reconhecer, né? Já dei a dica. Deixa. Restaurante do Dadá, delivery 997883821. Hoje, quinta-feira hoje, né? Pra pedir uma pizza nessa chuvinha aqui em Campinas, hein? Pode pedir, dá tempo ainda, produção? Dá tempo, né? Até às 11 da noite, aceitando pedidos. São mais 1h e 16 minutos pra aceitar o seu pedido. Delivery 997883821. 3242-3125. Chamou, pediu, chegou. E se você quer ter a sua marca em destaque aqui na Rádio Futebol Interior, chame no Zap 98989-3526. Estamos aguardando aí a coletiva, né? Se os coleguinhas tiverem também, pode mandar pra gente, viu? Pode mandar pra gente também. Os coleguinhas, quando eu digo os coleguinhas, Carlos Corsato, o próprio Pedro Lino, enfim. Se o Lino não se perdeu lá na vila no meio da água. O Pedro daqui a pouco vai trazer entrevista pra gente com o Brigatti. O treinador do Santos tá falando, né? Mas a gente não vai pegar o treinador do Santos, não. Deixa ele falar lá. Depois é o Brigatti, né? Porque o Brigatti vai falar daqui a pouquinho com a gente. Ou vamos fazer o seguinte... Dá pra colocar um pouquinho a entrevista do Carilli? Vamos pegar a carona com a TV, ô Felipe? Fala, Carilli. De olho no peixe. Queria que você pudesse falar sobre o Juliano, né? Que eu acho que em 2 partidas ele já talvez tenha conseguido deixar um pouco de recado daquilo que ele pode oferecer ao Santos, né? Deu assistência para o gol lá em Ribeirão Preto, hoje participou ativamente, podemos dizer, dos 3 gols, marcou 2 e participou do outro gol. O quanto que o Juliano ele vai poder
dentro de uma sequência que não é talvez tão puxada pela temporada que o Santos tem, ele vai poder te entregar e ser esse cara mesmo que vai ser o grande cérebro de um Santos que há muitos anos não tinha um cérebro como esse? Felipe, Juliano todos nós já acompanhamos há muito tempo, né? Por todos os clubes que ele passou. Costumo dizer que ele foi o grande responsável pelo título do Al Nassr quando eu estava na Arábia Saudita, né? Jogou muito lá, tem um respeito muito grande na Arábia Saudita, onde o campeonato já estava muito difícil na temporada 18 e 19, ele foi fundamental para o título do Nassr. E a gente tem que conhecer bem ele, os atletas principalmente, fazer essa bola chegar, porque ele enxerga diferente, como o Casares também enxerga diferente, né? Então, a bola tem que passar no pé desses jogadores. E o que eu espero deles é isso, né? O cara que vai dar o toque diferente, o cara que é frio para fazer o gol. E já estou muito feliz com ele nesse início. E com o crescimento da equipe, eu acredito que o Juliano cresça mais ainda também. Acho que já tá bom, viu, Felipe? Tá bom, pegamos aí falando do Juliano, né? O Santos que nesse campeonato, nessa temporada só tem o Campeonato Paulista e o Campeonato Brasileiro, não tá na Copa do Brasil, não tá em Libertadores, o Campeonato Brasileiro da Série B, então tem uma temporada muito parecida com a da Ponte Preta. O time do Santos e o Juliano pode ajudar muito esse time do Santos. Aqui a gente fala mais pro torcedor da Ponte Preta, mas podemos analisar o Santos também rapidinho. Aí o Juliano acho que é um jogador que pode fazer muita diferença pro Santos nessa temporada, hein, o André? E como pode, mesmo porque o Santos é uma equipe totalmente reestruturada do ano de 2023, desde a comissão técnica, a direção, trouxe pessoas importantes para comandar o elenco profissional, e o Santos merece ter um bom treinador, que é o Carille, e esse jogador aí, o Juliano, vai dar muita alegria ainda para a torcida do Santos. O Santos, com os pés no chão, está começando bem na temporada, já 2 vitórias já, a primeira com o Botafogo fora de casa, a segunda com a Ponte hoje 3-1 na Vila, e tem tudo para fazer um bom ano e voltar, como o pessoal mesmo disse aí, os jogadores, o técnico, voltar aí com o lugar de onde nunca deveria ter saído, que é da Série A do Campeonato Brasileiro, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, abro aqui o Portal Futebol Interior e vejo que uma das capas é esse que vos fala, junto com o André Luiz aqui na capa do Portal Futebol Interior, falando, claro, divulgando aqui a nossa transmissão. Obrigado, rapaziada da felicidade! Redação. Ah, como é legal aparecer no Portal Futebol Interior. E tem uma exclusiva lá, na Série A2, já tem técnico demitido, hein? Já? O Rael Júnior, do Velo Clube, acabou sendo demitido. É exclusiva essa informação do Portal Futebol Interior, e você pode acompanhar essa matéria e outras matérias também lá no site futebolinterior.com.br. Bom, a gente aguarda aqui o Fábio Carille tá falando, o Brigatti já falou lá com os coleguinhas, né? A chegada da entrevista coletiva, a assessoria da Ponte também mandar a entrevista pra gente aqui. Vamos fazer o seguinte, ô Felipe, então vamos abrir aí as notas do jogo. Eu ia até chamar um intervalo, mas vamos abrir as notas do jogo aqui nos canais Futebol Interior. Na Rádio Futebol Interior, o desempenho de cada jogador vale nota. As notas do jogo. Bom, geralmente quem tá comentando o jogo dá as notas, né? Mas hoje eu quero fazer um pouco diferente, não quero derrubar aqui a plástica da transmissão, não. Mas para fazer uma dinâmica diferente hoje, o André vai dar a nota dele, eu vou dar a minha, e aí a gente vai fazer uma média. Certo, André Luiz? Perfeito, Marcelo Corsato. Vamos lá, Pedro Rocha tomou 3 gols hoje, hein? É o 4º gol dele no campeonato que ele sofre em 2 jogos, uma média de 2 gols por jogo. Olha, é um bom goleiro, tem um futuro brilhante pela frente, mas me parece que ele começou um pouco meio desatento essa temporada, tá? Já contra o Mirassol não gostei de algumas saídas dele, hoje também ele acabou falhando. Eu vou dar a nota 5 hoje para o Pedro Rocha. Nota 5. Também vou de 5 por Pedro Rocha. Assim, ele evitou que a goleada poderia com muita ter pintado boa vontade, aí, porque ele fez umas defesas ali, né? Enfim, nota 5 então, também vou de 5 pro nosso goleiro Pedro Rocha. Vamos aqui com os caras que entraram no time no primeiro tempo. Luiz Felipe entrou de lateral direito, que era o seu voto pro Luiz Felipe, depois foi substituído. Não gostei, aliás, na temporada passada, cheio de altos e baixos. Contra o Mirassol, ele foi mais ou menos razoavelmente bem, muito apagado em momentos da partida. Hoje, diante do Santos, o Luiz Felipe muito apagado, tomou um vareio
do seu Guilherme pelo lado esquerdo de ataque do Santos, o lado direito da Ponte. Para mim, nota 4, Luiz Felipe. 4 pro Luiz Felipe. Olha, tô com você também, vou de 4. Vou com a nota 4. Cuidado. Vou com a nota 4. Repita, por favor. Nota 4 também. Bom. Pro Luiz Felipe. Bom. Saiu sem querer. Repita. Gente. Nota 4 também. Tô com você, André. Então, portanto, 4 pro Luiz Felipe. E o Castro, zagueiro central? O Castro, ele vem numa regularidade desde o ano passado. Contra o Mirassol, na minha opinião, não comprometeu, mas hoje ele acabou em alguns momentos, juntamente com o Matheus Silva. Aliás, a zaga não foi boa hoje, né? Foi tanto ele como o Matheus Silva, mas eu vou dar nota 5 para o Castro. 5 para o Castro. Eu vou diminuir essa nota aí. 4 para o Castro, na minha opinião. Então, vamos fazer uma média aqui, 4,5. 4,5, tá bom. 4,5 para o zagueiro da Ponte Preta. E o capitão da Ponte tomou cartão amarelo, Matheus Silva. Você quer que eu dê nota mesmo? Quero saber a sua nota. Olha, o Matheus Silva, apesar que ele voltou da contusão, aí a pessoa fala, né? Assim, nós que fazemos rádio, nós que temos aqui que analisar, né? E analisar com propriedade e profissionalismo. Agora, mas o jogador voltou de contusão. Tudo bem, ele voltou de contusão, mas ele está treinando. E ele está treinando desde o início da temporada. Na minha opinião, ele falhou no gol no jogo contra o Mirassol. O cruzamento que veio da direita também foi falha dele, também foi falha do seu Castro. E hoje ele falhou gritante. Muito mal o Matheus Silva. Para mim, nota 4. Tem muito que melhorar o Matheus Silva nessa temporada 2024. Nota 4 para ele? 4. Também vou com a nota 4 pro Matheus Silva, portanto média 4 pro capitão da Ponte que tomou cartão amarelo. Aliás, foi o primeiro cartão da Ponte no campeonato. Igor Inocêncio começou o jogo de lateral esquerdo, terminou de lateral direito, também tomou cartão amarelo. Seu voto para a sua nota para ele? Não jogou na dele, né? Jogou improvisado na lateral esquerda. E por esse motivo eu analiso o Igor Inocêncio em duas partes. Até o momento que ele jogou na lateral esquerda, péssimo. Tomou um vareio do seu Pedrinho pela lateral, uma avenida para o Santos, parecia a Avenida Francisco Glicério em Campinas. E na segunda etapa melhorou consideravelmente a partir do momento que ele foi jogar na dele, foi jogar na ala direita. Ele começou na ala esquerda e depois passou para a ala direita. Então, dois momentos. O primeiro momento que ele foi muito mal, 4. E o segundo momento quando voltou na dele, na posição original, 6. A média é 5 para Igor Inocêncio. 5 para o Igor Inocêncio. Eu vou ficar com nota 4 para ele, né? Claro, a gente tem que pontuar que ele jogou boa parte fora da posição, mas num lateral esquerdo não deu não, ele não foi bem não. Então nota 4,5 de média pro nosso lateral esquerdo que terminou na direita, o Igor Inocêncio, que aliás é lateral direito de ofício. Vamos pro meio campo. Muita gente criticando o Leonaldo, eu quero saber a sua nota para ele. Engraçado, né? O Leonaldo que começou 2022 como menino promissor, muito bem na 2, depois o brasileiro decaiu muito. Teve até a oportunidade, até a gente conversava em off, de ser negociado com o Vasco, a Ponte não aceitou e desde o final do ano passado para cá o Leonaldo não se acertou. Tanto que ele era reserva, quem era titular era o Felipe Amaral, ele só entrou porque o Amaral foi negociado e o Brigatti optou por ele. Então, na minha opinião, nota 4 para Leonaldo no jogo de hoje. Também, vou de nota 4 pro nosso Leonaldo. Tem muito a melhorar. Eu acho que pode ajudar muito a Ponte Preta, mas está jogando mal. O Leonaldo ainda não se acertou. E o Filipinho, companheiro do Leonaldo na volância da Ponte Preta? Regularidade de sempre, apesar do time todo hoje não ter colaborado. Um dos melhores jogadores desse elenco da Ponte é o motorzinho do meio-campo. O primeiro homem marcador, ele marca, com o Filipinho não tem cansaço. Para mim, o melhor jogador, nota 6, Filipinho hoje nesta partida diante do Santos. Vou dar nota 5 pro Filipinho, então a média 5,5 pro nosso Filipinho. E o Ramon, hein? O Ramon é o terceiro homem dessa meiuca da Ponte Preta. Ele tentou ajudar o Gé no primeiro tempo, mas o time todo da Ponte desconfigurado na primeira etapa. Não foi o Ramon Carvalho de outras partidas. A minha opinião, nota 5 para o Ramon Carvalho. Também vou de nota 5 pro Ramon Carvalho, média 5. Bora lá então. Bom, eu vou colocar aqui que a Ponte jogou com 5 jogadores no meio campo, vai, mas tá bom, tanto faz também. Gabriel Santiago.
Quero saber a sua nota para ele. Não se encontrou, como foi o Gabriel Santiago de outras oportunidades, não se encontrou na partida, tanto que foi substituído pelo camisa 10 Elvis na segunda etapa. Muito apagado no jogo. Nota 4 para Gabriel Santiago. Também, vou dar nota 4 para ele, a média 4 para o nosso Gabriel Santiago. E o Dodô, esse ciscou um pouquinho, deu um pouco mais de trabalho, né, André? Deu um pouco mais de trabalho, apesar do campo encharcado. Eu acredito que se tivesse o campo normal, não tão encharcado o gramado da Vila Belmiro como estava, ele é um jogador leve, é um jogador que joga com leveza, né? E muito rápido, por sinal. Gostei do Dodô, nota 5 para ele. Nota 5 pro Dodô, também vou com a nota 5. Tô concordando muito com o repórter feliz, hein? Nota 5 pro nosso Dodô. E o Gé? Fio desencapado, mas é brigador, não para de lutar, representa muito bem aí a coletividade pontepretana. O Gé que lotou o Parque das Bandeiras na segunda-feira, fila para abraçar o Gé, André. Verdade, é o jogador principal do ataque da Ponte. Apesar de tudo, eu considero que o Gé esse ano voltou menos fio desencapado, né? Parece que alguém chegou nele e falou, Gé, não é assim, assado. Ele tá mais calmo, apesar que ele joga muito com os dois braços abertos, com as abertas. E a maioria dos árbitros ficam de olho nele. Mas para mim, hoje, um dos jogadores mais brigadores desse elenco, se não o melhor desse elenco da Ponte no jogo de hoje, camisa número 9, Gé, meia dúzia para ele. Meia dúzia pro Gé. Vai, 6 pro Gé também, vai. 6. Acho que vai ser a maior nota do time da Ponte, hein? Então no time titular a gente já matou aqui. Daqui a pouco a nota do Brigatti. Mas vamos lá, então. Aqui não... Eu vou tentar fazer pelos jogadores que entraram primeiro. Vamos lá, no intervalo, o João Brigatti tirou o Ramon e o Gabriel Santiago, colocou Emerson Santos e Elvis. Então vamos lá. Primeiro o Emerson Santos, que nota você dá pra ele? Melhorou muito depois da entrada dele, o Emerson Santos no meio-campo da Ponte. Prova que é um jogador que tem qualidade, que tem até condições de ser titular desse time. Nota 5 para o Emerson Santos. Eu acho que eu fiz confusão. Quem entrou primeiro foi o Gabriel Risso, né? Quer analisar o risco? Não, mas vamos lá. Que nota que você deu pro Emerson Santos? 5. 5, não, vamos lá. Vou dar nota 5 pro Emerson Santos também. Vamos lá, seguindo na linha que eu coloquei aqui. Elvis. Craque do time, né? Quando ele fica de fora, o time cai muito. A qualidade que o Elvis tem, seja em termos de lançamento ou quando ele tá com a bola nos pés, ele tem uma qualidade fenomenal. Eu volto a dizer, um dos últimos românticos meias do futebol brasileiro. O Elvis, para mim, na minha opinião, nota 6, um dos melhores jogadores da Macaca, apesar do pouco tempo de ter atuado. Eu vou dar nota 6 também pro Elvis. Vamos de 6 aí pro Elvis pelo esforço e também pelo gol que ele fez, né? Então vai ter aí a mesma nota do Gé, que se esforçou bastante. Vamos lá. A Ponte teve 4 alterações, né? A Ponte teve 4 alterações porque ficou com uma sem fazer, né? Então vamos, Gabriel Risso, lateral esquerdo que estreou com a camisa da Ponte Preta. Qual a sua nota para ele? Estreou muito bem, por sinal. Gostei muito dele. As melhores jogadas da Ponte depois dos 30 minutos do segundo tempo foi daquele lado. Ele acertou a marcação e acertou também a descida. Começou a apoiar o que não fazia no primeiro tempo a Ponte Preta por aquele setor, o lado esquerdo. Gabriel Risso, na minha opinião, nota 5,5 para ele. 5,5 também. Vou de 5,5 para o Risso. Então, portanto, 5,5 estreia do lateral esquerdo argentino, que veio contratado aí pela Ponte Preta. Dá um alento para o torcedor da Ponte Preta, porque as laterais... 2 avenidas nos 2 jogos. Glicério e Moraes Salles. E o Renato, hein? Estreou também com a camisa Ponte Preta, veio do CRB. Bom jogador, ele sabe se posicionar dentro da área, sabe articular. Olha, ele via muito a posição do Gé para atacar depois que entrou. 2 bolas enfiadas do Elvis para ele. Uma delas ele quase conseguiu colocar lá dentro. O Renato, para mim, na minha opinião, nota 5,5 na sua estreia hoje, diante da derrota 3-1 para o Santos na Vila. Eu vou diminuir um pouco a nota dele, né? 5,5 pro Renato? Não. 4,5 eu vou dar, só para a média ficar 5, vai. Média 5. Média 5 pro nosso Renato aí, portanto, estreando com a camisa da Ponte Preta. E o João Brigatti, hein? Nosso treinador, o João. O João, o João é um técnico muito bom. Eu acho que a Ponte tá no caminho certo em permanecer com o João Brigatti, mas hoje ele não foi feliz. Hoje ele quis, não entendi nada o porquê que ele improvisou
o time nas duas alas, né? Deixando o Luiz Felipe, que não foi bem na última partida na ala direita, e jogando o Igor Inocêncio numa fogueira danada. Na minha opinião, nota 4 hoje para o João Brigatti. 4 para o João. Eu achei que ele... só não entendi muito a história do Elvis, mas tudo bem. Para poupar, campo molhado, tá... Né? Entendia que o Leonardo teria que ser o titular, não o Emerson Santos, mas acho que ele poderia ter colocado o Igor de lateral direito e o Gabriel na lateral esquerda. Que nota que você deu pra ele? Pro Brigatti? 4. Eu vou dar 5. Então a média 4,5. Subiu um pouquinho a média aí do João Brigatti, mas 4,5 pro treinador, mesmo porque também a Ponte tomou 3 no lombo. Perdemos de 3-1 pela segunda rodada do Campeonato Paulista. A Ponte 2 jogos, um empate, uma derrota. Fizemos 2 gols, tomamos 4 e podemos fechar aí. Deixa eu atualizar aqui, né? Pra ver como é que tá o jogo lá do... daqui a pouco eu já trago essa informação. O jogo do Santo André com o Novo Horizontino, né? Mas, dependendo do resultado lá, do jogo do Santo André, a Ponte pode terminar na zona do rebaixamento, hein? A Ponte pode terminar na zona do rebaixamento. Vai começar. Ela vai voltar. Ele vai voltar, o fantasma do rebaixamento. Vamos aguardar aqui. Bom, então é o seguinte, já trouxemos aí as notas do jogo. Vamos fazer o seguinte, vamos pro intervalo então, Felipe? Porque a gente tá aguardando aí a entrevista coletiva também do técnico João Brigatti. Se o Brigatti não falar hoje, enfim, a gente vai com a ficha técnica do jogo. Chegou? Chegou, então vamos soltar a entrevista coletiva do João Brigatti. O Pedro Lino tá lá na Vila Belmiro e vai trazer aí a palavra do treinador da Ponte Preta, que tomou nota 4,5 aqui para nossa opinião. Mas o João tem a palavra. Fala, João! Boa noite, João Brigatti. Pedro Lino, Rádio Valinhos FM, Portal Futebol Interior. Como você considera que deve ser a análise do desempenho da Ponte Preta contra os Gigantes, se levarmos em conta que hoje a Ponte Preta ofereceu pouca resistência no primeiro tempo contra um oponente que disputará a próxima Série B? Na verdade, uma situação que chamou muito a atenção foi, logicamente, a estratégia de jogo que nós fizemos, jogando com 2 meias, o Dodô e o Gabriel Santiago, tentando fazer um volume de jogo por dentro melhor. Uma defesa bem postada, um meio de campo que poderia, logicamente, neutralizar as jogadas do Santos, mas quando você tem um sistema de jogo, quando você tem uma situação que você vislumbra que vai dar certo e você não tem o comportamento da equipe, aí vai por água abaixo. Foi o que aconteceu, na verdade, né? Deixamos o Santos, principalmente no primeiro tempo, jogar à vontade, sem uma situação de marcação, sem uma situação de encurtar os espaços. O Santos trabalhou da maneira que quis, principalmente no primeiro tempo. Então eu digo que o comportamento nosso, acho que foi a falta dele, na verdade, acho que foi fundamental para a derrota. E nós saímos no primeiro tempo ali, conversamos com os atletas, conversamos bastante com eles, principalmente no intervalo. Ajustou-se, né, principalmente com as trocas que nós fizemos, e o que foi relevante no segundo tempo, que mudou, logicamente, o comportamento, a gente pegando, marcando, aproximando mais da equipe do Santos, e tomamos um terceiro gol totalmente falha nossa ali, principalmente de escanteio, que foi uma ducha de água fria, até porque a equipe estava se assentando em campo. Mas enfim, eu acho que a situação que me chama a atenção negativamente hoje foi, logicamente, essa falta de comportamento da equipe, de agressividade, de marcação, de encurtar espaços, e a gente poder neutralizar as principais jogadas do Santos. Contra o Palmeiras, contra o São Paulo e o Corinthians, é possível praticar um futebol melhor para conseguir vitórias? Olha, não é somente contra esses clubes. Não, né? Contra os clubes grandes como... Não é somente contra esses clubes. Acho que a gente tem que já praticar um futebol melhor já no domingo, frente à Inter de Limeira, que é um concorrente direto também. Nós precisamos ter um comportamento diferente, uma postura diferente dentro de campo, para que a gente possa, né, ter uma situação de buscarmos os resultados positivos. Se a gente... eu estou no comando, enfim, desde a época do final do Brasileiro, eu nunca vi a minha equipe se comportar dessa maneira como se comportou no primeiro tempo. Então, assim, uma equipe sem agressividade, uma equipe que não encurtou, só deixou o Santos jogar. Logicamente que o Santos tem as suas qualidades, mas aquilo que faltou para nós foi justamente, né,
encurtar a marcação, ter um pouco mais de imposição física sobre eles, para que a gente pudesse, logicamente, também criar situações de gols, como foi criadas no primeiro tempo, mas a principal marcação em cima das jogadas do Santos, acho que foi fundamental para nós. Saímos perdendo o primeiro tempo e aquele terceiro gol ali, principalmente, né, de escanteio, foi uma ducha, mas a equipe teve um comportamento diferente, com a entrada de alguns jogadores, criamos oportunidades, fizemos o gol, uma penalidade ali que o Elvis acabou convertendo. Enfim, são situações que foi o que eu passei para eles. Quando você não tem essa postura de agressividade, de marcação, de enfrentamento das equipes, as equipes adversárias elas não perdoam, e foi o que aconteceu hoje. Por que do Renato e do Elvis no banco hoje? Foi uma estratégia nossa, o Renato ainda mostrou que não está em condições. Até essa semana ele estava com dores musculares no corpo, vai entrando aos poucos para poder adquirir a forma ideal, até porque nós não podemos perder os jogadores. O Elvis, a mesma situação, né? Teve, juntamente com a fisiologia e a preparação física, uma recuperação da última partida, tem uma sequência pesada pela frente. Domingo nós já temos jogo contra a Inter, na quarta contra a Portuguesa. Enfim, nós queremos, início de trabalho, na verdade, que a equipe possa adquirir uma forma física e técnica e tática para que a gente possa, logicamente, deixar os atletas mais tempo na partida. Domingo você vai com força total para encarar a Inter de Limeira, com o Elvis e o Renato no banco, ou você ainda vai poupar? Eu considero força total o elenco que nós temos, né? Aí, logicamente, em cima da equipe adversária, a gente vai estudar uma melhor maneira. A gente sempre vislumbra quando você tem uma situação de um esquema de jogo, uma ideia de jogo que vai dar certo, né? Mas como eu falei, o que foi determinante foi a falta de comportamento da nossa equipe, principalmente de marcar o adversário mais firme, se posicionar melhor. Em nenhum momento foi pedido para que nossa equipe marcasse da linha do meio de campo para baixo. Nós iríamos marcar na intermediária, baixamos muito, deixamos o Santos jogar com a qualidade que eles têm, criou superioridade e conseguiu os gols. Mas enfim, são situações que servem de reflexão. Passei isso para os atletas também no vestiário, para que na próxima partida a gente possa ter uma postura diferente. Sobre o Guilherme Nicolodi, que bidou essa semana, o que você pode falar dele pra gente? Em relação a quem? Guilherme Nicolodi, esse aqui, ó. Na verdade é um lateral que está na Ponte Preta, lateral esquerdo, enfim, juntamente com outros atletas, principalmente os garotos da base, né, que disputaram a Copa São Paulo, também aos poucos vai ser inserido no grupo aí, quem sabe nas outras partidas aparece também, se não for jogando, mas para compor o grupo. E chega mais jogador ou a Ponte está nesses daí que estão treinando junto com os profissionais? Não, a equipe necessita de 3 a 4 reforços, nós já estamos conversando direto com o presidente Eberlin, para que possa fortalecer a nossa equipe, para que possa ter um pouco mais de saúde na nossa equipe, né? Para que a gente possa ter um elenco mais forte, mais qualificado, porque o campeonato exige isso. E para finalizar, a chuva, no primeiro tempo a Ponte Preta não se impôs no jogo, o Santos foi lá e abriu 2-0. No segundo tempo a Ponte voltou um pouco melhor. A chuva atrapalhou a Ponte nesse jogo contra o Santos? Na verdade é um obstáculo a mais, né? Mas o que foi determinante foi a falta de comportamento da nossa equipe, como eu já falei, de agressividade, de encurtar espaços para que a gente pudesse ter um volume de jogo maior e não deixasse o Santos ter como aconteceu. Então isso acho que foi determinante, para principalmente no primeiro tempo, e os erros também, né, individuais, que com 2 erros da nossa defesa, eles se aproveitaram e fizeram os gols, mas enfim, que sirva de reflexão, que sirva de lição, para que a gente possa saber que o adversário não perdoa quando você falha o tanto que nós falhamos nessa partida. Obrigado, viu, João? Tá aí, esta palavra do técnico João Brigatti, falando para o repórter Pedro Lino, diretamente da Vila Belmiro, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, tá aí o João Brigatti falando, é claro, tudo que a gente analisou aqui, né, dos erros do sistema defensivo. Ele não gostou do comportamento do time no primeiro tempo, realmente foi uma lástima, né? E ele fala com relação a contratações, mais 3 a 4 jogadores ele espera ainda de contratação para esse Campeonato Paulista. Vamos pro intervalo, daqui a pouco a gente volta aqui na Valinhos FM e também nos canais de Futebol Interior, já com a reta final do nosso fim de jogo, com a vitória do Peixe, a derrota da Ponte. 3 para o Santos, 1 para a Ponte Preta. Canais Futebol Interior, aqui nós vestimos a camisa. Valinhos FM. Futebol Interior. Tá com
com fome e não quer sair de casa? Chama o Dadá que a gente entrega. 19 99788 3821. No telefone 19 3242 3125. Ou no app que a gente entrega. Delivery Dadá. Chamou, pediu, chegou. Café Canecão. Conheça nossa loja virtual e peça as delícias do Café Canecão direto da sua casa. Garanta descontos exclusivos. Café Canecão, desde 1962, presentes nos melhores momentos. Acesse www.cafecanecão.com.br. O time Sim já está em campo, atacando os preços altos da concorrência e garantindo o melhor negócio para você. Só na Fiat Sim, a maior rede de concessionárias Fiat de Campinas e região. Vem pra Sim que dá negócio. Aqui cobrimos qualquer oferta da concorrência. Fiat Sim, na divisa Campinas, Valinhos, Americana, Vinhedo e agora também em Sumaré, Hortolândia. Portal Futebol Interior. O que acontece no mundo da bola, o futebol interior fica sabendo primeiro. O número 1 da palavra futebol. O mais completo placar ao vivo, referência e fonte para a mídia em geral. Tem a Rádio Futebol Interior e todas as informações do seu clube do coração. futebolinterior.com.br, o site da informação esportiva. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que um produto é melhor. Anuncie. Valinhos FM 87.9. Futebol Interior. Futebol. Estamos apresentando Fim de Jogo. Marcelo Corsato. Que bom ter você aqui nos canais Futebol Interior na Valinhos FM para Pizzaria do Dadá, Restaurante do Dadá, Concessionária Sim e Café Canecão. Estamos no ar com o Fim de Jogo aqui nos 87.9 e também nos canais Futebol Interior. Fala, André! Só para aí frisar aí ao nosso querido ouvinte, o repórter crédito dessa entrevista do técnico João Brigatti para o repórter Pedro Lino, para a Rádio Valinhos e Portal Futebol Interior. E o Pedro Lino é o único repórter da Crônica Esportiva de Campinas presente esta noite na cidade de Santos, meu caro Marcelo Corsato. Muito bem, tá certo, o Pedro Lino tá voando, hein? Voa, voa, Pedro Lino, voa, Pedro Lino. Entrevista, matéria bem legal aqui para os canais Futebol Interior e para Valinhos FM. Valeu, Pedro Lino, tamo junto. Bom, o jogo entre Santo André e Novo Horizontino segue 0-0. Aí vai pro critério de desempate, né? Por quê? O Santo André, ele 0-0. Não, a Ponte vai ficar na frente porque a Ponte fez um gol a mais, né? Se terminar 0-0. Então a Ponte fica na frente, o Santo André fica na zona do rebaixamento com 1 ponto. O Santo André 15º, Inter 16ª e a Ponte na 14ª fora da zona do rebaixamento. Se o jogo lá terminar 0-0. Se terminar 1-1, por exemplo, e aí vamos ter critério de desempate nos cartões, né, para saber quem fica na zona do rebaixamento. Enfim, só 2 rodadas e é claro, ainda tem muito campeonato pela frente. Muito bem. Deixa eu passar aqui os números do jogo, antes até da ficha técnica do jogo que eu vou chamar já já. 56% de posse de bola para o time do Santos, 44% para a Ponte Preta. O Santos trocou 502 passes, a Ponte 411. Acertos do Santos 87%, da Ponte 83%. Até que não foi ruim o número de passes de acerto, não. A Ponte pecou mais na marcação hoje, né? Como o treinador, o Brigatti, falou para o Pedro Lino na entrevista. Finalizações foram 15 do Santos, 8 no alvo, né? E a Ponte 14, 8 no alvo, mas só 2 no certo da Ponte, 6 do Santos certos. Tivemos 10 faltas cometidas pela Ponte, na verdade 11, o Santos 10. Cartões no jogo foram 2, os 2 cartões para a Ponte Preta. Portanto, um pouquinho dos números do jogo. Impedimentos, 1 para cada lado. Desarmes, a Ponte desarmou 13 vezes e o Santos 17. Portanto, números do jogo para você.
Vamos fazer o seguinte, então. São 10 da noite, mais 16 minutos. Vamos trazer a ficha técnica do jogo. Jogo que você acompanhou aqui na Valinhos FM 87.9 e também nos canais Futebol Interior. O Santos venceu, a Ponte perdeu. A Ponte só um ponto no Campeonato. O Santos soma o seu 6º ponto. Vamos, então, trazendo para você os caras que estiveram fazendo o espetáculo. Ficha técnica do jogo. Marcelo Corsato. Muito bem, Campeonato Paulista 2024, Série A1, segunda rodada, noite de quinta-feira, 25 de janeiro de 2024, Vila Belmiro em Santos. A Ponte jogou e perdeu com Pedro Rocha, Luiz Felipe, Castro, Matheus Silva e Igor Inocêncio, Leonaldo, Filipinho, Ramon, Gabriel Santiago, Dodô e o Gé. Entraram no segundo tempo Gabriel Risso, que fez a sua estreia, Renato, que fez a sua estreia. No intervalo também o Elvis entrou, o Emerson Santos, enfim. A Ponte mexeu 4 vezes para saídas do Luiz Felipe, do Leonaldo, do Ramon e do Gabriel Santiago. Técnico da Ponte, João Brigatti. O Peixe de Fábio Carilli, segunda vitória no campeonato com João Paulo, Aderlan, Gil, Joaquim e Felipe Jonathan. O João Schmidt, o Diego Pituca e o Juliano, o melhor do jogo. Pedrinho, Júlio Furque e Guilherme. Saíram o Jonathan, o Schmidt, o Juliano, o Pedrinho e o Furque para as entradas do Kevson, do Rincon, do Casares, do Otero e do rapaz das criptomoedas, William Bigode, né? Ele isso. tem criptomoeda? Não, tem aquela treta lá com o Scarpa, no Palmeiras, com o Mike. Das criptomoedas. Então, tá na justiça isso daí, tá na justiça, eles que se entendam, né? O árbitro da partida, o Fabiano Monteiro dos Santos, 26 anos. Assistente 1, Alex Ang Ribeiro, de 40 anos. O 2, o Gustavo Rodrigues de Oliveira, 36 anos. O 4 árbitro, o Rodrigo Santos, de 33 anos. O VAR, o secretário de Esportes da cidade de Santa Bárbara do Oeste, o Vinícius Furlan, 44 anos. Cartões no jogo, só 2 e para Ponte Preta. O Fabiano Monteiro dos Santos deu cartão pro Matheus Silva, que aliás foi o primeiro cartão da Ponte no campeonato, e pro Igor Inocêncio. Os gols do jogo. Vamos lá. Juliano, 11 minutos do primeiro tempo, 1-0 pro Santos. Júlio Furque, 18 minutos do primeiro tempo, 2-0 pro Santos. O primeiro tempo terminou 2-0 pro Peixe. No segundo tempo, Juliano, de novo, a 10 minutos, 3-0 pro Peixe, e aí de pênalti o Elvis descontou pra Ponte, gol de honra, 32 minutos. 3 pro Santos, 1 pra Ponte Preta. R$ 568.720 para 10.733 pagantes. Na Vila Belmiro, vitória do Santos, 3-1, segunda rodada, Campeonato Paulista, Série A1. O Santos venceu a Ponte Preta, com transmissão aqui dos canais Futebol Interior. Ficha técnica do jogo. Muito bem, são 10 da noite mais 19 minutos, 10 da noite mais 19 minutos. Ô André, não tem o que dizer, né? A vitória do Santos é merecida, né? Muito merecida. O Santos foi muito superior ao longo de toda a partida, se nós fizermos uma análise no total dos 90 minutos. Santos muito superior, principalmente tecnicamente, que a Ponte, e mereceu o resultado 3-1 esta noite na Vila Belmiro. É isso. O que a Ponte Preta tem agora é o jogo contra a equipe da Internacional de Limeira, né? Vamos ver se o Iago Dias vai ter condição de voltar à equipe, ele que ficou fora no jogo de hoje. Tomara. A gente espera. Que né? você viu que o Brigatti já deu a letra. O Renato vai entrar aos poucos na equipe. É isso. O Renato vai entrar aos poucos na equipe porque tá fora de ritmo, não fez boa parte da pré-temporada, né? E eu espero que ele coloque o Gabriel já de titular na lateral esquerda. Isso daí é muito importante, porque jogou bem o menino, hein? Gostei dele. Gostei bem dele na lateral esquerda, ele apoia bem, defende bem também, Gabriel Risso. O pouco que vi, logicamente ele vai ter que se adaptar com o futebol brasileiro. Apesar que o futebol argentino é campeão mundial, mas aqui é uma outra situação, ele vai ter que se adaptar. Clima, cidade, alimentação, etc. Mas eu tenho certeza que ele vai dar alegria ainda para o torcedor da Ponte, e tomara que ele entre como titular no jogo contra a Internacional de Limeira, a querida Internacional, meu caro Marcelo Corsato. É isso, muito bem, estamos no ar com fim de jogo para Café Canecão, concessionária Sim e restaurante do Dadá. Lembrando que toda a segunda-feira você acompanha Hora da Macaca no YouTube, Hora da Macaca, tá? Então se você quer saber mais
informações, bate-papo aí da Macaca na segunda-feira, 9 da Qual noite. horário, por favor? Por volta de 9 da noite. 9 da noite. 9 da noite. É para acabar às 10 horas, mas sempre passa 1h30. Sempre passa um pouquinho. Deixa eu mandar um abraço aqui antes do seu destaque final, André, para o João Limírio Neto. Diz que gosta do Brigatti, mas ele tem que assumir os erros. Estou muito feliz com o nosso Santos. E o Juliano tem sido bem importante, fazendo uma baita diferença, diz a Ana Paula. Júlio César Guevara está com a gente. Enfim, todo mundo aqui no YouTube, obrigado, viu? No Facebook, dá a última passadinha aqui no Facebook, né, para ver, agradecendo você que participa, você que manda mensagem lá no Facebook Futebol Interior também. Obrigado sempre pelo carinho, pela audiência e pela companhia. O Celso Fittipaldi, deixa eu ver quem mais. Ronaldo Queiroz, temos que viver a realidade. Aqueles times que tínhamos, acabou. Agora a verdade é que o nosso time é fraco. Luiz Felipe tem que ir pro banco, tá dizendo o Roberto Santos. Fábio Fernandes, boa noite, Corsato. Todos, infelizmente, estamos em uma situação tão lamentável que está complicado acompanhar. Esse lateral direito da Ponte fala que é jogador? Enfim, Roberto Santos, Celso Fittipaldi, Renata Dalgalo, pessoal aqui do Facebook Futebol Interior. Obrigado, mas obrigado mesmo todo mundo que interage com a gente, participa aqui das nossas redes sociais. Vamos fazer o seguinte então, meu querido André Luiz. O seu destaque final na nossa transmissão. Destaque final da Ponte, que após esta derrota desta noite na Vila Belmiro por 3-1 para o Santos Futebol Clube. Próximo compromisso da Macaca será no próximo domingo, 16 horas, estádio Moisés Zucarelli, diante da Associação Atlética Internacional, a gloriosa Inter de Limeira. Para essa partida, o técnico João Brigatti ainda vai comandar, deve comandar 2 coletivos a pronto, visando aí esta partida diante da Inter, e vamos aguardar se o departamento médico da Ponte vai liberar aí o Iago Dias com problema no tornozelo, foi vetado dessa partida, se ele tem condições de voltar no jogo diante da Inter. O Leão de Limeira, meu caro Marcelo Corsato, já emendando com o destaque final do Santos, o Peixe, que tem seu próximo compromisso no próximo domingo, 18 horas, Allianz Parque, diante da Sociedade Esportiva Palmeiras, Marcelo Corsato. Muito bem, André, um grande abraço para você, primeira transmissão nossa em 2024 e que venha muitas por aí, tá bom? Forte abraço a você, aos demais companheiros. Fui muito bem assessorado esta noite aqui nos estúdios da Rádio Futebol Interior, juntamente com a Valinhos FM em 87,9 MHz. Por ele, Felipe Marques, o nosso Shazam, aí muito bem assessorado. Forte abraço a você, ouvinte da Valinhos FM. Alô, Valinhos, a terra do figo. Aquele abraço em 87,9 para Valinhos e toda a região metropolitana de Campinas. E você ligado nos canais Futebol Interior. Até a próxima, até lá! Esse André Luiz, o repórter feliz aqui dos canais Futebol Interior. Muito bem, ô Felipe, tem o Pedro pro destaque final ou posso? O Pedro já deve estar de boa na Lagoa, né? Já tá de boa na Lagoa, esse Pedro Lino, fantástico, trouxe a entrevista aí do João Brigatti com exclusividade para Campinas, o único repórter de Campinas no estádio da Vila Belmiro, nesta noite de quinta-feira, falando com o professor, o João Brigatti. Muito bem, agradecendo ao nosso Felipe Marques na mesa de som, ao pessoal da Valinhos FM, a Mayla Siqueira e o Gustavo Baldessim na equipe técnica da Valinhos 87.9, ao diretor de programação Ismael Neto, ao presidente Wagner Faneco e também a direção executiva aqui do Portal Futebol Interior, o Elcio Paiola, o diretor-geral Arthur Eugênio Matias e já falei do Felipe Marques, né? O Pedro Lino esteve com a gente na transmissão lá no estádio da Vila Belmiro e o André Luiz aqui no estúdio, no alto do Taquaral, nesta noite de quinta-feira, 25 de janeiro de 2024. Lembrando que no Portal Futebol Interior você tem todas as informações dessa rodada, no placar ao vivo também, tá? Você pode baixar aí o placar ao vivo e saber tudo que acontece nos principais campeonatos do Brasil e do mundo. Na sequência, no nosso canal de áudio,
exclusivo no canal de áudio. Vamos com o segundo tempo do jogo do Santo André contra o Novo Horizontino com a rapaziada da Rádio Amizade. Jogo que interessa a Ponte Preta aí, porque se o Santo André empatar em 0-0 ou perder, a Ponte não vai para a zona do rebaixamento. Mas se o Santo André ele ganhar o jogo, a Ponte vai para a zona do rebaixamento, fica entre os dois piores do campeonato após a segunda rodada. Então, terminando a transmissão aqui no canal de áudio, tem a Rádio Amizade para o segundo tempo de Santo André e Novo Horizontino. Vejo que o jogo tá 0-0. Lá o segundo tempo já começou, mas 0-0 entre Santo André e Novo Horizontino. Tá certo? Agradecendo também ao cafecanecão.com.br, o café no seu melhor momento, concessionária Sim, a maior rede de concessionárias Fiat da região. Restaurante do Dadá, delivery 99788-3821. Sempre muito bom ter você. Eu, Marcelo Corsato, agradeço demais o seu carinho, a sua audiência e a sua companhia. Lembrando que sábado tem Guarani, na Valinhos FM, no Portal Futebol Interior. Domingo, 4 da tarde, tem Ponte Preta e Internacional de Limeira. Carlos Corsato dá um recado aqui nos canais Futebol Interior com toda a nossa equipe. Valeu, gente! Grande abraço para você. Uma excelente noite, que a sexta-feira seja a melhor sexta-feira da sua vida. Já era, um abraço, até mais, tchau. Na Rádio Futebol Interior você ouviu Fim de Jogo. Termina aqui, Jornada Esportiva Rádio Futebol Interior, a rádio que respira futebol.